cada instante. Tô na Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata. Alta performance com que você pode contar. Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos CIO. CIO, a líder do Brasil. Se é CIO, pode confiar. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana na ESPN. E no Disney Plus, Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, a ferramenta do Brasil. Consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. E Tenda Atacado. No Tenda Atacado, a economia entra em campo todo dia. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite para você, torcedor ouvinte do Brasil. Este é o microfone da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Penharol e Corinthians vão jogar Libertadores da América. O microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil no ar para você, levando a emoção desse jogão de bola, torcedor brasileiro. Corinthians e Penharol, Penharol e Corinthians. O futebol da Bandeirantes traz a emoção do jogo. O primeiro destaque vem do time corintiano, Luiz Fabiano. Ou Luiz Fabiano, melhor dizendo. O Luiz Fabiano tá jogando no São Paulo, jogou, foi centroavante, fez gol pra caramba e tal. E uma das mágoas dele não jogar no Corinthians. O destaque do Penharol, Luiz Fabiano. Um abraço, boa noite. Fala, Ulisses Costa, boa noite para você e para todo mundo que acompanha a jornada esportiva da Bandeirantes em situação dramática. A equipe do Penharol, que joga sob seus domínios o estádio Campeão Del Siglo, encara o Timão ciente de que, se não vencer, está eliminado da Libertadores da América. Portanto, jogo da vida, a equipe uruguaia que recebe o Timão nessa noite, transmissão da Bandeirantes. E o Corinthians e o Timão, como é que vem pro jogo? Você que sabe tudo do Corinthians, Fabiani. Com desfalque importante de Matheus Bidu, que sequer viajou ao Uruguai depois de sofrer uma pancada no tornozelo esquerdo durante a última partida do Alvinegro contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Bidu fora, Angileri escolhido para começar entre os 11. Memphis Depay já reúne 100% de suas condições. Está fora do jogo de hoje, preservado ciente que será utilizado no final de semana contra o Atlético Ulissi. O futebol da Bandeirantes para você em campo, torcedor ouvinte do Brasil. A bola vai rolar já já. Tem Corinthians, tem Penharol e Corinthians para você no futebol da Bandeirantes. Mais um destaque do Penharol, Fabiani. Comandado por um velho conhecido daqueles que acompanham o futebol brasileiro. Estou falando de Diego Aguirre, experiente comandante com passagens por São Paulo, Atlético, Internacional, ídolo do Penharol, tanto como jogador quanto como treinador. Pressionado em outro momento, chega ciente de que joga a vida nesta noite no Campeão Del Siglo. E como joga a vida, o Penharol precisa da vitória de qualquer maneira. O Corinthians joga em campo com um time alternativo, o time corintiano. Corinthians e Penharol, mais do Timão. Fabiane pro ouvinte da Bandeirantes em 107.3. E a notícia não é boa. Nesta manhã, a FIFA oficializou
realizou mais um transfer ban ao Corinthians por conta de atrasos na compra do volante José Martínez. Ele mesmo que já deixou o clube. O Corinthians terá que pagar 7 milhões e 400 mil reais ao Philadelphia Union dos Estados Unidos. Caso contrário, estará suspenso de contratar atletas. Consultei o clube, que confirmou que aguarda um novo transfer ban referente à compra de Charles junto ao Midtjylland da Dinamarca, esse de 6 milhões de reais, Ulisses. Nossa, é um atrás do outro, hein? 2 que devem estar ativos na próxima semana. Bom, vamos ver o que vai fazer a diretoria do Corinthians aí. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, mais do Penharol. Que tem desfalque importante no setor ofensivo, Léo Fernandes, atleta com passagem pelo Fluminense, cobrador de faltas da equipe, lesão ligamentar, está afastado da temporada. O meio-campista do Penharol, Léo Fernandes, desfalca os uruguaios contra o Corinthians. No microfone da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, em 107.3 FM. A bola vai rolar já para Corinthians e Penharol. Penharol e Corinthians no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Estúdios da Rádio Bandeirantes, cara. Eu vou falar pra você, é um prazer vir aqui, cara. É uma coisa tão bonita, velho. Como eu gosto de coisa bonita. Eu nasci pra gostar de coisa bonita. Bonita, entendeu? E esse estúdio, ele é simplesmente mágico, maravilhoso. Os telões que temos aqui, a iluminação profissional. Que trabalho de Jean-Pierre incrível, né? Que coisa bonita. Que herança que vai ficar para o público, para aqueles que trabalham, que empunharão este microfone no futuro. Porque o Pretzel, eu acho que nós vamos eterno aqui. E nunca nós vamos morrer, que nós não vamos morrer. Ele acha que é o resto da vida, entendeu? E continua, o filho dele estuda 30 metros da casa dele. Ele pega o carro e leva o filho na escola todo dia. 30 metros, velho. Não é nem meio quarteirão, é o fim da vida. É o futebol da Bandeirão, Corinthians e Penharol. Mais aí do Penharol. Última derrota do Penharol foi justamente para o Corinthians, no dia 30 de abril. E desde então, não sabe mais o que é perder. Vale destacar que antes do confronto em Itaquera, os uruguaios vinham de 6 jogos consecutivos sem vencer. Agora o momento é outro. Menos pressão sobre Diego Aguirre, apesar da necessidade de vencer em Montevidéu e se carimbar, quem sabe, nas oitavas da Libertadores. Ulisses. Mais do Corinthians, mais do timão para a fiel torcida corintiana. E se a situação é dramática para o Penharol, para o Corinthians há um conforto ainda maior. Você já antecipou jogadores preservados e ao Corinthians, nas 2 rodadas que restam, basta um empate para garantir a liderança do grupo e, quem sabe, a liderança geral da fase de grupos da Libertadores da América. O timão, portanto, precisa de um ponto dos próximos 6. Na próxima semana tem o Platense em Itaquera. A bola vai rolar para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Corinthians e Penharol, Penharol e Corinthians. Hora de análise. Opinião na Bandeirantes, Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli. Um abraço para você. Boa noite, Pretzel. Boa noite, Ulisses. Um abraço para ti, para toda a nossa equipe. Acho que vai ser um jogo interessante. O Fernando Diniz escala, é claro, um time alternativo. Eu tinha deixado bem claro até no Esporte Debate, eu sou sempre favorável a escalar o que tem de melhor, mas devido às circunstâncias do Corinthians na Série A do Brasileiro, onde luta para não cair, o jogo de domingo ficou muito maior do que a partida contra o Penharol. Então a escalação de hoje do Corinthians é plausível com o jogo pela classificação do Corinthians. O Corinthians joga apenas por um ponto para ficar na primeira colocação. Depois, o que vem pela frente é o Platense na próxima semana em Itaquera. Então, empatando hoje, o Corinthians já será primeiro, com 11 pontos, numa campanha realmente muito boa para a sua realidade neste grupo da Libertadores. Porque antes da bola rolar, você enfrentar o Penharol, enfrentar o Platense, que é o estreante, mais um time argentino e mais o Santa Fé da Colômbia, o grupo não era considerado fácil. O Corinthians fez o grupo ficar fácil, sendo o primeiro colocado do grupo no caso do empate hoje, mas já classificado para a próxima fase. O jogo de domingo contra o Galo ficou muito maior que a partida de hoje, por isso essa escalação do Fernando Diniz, que eu não sou muito favorável a poupar jogadores, nesta noite eu entendo, meu caro Ulisses Costa, pelo fato de vários jogadores reservas estarem em campo logo mais com a tua narração, Ulisses. Obrigado, Alexandre Pretzel, do microfone da Bandeirantes para Corinthians e Penharol, Penharol e Corinthians, QG Bandeirantes de Esportes. Lucas Bueno, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Ulisses, todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes, trazendo tudo sobre o futebol desta quinta-feira. Começando pela Libertadores, 3 jogos, 1 já encerrado. O Independente Rivadavia segue invicto, ganhou de 4-2 do Lagoaíra, com 3 gols de Alex Arce, centroavante paraguaio. Logo mais, Universidade Católica e Barcelona do Equador.
Na Sul-Americana, vários confrontos. O Puerto Cabello empatou em 1-1 com o Juventude. O Atlético Mineiro ganhou de 2-0 do Cienciano, gols de Renan Lodge e Bernat. O Racing vai empatando em 1-1 com a equipe do Caracas. Logo mais, Blooming e Carabobo, Macará e Alianza Atlético. No final de semana, volta o Campeonato Brasileiro, com São Paulo e Botafogo, Vitória Internacional, Mirassol e Fluminense, Grêmio, Santos, Flamengo e Palmeiras. Já na Série B, Novo Horizontino e Ceará, Fortaleza e Londrina, Juventude e Sport. No domingo, Cruzeiro e Chapecoense, Remo e Atlético Paranaense, Corinthians e Atlético Mineiro, Vasco e Bragantino. Pela Série B, Atlético Goianiense e São Bernardo, CRB e Ponte Preta, América Mineira e Vila Nova, Avaí e Goiás, Operário e Criciúma. Esses são os duelos do Campeonato Brasileiro no final de semana, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians e Penharol, Penharol e Corinthians. Na mesa de São Rafael, Palmeiras, Central Técnica, Beto, Rebeca, Canhami, Martins, Twitter, Ana Marcel. No digital, Alessandra Awad. A bola vai rolar para você. Vem pra Bandeirantes em 107.3 FM. É Libertadores da América. Timão precisa só de um ponto para ficar em primeiro do grupo. E ainda decide a sua sorte de colocação no grupo em casa na próxima semana. Na quinta, né, Fabiano? Quarta? Na quarta-feira que vem contra o Platense, 9h30 da noite. É que é tanto jogo, eu não sou aquele cara que faz um ou outro jogo de vez em quando, que nem alguns comentaristas aí. Corinthians e Penharol pra você, a bola vai rolar, fique ligado, você sabe, você sempre soube, futebol é aqui. Rede Bandeirantes. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. O novo Tera virou a sensação dos SUVs. E para conquistar o seu, vira a chave com o consórcio Volkswagen. O conforto que a sua família merece cabe no seu planejamento. Com o consórcio oficial Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira a chave. Acesse consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Vamos falar de nível técnico? O Brasileirão Série B está de volta na ESPN. Assista mais de 300 jogos ao vivo pelo plano premium do Disney Plus. Quem sobe? Quem desce? Quem vai virar herói? Quem vai virar meme? Na série do futebol raiz, tudo pode acontecer. E tem coisas que só acontecem na Série B. Assista pelo ESPN com o plano premium do Disney Plus. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. O álbum e as figurinhas mais aguardadas do ano chegaram no Tenda Atacado. É hora de viver toda a emoção do futebol dentro e fora do campo. Comece sua coleção hoje mesmo e complete cada página do seu álbum como um verdadeiro campeão. Vai marcar pé direito, colocou no ângulo. Não fique de fora e garanta já o seu. É Vonder. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. É Vonder. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol! É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians e Penharol, times escalados, prontos, né, Fabiane? Definidos e prontos, Ulisses. Tá boa a camisa onde, filho, que tá toda cheia de bolinha. Precisa melhorar. Quando você for, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você for lavar uma camisa escura, uma roupa escura, né? Eu sou um cara solteiro, eu sei como é que é. Você não pode lavar com roupa branca. Porque os fiapinhos saem e sujam a... Eu acho que veio de uma toalha. Então não pode, filho, entendeu? Não pode, tá? Obrigado pela aula. Depois a gente, roupa escura com roupa escura, roupa clara com roupa clara, e assim a gente vai tocando a vida, tá bom? Combinado. Vamos providenciar o ano que vem uma camisa nova pra você. Corinthians e Penharol, Penharol e Corinthians escalando o Penharol na Bandeirantes. Vai, Fabiane! Na bandeira amarilla e negra, em cada das coroas. Do 29 ao 19, os escolhidos do técnico Diego Aguirre. Está escalado o Penharol, com 29, Aguerre no gol. Linha defensiva com 2 Escobar, 3 Lemos, 4 Goulart e 15 Oliveira. O meio-campo tem 21 Trindade, 13 Darias e 23 Togni. Para o trio de ataque com 32, Pierres, 93 Laxalt e 19 Arezzo. O futebol da Bandeirantes escalando o banco dos caras. Com Britos, Rodrigues, Alves, Hernandes e Barbosa, Remedi, Olacê, Borbas e Muletaler, Angulo, Batista e Abel Hernandes. É o futebol da Bandeirantes pra você. A Bandeirantes vem pra escalar o Todo-Poderoso e o Todo-Poderoso é esse. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Do 1 ao 18, os escolhidos do técnico Fernando Diniz. Está escalado o Corinthians com 1 Hugo Souza no gol. Linha defensiva de 20 Milans, 3 Gabriel Paulista, 13 Gustavo Henrique e 26 Andileri. O meio-campo tem 29 Alan, 23 Matheus Pereira, 49 André, 52 Labiá. Ataque de 37 Caio César e 18 Pedro Raul. O banco. Com Cauê, Mateuzinho, André Ramalho, Breno Bidon e Garro. Yuri Alberto, Ranielli, Carrilho e Charles, Guinegão, Dieguinho e Lingard. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Esse Jean-Pierre tá demais. Ele tá demais, né, velho? A alegria desse homem de montar esse estúdio é um negócio de louco. O homem não é fraco, não. Vai beber um copo d'água aqui pra você ver se é batata assa. Só eu posso. Corinthians e Penharol. Falei que apita o jogo já com você? Não. Então vamos. Piero Maza, do Chile, com auxílio de Cláudio Rutia e Juan Soriano. Quarto árbitro é Matias Riquelme. Árbitro de vídeo, Juan Lara. O futebol da Bandeirantes pra você. Penharol e Corinthians já já. Torcedor brasileiro vem pra Bandeirantes curtir a emoção do jogo. Análise e opinião é com ele. Vem aí conteúdo no ar. Vem aí ele, que veio dos Pampas para desbravar a capital de concreto. Alexandre Pretzel, o grande. Tá igual o Olavo Bilac hoje. Quase Um poema isso. espetacular. Quase Poema isso. maravilhoso para anunciar o comentário. Pô, que moral que eu só te dou. Como eu gosto de você. Eu viu? também, cara. Eu também gosto muito de você.
carregar nas costas hoje, mas vai ser uma honra para mim, claro, né? Eu sempre faço isso. Sem dúvida. Eu quero dizer o seguinte, ó, que a escalação, qual é o debate que acontece sempre no futebol brasileiro? O calendário brasileiro é insuportável. Os treinadores estrangeiros não aguentam mais, só vivem falando disso. Vídeo Abel Ferreira desde ontem e desde a temporada inteira. O que o Fernando Diniz faz? Quando ele tem a possibilidade, ele escala a força máxima, porque para ele deixou claro contra o Barra, isso na quinta-feira passada, que nós fizemos o jogo juntos. Quando ele foi questionado, por que você escalou força máxima contra o Barra? Aí ele deu a seguinte declaração, já que o Corinthians já ganha o primeiro jogo em Santa Catarina e jogava por empate, certamente iria eliminar o Barra, que é o time da Série C. Então ele ajustou com a equipe titular e ainda disse o seguinte, eu fui jogador, então eu pergunto para o atleta, você está bem para jogar? Se ele me disser que está bem, eu escalo. Foi isso que ele fez contra o Barra, contestado por muita gente ligada à imprensa. Ponto. O Corinthians se classificou. Aí chegou no jogo contra o Botafogo, no domingo, que nós fizemos o jogo, eu, o Ulisses e o Miliose aqui. O que aconteceu? O Corinthians fisicamente no segundo tempo foi amassado pelo Botafogo. O Botafogo abriu o placar 1-0, o Corinthians empatou numa falha do Botafogo com competência, o Botafogo fez 2-1, virou para o segundo tempo, e aí no segundo tempo, fisicamente, o Botafogo, que também tinha jogado no meio de semana, acabou passando por cima da equipe do Corinthians. O Botafogo foi eliminado em Chapecó e tinha jogado na quarta, o Corinthians jogou na quinta. E chegou no segundo tempo, o Corinthians não aguentou. E a gente chamou atenção, o Corinthians morreu no segundo tempo na questão física. Claramente os jogadores sentiram. Então, como esse jogo de hoje é um clássico do futebol sul-americano, Pearol foi 5 vezes campeão da Libertadores, já foi campeão do mundo, o Corinthians é campeão da Libertadores, campeão do mundo, é um grande jogo, jogo grande. Só que o time do Pearol é fraco. O jogo aqui em São Paulo, o Corinthians venceu ao natural por 3-0, sem nenhum esforço. Então o Corinthians já está classificado. Então, essa escalação que o Luiz Fabiani deu, com apenas 4 titulares, é muito plausível. E eu sou um defensor de forças máximas, defensor da escalação original, porque para mim todo jogo é importante. Só que hoje eu acredito que o Fernando Diniz esteja fazendo correto, porque o Corinthians está na zona de rebaixamento brasileiro. O Corinthians entrou, saiu e entrou de novo. E aí você fica nessa. Você não consegue sair do Z4. E o campeonato é um campeonato duríssimo. Então o Corinthians tem agora o Galo no domingo e depois vai pegar o Grêmio em Porto Alegre, que é um confronto direto. E ainda tem o Platense na próxima quinta-feira, que provavelmente também o Diniz vai escalar time reserva. Então é bom a gente olhar bem para isso. É um planejamento para não sofrer do brasileiro e tentar ir para a parada da Copa fora do Z4, o que diminuiria a pressão eterna em cima do próprio Corinthians. O Corinthians acabou de passar por um novo transfer ban, por um jogador que não tem, com todo respeito, condição de ser titular do Corinthians, quiçá compor elenco, que é o volante Charles. Então o Corinthians está devendo. O Augusto Melo contratou 11 jogadores. Quantos que ele deixou pagos? 2, talvez. Então deixou uma conta eterna. Hugo e Mateuzinho. E o Mateuzinho, o Corinthians só pagou porque o Flamengo colocou a garantia no contrato, o contrato do Corinthians com a Brax, das placas. É verdade. E a Brax pagou o Mateuzinho. O Corinthians só quitou o Hugo. Então de 11, só 2. 9 deixou pendurados para outras gestões pagarem. Então assim, ó, uma situação muito delicada. Então o Corinthians viveu de novo fora da página esportiva no dia de hoje, no dia do jogo. O jogo onde precisa de um ponto. E eu tenho sido assim, pragmático na análise, porque fase de grupos da Libertadores, quando você consegue a classificação, o importante é se classificar. O Flamengo passou em segundo no ano passado e foi campeão. Passou em segundo no grupo com o Central Córdoba, perdeu para o Central Córdoba e foi campeão da América no ano passado. Então, a fase de grupos você tem que passar. Passar em primeiro, melhor ainda. Mas se não der para passar em primeiro, você tem que se classificar. O Corinthians já está classificado. Então um empate contra o Pearol bastante plausível no jogo de hoje, ainda que seja uma formação inédita, com Labiade começando como titular. A gente vai ver o marroquino aí que chegou sobre enorme desconfiança. Eu acho que o Corinthians tem tudo hoje para fazer o resultado absolutamente normal. Estamos vendo aí o abraço do Fernando Diniz no Diego Aguirre. Diego Aguirre, que é um cara que já jogou aqui no São Paulo, jogou no Inter, treinou o Inter, treinou o São Paulo, treinou o Santos, certo? Treinou o Atlético Mineiro, é um cara identificado com o futebol brasileiro. E aí ele vai treinar o Pearol mais uma vez, já que ele foi base do Pearol e jogador do Pearol. Então, a gente está vendo a imagem dos jogadores perfilados agora. E o Corinthians tem tudo com essa escalação. Com o Pedro Milans, com enorme desconfiança. Chegou o Raniel a jogar como lateral direito. Ainda assim, o Diniz dá espaço para uma escalação alternativa para avaliar alguns jogadores.
Eu entendo que a defesa titular, com o Gabriel Paulista e com o Gustavo Henrique, também é interessante, porque são dois jogadores muito entrosados para segurar um ataque do Peñarol, que provavelmente virá com força para tentar ganhar do Corinthians e ainda respirar numa tentativa de chegar à Copa Sul-Americana, mesmo como terceiro colocado, meu caro Ulisses Costa. Muito bem, Prete, esse time alternativo aí do Corinthians. Eu vejo o Pedro Raul. Por que o Pedro Raul, isso foi perguntado pelo Fabiani para o Diniz, tem vantagem sobre o Guinegão? Para você também tem o Pedro Raul? Tecnicamente não, mas a gente tem que ver que são posições diferentes. Pedro Raul é um centroavante estático. O Guinegão é um cara que se movimenta do meio para frente. É um cara que abre mais pelos lados. Até uma vez eu cheguei a comparar por estilo, tá, pessoal? Tem nada a ver com o nome e com bola. Com o estilo do Viola, né? Que era um centroavante que saía da área, que se movimentava. O Guinegão é de força, mas sai da área, busca jogo, né? Arrasta um pouco a bola. O Pedro Raul não tem condição de fazer isso. O Pedro Raul é mais bola aérea e mais para cabecear a bola. E aí, se a bola não chega, o que acontece? Acontece nada. Esse é o grande problema. O Pedro Raul não tem culpa de ter custado uma fortuna e de receber um salário milionário sem praticamente jogar no Corinthians, meu caro Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Pintadaço, tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado, Pintado, pelo carinho da sua sintonia. A bola vai rolar já já. Mais detalhes aí, Fabiani. Queria comentar sobre a situação do Pedro Raul. A gente estava falando sobre os jogadores que a gestão Augusto Melo não quitou no Corinthians. Olha essa situação do Pedro. Ele foi contratado por 5 milhões de dólares. O Corinthians renegociou porque não estava pagando, para ter um parcelamento dentro do fluxo de caixa do clube. Com essa renegociação, repactuamento, como eles dizem, o Corinthians não paga 5 milhões de dólares, paga 8 milhões de dólares, mas com prazo ainda maior. Parcelas trimestrais de cerca de 3 milhões de reais, a última foi paga no mês de março, portanto vai ser um problema a cada 3 meses o Corinthians pagar o Toluca do México pelo Pedro Raul. Pô, mas você vai ter um acréscimo de 60%, 70% do valor da dívida, cara. Não fecha a conta. Não vai fechar a conta pelos próximos 10 anos. O presidente acha que 4 anos está resolvido tudo, 4, 5 anos. Mas do jeito que ele está gerindo, ele não está gerindo bem. Ele está tendo muita dificuldade também. Eu acho que aí teve dívidas fiscais, enfim, tem um monte de coisa para ser estudado. E nós vamos levantar isso tudo. Claro. Eu e você. Sim. Entendeu? Com o Quesada, certo. Nós teremos uma reunião importante sobre isso aí. E dia 25 de maio, o Corinthians vota a expulsão do André Sanches. Sim. Se passar, que eu acho que não vai passar, quero ver para crer, porque tem muita gente, né, ligada ao Andrés, que deve muito favor ao Andrés dentro do Conselho Deliberativo. Se passar, vai ser um marco na história do Corinthians. É o famoso rabo preso, é isso? Total. Voto Agora, aberto, hein? É voto aberto. Confirmado. Voto aberto. Isso é importante. O voto Até aberto, lá podem fechar, mas é aberto. O voto aberto pode ser, ruim para o Andrés. O voto fechado é bom para ele. O que eu ouvi é que com o voto aberto, muitos aliados do Andrés não devem ir à votação com medo de represália de torcedores que estarão na porta. O voto aberto com acesso à imprensa ao auditório, portanto, muita gente intimidada de marcar presença no auditório, mas como o Pretzel disse, quantas resoluções judiciais já não cancelaram reuniões no Conselho Deliberativo do Corinthians, né? Agora, se passar, é um marco, é um feito histórico no Corinthians, o que pode ser um efeito cascata, arrastando outros ex-presidentes para expulsão. Dia 1 votam a Deixar expulsão bem claro. do Augusto. Olha aí. 1 de junho. E o Duílio não entrou nessa também? O Tinha que entrar processo também. do Duílio ainda não está concluído Não tá na concluído. ética. Você quer derrubar todo mundo também? Eu não quero. Eu quero que eles tenham respeito pelo clube que eles tentaram gerir. E foram péssimos. Todos eles. Todos eles péssimos. Clube de futebol não dá mais para brincar. Envolve milhões. E brinca demais com o sentimento do torcedor. O Brasil tem 4 clubes gigantes, grandes. Certo? 14 clubes gigantes, na realidade. 4 grandes aqui em São Paulo. Não dá mais para brincar com o futebol. Com o que se gasta hoje... O cara paga plano de sócio e tudo, e os dirigentes ficam brincando de gerir clubes. É uma vergonha. Então, se passar a expulsão do Andrés, é um marco na história do Corinthians e vai ser um arrasa-quarteirão, na minha opinião. É porque muita gente vai pagar pelo que fez pelo clube, né? A dívida do Corinthians aumentou? 2,7 bi aumentou. Aumentou? Aumentou. Tinha informação que não ia aumentar mais. É de 25 para 26, né? Que pegou parte do Augusto e parte do Osmar. O Osmar garante que vai ter uma redução significativa na dívida ao final desse ano. É o que tem falado aí. Bom, a gente vai saber tudo disso. Vocês que estão vendo a Rádio Bandeirantes, a gente vai fazer um estudo aí com o Pretzel, com o Quesada, para levantar. Vai começar o jogo. Saída que pertence ao time do Peñarol de amarelo e preto. Apita o árbitro. Toca na bola o Peñarol. A bola rola. Laxalt taca. Ela rola. Se ela rola, deixa ela rolar. E domina bem
jogo. O time do Penharol pelo setor de esquerda. Quebra ataque, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário. Balança em frente à marcação. Tentou o toque de curto no meio Trindade. Ele balança, vem para a marcação. Timão todo de branco, meias, calções e camisas brancas. O time do Corinthians. O Penharol de meias amarelas, calções pretos com faixa amarela na lateral. E camisa na cor amarela e preta com listras no sentido vertical. Domínio do campo de defesa. O time do Corinthians está jogando com Caio César. Ele prende o lance, vem para a finta em cima da marcação no primeiro. Tenta o toque de bola, já solta a frente. Recupera Pedro Raul, toca na bola de primeira. Abriu na direita, campo de ataque, tentou descer o Timão. A bola sai. Tá parado o jogo. Trindade tem lateral a ser cobrado pelo setor de esquerda, campo de defesa. Lateral novamente para o time do Penharol bater. Cabos Elétricos Sil, a líder do Brasil, se é Sil. Você pode confiar. Lateral cobrado, bola volta na zaga central para Lemos. Lemos tenta ser jogando no campo de defesa. Recolhe a jogada, Coutinho novamente Goulart. Ele abre o lance curto pelo seu campo de defesa com Oliveira. Oliveira domina novamente no toque de bola, volta novamente no toque curtinho com Lemos. Lemos prendeu o Goulart, tá aberto do outro lado, voltou para Oliveira. Oliveira prende tempo, toque de bola frente no comando de ataque, afasta a zaga corintiana, vem para tirar dali Gabriel Paulista. Ela quica na intermediária, volta no toque de bola. O jogador Togni prende, abriu para o setor de ponta, vai para a finta, Recolhe a jogada pela esquerda, Darius tentou o drible, chega bem na marcação Milans. E o Milans empresta ao lateral direito do Corinthians. Um jogador que é jogador de nível de grupo, né? Tanto é que o Diniz chegou a botar o Ranieri para marcar o Andrés Gomes contra o Vasco por não acreditar no Pedro Milans. Então é um jogador que não tem condição técnica de ser titular do Corinthians, mas para o jogo de hoje, conhecendo o futebol uruguaio, já que ele veio do Penharol, eu acho que é interessante testá-lo, pelo menos um jogo desse tamanho. Para volta com o time do Penharol, domina do campo de defesa Goulart. Ele prende o lance, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola, ela sai para a linha de lado. Está paralisado o jogo, marcado novamente lateral para a equipe do Penharol bater, lateral para o time do Penharol cobrar. Para você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Abertura fim do toque de bola contigo na intermediária, domina do campo de ataque, vem para o toque de bola, um Pierres domina do campo de defesa, volta a jogada com Lemos, recolhe pelo campo de retaguarda, esticou pela ponta, tentou o toque de bola, vem de cabeça Milans para tirar, a bola volta com o time do Penharol, aperta o time do Corinthians, jogando do Gustavo Henrique, ele prende para Hugo no campo de defesa, que rasga de perna esquerda, levanta para o comando de ataque, tenta o toque de bola contigo na intermediária, olha o Pedro Raul, tentou o domínio, já deu na canela a primeira, escapou livre de marcação, faz para dominar, ele perde a bola. Foi mal demais o Pedro Raul, recebendo oportunidade como titular por parte do técnico Fernando Diniz. Canelou, devolve ela para o Penharol, que toma conta do jogo nos minutos iniciais. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de defesa, Oliveira domina para o time do Penharol, linha lateral da grande área, vai tentar o toque de bola, vem para a marcação, Caio César toca na bola, põe para fora, em lateral para o time do Penharol, bater pela esquerda, campo de defesa, manual para o Penharol cobrar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com e 20 mão. Pedro Raul dominou no meio dos zagueiros, deu tapa na bola, tentou partir do comando de ataque, recolheu, vem pra finta, tentou o drible, fez a falta de ataque. Ele deixou o braço e acaba atingindo o Laxalt. Ficou caído o Pedro Raul de cotovelo no queixo do Laxalt, hein? Como ele é atrapalhado, hein? E doeu pro Laxalt por ali, que é lateral esquerdo de origem, hoje atua pela ponta do Penharol, ficou sentindo muito, acusando uma cotovelada no queixo. E agora vai checar o árbitro do jogo, vai ver se precisa da necessidade de olhar o monitor por parte do Juan Lar, árbitro de vídeo, para entender se houve ou não um chamado gatilho do Pedro Raul. Posse de bola, Penharol, campo de defesa. Ele protegeu. Ele é muito grande, ele é muito maior que o Laxalt. Então ele abriu o braço para se proteger e acabou pegando no rosto do Uruguai, mas sem nenhuma intenção de agressão. Esse tipo de lance está sendo normal no futebol mundial hoje, mas o jogador também, né, qualquer coisinha despenca no gramado. Você usaria tranças igual o Laxalt está usando, Pretzel? Não, porque no momento não há a menor condição de acontecer isso. Aliás, o Laxalt aqui em São Paulo jogou de lateral esquerdo e jogou muito mal. Aliás, o Penharol inteiro foi amassado pelo Corinthians. A bola volta com o time do Corinthians, tenta ser jogando, já brinca em serviço, perde o lance novamente, recolhe da sorte na jogada, sobe para o toque de bola contigo novamente, domínio perdido no campo de defesa, Angileri tenta o levantamento para Pedro Raul, na velocidade, Pedro Raul, pernas largas, vem para o toque de bola, aperta para o time do Corinthians, tenta ganhar, recolhe no campo de defesa, a bola volta novamente com o time do Penharol, Pedro Raul havia feito falta de ataque, o árbitro deu vantagem para o Penharol, que desce no comando de ataque, apertou o toque de bola, vai para a lateral, manual para o Corinthians, bater da marcação forte do Alan, lateral para o Corinthians cobrar campo de defesa. E a reclamação do Dar é de uma possível falta do Alan na disputa pelo meio campo, mas a realidade é que de fato houve um choque, a ver se foi nas costas ou no ombro do volante corintiano Alan. Xodó de Diniz nesse início de passagem pelo Corinthians. O Ulisses já me perguntou aqui, falta, Pretzel?
Eu brinquei com a regra Ulisses, né? Qualquer encostão é falta. A bola volta no toque de bola pelas costas, é falta, sim. Domínio do campo de defesa para sair jogando, já prende o lance, Coutinho novamente recolhe do campo de defesa para sair jogando. Domínio do campo de retaguarda, o time do Corinthians, lançamento vem para Pedro Raul, capricha Pedrão. Ele domina do campo de ataque pro Timão, recolheu, tentou cruzamento na grande área, foi bem o Pedro Raul, ninguém entrou. Aperta na marcação, vem pro toque de bola, já recolhe a jogada, Coutinho no meio, aperta o Corinthians, ganha o lance, a abertura veio no meio de campo, Coutinho na intermediária, abertura para trás, vem a pancada pro gol em cima da marcação, chute do Matheus Pereira. É na volta novamente com o time do Corinthians. Domina o Corinthians pelo setor de esquerda, vem pro toque Angileri. Angileri domina, volta a jogada para Alan. Ele domina no campo de ataque na intermediária, tem pelo setor de direita aberto, pente, jogada novamente Milans. Milans pediu, a abertura vem pelo meio de campo para André. André prende o lance, solta curtinho para Gabriel Paulista, vem Corinthians para André. André dá o tapa para a bola, tentou partir do comando de ataque, a bola escapa. É na volta com o time corintiano que está jogando com Gustavo Henrique pelo campo de defesa. Gustavo Henrique domina para o time do Corinthians, todo de branco. Timão recolhe do campo de defesa, toca a bola o time corintiano com Alan. Alan protege para o time corintiano, já abre a jogada pelo setor de direita, na direita do campo de ataque, vem para o toque de bola Coutinho para Gabriel Paulista. Ele volta na zaga central, sai jogando com Alan. Alan já prende o lance no campo de retaguarda, vai tentar levantamento à frente para o comando de ataque, tenta o toque de bola Coutinho no setor de meio de campo, aperta novamente o time corintiano, o lançamento vem na frente, Caio tentou ganhar a jogada, brigou, perdeu, Caio César, ele aperta, ganha para o Corinthians, bola vem para Milans. Milans cruzou na boca do gol, nas mãos do Aguirre que sai para pegar. Milans, ex-jogador do Peñarol, esteve na equipe uruguaia até o final da temporada passada. Com o fim do contrato, se transferiu sem custos ao Corinthians e lança o ataque na ponta direita. A bola volta no toque de bola, Coutinho novamente no setor intermediário. Recolhe o time do Peñarol para ser o jogador do campo de defesa. A abertura vem para o toque de bola com Goulart. Goulart já prende no campo de defesa, volta com Trindade. Trindade prende pelo setor de direito do campo de retaguarda, abriu para Laxalt. Laxalt vai para o toque de bola novamente, tenta ser jogando com Goulart. Goulart recolhe no campo de defesa, vem para o toque de bola com Lemos. Lemos domina na esquerda para Oliveira. Oliveira prende novamente para Lemos. Lemos recolhe, tem Goulart aberto ao seu lado, tenta o levantamento à frente para o comando de ataque. Gustavo Henrique, um gigante, sobe de cabeça, tira a bola, volta para Angileri. Angileri tenta evitar a saída, mas rasga a bola, levanta de qualquer maneira. Pedro Raul tentou o toque de cabeça, não consegue. A bola volta no toque de bola de Goulart. Goulart domina novamente para o time do Peñarol e sai jogando do campo de defesa. Ele estica a jogada pelo setor de esquerda, levantamento à frente, matou no papo, domina pelo setor de ponta, vem para finta novamente. Recolhe no drible, escapa a marcação no primeiro, balançou o jogador Togni. Togni prende o lance, a abertura vem no comando de ataque, soltou na ponta esquerda, recebeu na linha de fundo, buscou Darias. Darias prendeu, cruzou, levantou na boca do gol. André de cabeça tira. A bola volta de primeira, batida pro gol fraca. Fácil para Hugo que faz a firme, boa defesa. Em boa tentativa da equipe do Peñarol, Togni por pouco não fica cara a cara com o goleiro do Corinthians no arremate do Oliveira pela ponta esquerda. Por pouco não chega o Peñarol em sua primeira finalização na partida. Motopeças de qualidade Nakata. Conte com o desempenho, a confiança da marca líder em suspensão também em Motopeças Nakata, pode contar. Olha o centroavante do Peñarol, joga de salto alto ou de rasteirinha, Pretzel? Essa é uma boa pergunta, né? Para bom entendedor basta. Né? Futebol da Bandeirantes vem pro toque de bola. Recolhe Coutinho do campo de defesa para sair jogando, domina novamente o time corintiano, tenta ser o jogador do campo de retaguarda. Já prende o lance, levantamento vem para Pedro Raul. Pedro Raul partiu pelo setor de ponta, vai para a finta, aperta na marcação, recolhe no campo de defesa. A bola volta, Coutinho do campo de retaguarda. Tenta sair jogando, mas o que é isso? Ô, Escobar! Ele foi devolver a bola para o companheiro, deu um tapa na bola, meteu para escanteio gratuito para o Timão. É, quem agradece é o Pedro Raul e o Gustavo Henrique que vão indo para a área. Inclusive o zagueiro, artilheiro do Corinthians na Libertadores, 3 gols marcados e uma assistência em 4 jogos. Labiá na bola. Com a Mafre, todo o caminho é mais seguro, só vai, fale com o seu corretor, é Mafre. Labiá bateu o escanteio no alto, sai para pegar a Aguirre. Ele tenta ser jogando, vem pro toque de bola, tenta partir do comando, aperta novamente o time no toque de bola do Peñarol. Recolhe para o setor de esquerda, campo de defesa, bola enfiada pelo meio de campo, ótimo gramado. André vem, trava, corta, tenta tirar a primeira, tentou chegar também para ganhar Pedro Raul, fora driblado. A bola volta no toque de bola com o time do Peñarol na esquerda com Oliveira. Oliveira vem pro toque, Coutinho na intermediária, vem para tirar, bem Milans no lance, ganhou para Alan. Alan domina para o time do Corinthians. André parte, mas vem a marcação. Não toca para André. Recolheu no toque de bola da esquerda. Recolheu com o Angileri. Angileri domina para o time corintiano. Ele abre a jogada pelo setor de esquerda. Vem para o toque de bola para ser o jogando do time do Corinthians. É futebol raiz que você quer, né? É futebol para você na Bandeirantes. A bola volta no toque de bola. Recolhe contigo no campo de defesa. Aperta na marcação para ser jogando. Já tenta o toque de bola novamente o time do Corinthians pelo setor de esquerda. A abertura vem ser feita à frente do comando de ataque. Domina novamente o
o time corintiano. Levantamento vem com Alan. Alan prende, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Marcelão Capace tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Já domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Corinthians. A abertura vem pelo comando de ataque, tentou o toque de bola contigo no meio de campo, não consegue. Recolhe no campo de retaguarda, o time corintiano já desce. É na esquerda com Angileri. Angileri prendeu, lançou para Pedro Raul. De cabeça jogou mais de zagueiro, tiro da área. André vem, ganha para Pedro Raul. Ele ajeita de cabeça, tenta o giro em cima da marcação. Perde o lance, bola volta com o time do Penharol, que rasga dali tranquilo no campo de defesa. Gustavo Henrique para sair jogando. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano Prêmio do Disney Plus. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir. 11 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando a placar da Libertadores da América. Continua para você. 0 Penharol, 0 Corinthians. Esse placar classifica o Corinthians em primeiro do seu grupo na Libertadores da América. E destaque do QG Bandeirantes e Esportes, Lucas Bueno. Na Libertadores, o Independente Rivadavia ganhou por 4-2 o Lagoaíra. Outro jogo em andamento é Universidade Católica e Barcelona do Equador. 0-0 neste momento. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola volta do toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário. Aperta na marcação para ser jogando, já prende o lance curto novamente o time do Penharol. Tentou partir pelo setor de esquerda, não consegue. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. A bola já volta, é lateral para a equipe do Penharol. Bater pelo setor de esquerda no campo de defesa. Lateral por cima do Penharol cobrar. Você ligado na Bandeirantes, é Bandeirantes com você. Lateral cobrado, a bola foi solta à frente no comando de ataque. Aperta na marcação, o time do Corinthians tenta recuperar. Recolhe a jogada do campo de defesa, sai jogando. O Hugo dá um bico na bola do desespero. Gabriel Paulista complicou. E o Hugo põe para fora em lateral para a equipe do Penharol bater na esquerda de ataque. E o Gabriel Paulista complicou a vida do Hugo, porque ele estava ficando sem espaço. Tentou encurtar o passe para o goleiro do Corinthians, que não teve opções. Mandou para fora, linha de fundo, escanteio Penharol. Lado esquerdo, quem vem para a bola é Trindade. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. A bola tá fora da marca do escanteio, pô. Se liga, velho. Escanteio novamente para a equipe do Clube Penharol, Clube Atlético Penharol bater. Escanteio para o Penharol bater pela direita do campo de ataque. Vem levantamento para dentro da grande área. Você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Escanteio, vem para a cobrança. Trindade para bater. Escanteio, partiu para a bola, correu, bateu, levantou no boca do gol. Subiu a zaga do Corinthians, vem para tirar, a bola vai embora. Escanteio da esquerda, agora vai lá para a direita de ataque para o Penharol bater. E a jogada foi perigosa no primeiro pau, quando todos os jogadores uruguaios estavam aglomerados próximos ao goleiro Hugo Souza. Vem mais uma cobrança, muda o batedor, me parece o Oliveira posicionado para a cobrança. E vem para a cobrança de escanteio, Oliveira, vem levantamento na área e confusão armada aí. É uma troca de empurrões por ali do Lemos, zagueiro com passagem pelo Atlético. O Atlético Mineiro trocou empurrões com o André, responsável pela marcação do defensor uruguaio. O Tera mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Escanteio cobrado, vem levantamento para dentro da grande área. Tentava descer novamente, o time do Corinthians não consegue. No bate-rebate vem para tirar, afasta de qualquer maneira a zaga corintiana com Alan. Ela volta no toque de bola com o time do Penharol, que tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque. Gustavo Henrique subiu de cabeça, tentou o toque, não consegue. Vem para tirar de qualquer maneira, o time corintiano tentou afastar o perigo novamente. Zacaria, mais o bandeira marca. Impedimento para o Timão bater do seu campo de defesa. Impedimento para o Corinthians cobrar. E o Milans, lateral direito, migrou de lado. Foi lá para a esquerda, ele que é baixinho para disputa aérea. O Gustavo Henrique serviu no auxílio, mas nada valia. Impedimento, posse de bola Corinthians. É bola no campo de defesa para o Timão ser jogando no campo de defesa. O bandeira meteu a tinta no cabelo, não é possível. É, com essa idade aí já poderia estar grisalho, né? Ah, tá louco. O que é isso? Meteu uma tintaça. Você pinta, Ulisses? Hã? Cabelo? Não, não pinto não. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Recolhe novamente dentro. O que foi, Pretzel? Você só ri, Pretzel. Claro. Uma transmissão alegre.
É o futebol da Bandeirantes. Domínio do campo e ataque, já tenta descer curtinho novamente o time corintiano. Abertura do campo de ataque, tenta o toque de bola curto na intermediária. Arra o passe novamente, Zacaria. A bola volta com o time do Penharol que tenta descer pelo setor esquerda. Recolhe no campo de ataque, lançamento à frente. Milans vem para marcação, a bola vai embora. Lateral pro Timão bater no campo de defesa. Erra feio o Penharol, hein? Tá louco. E era num contra-ataque de 4 contra 3 no vacilo do Corinthians pelo lado esquerdo do setor ofensivo. Milans voltou para a retaguarda, não precisou trabalhar porque o passe foi muito ruim. Penharol que já teve times históricos, né? 5 vezes campeão da América. O time atual do Penharol é fraquíssimo, time. E vem pro jogo, tenta descer o time do Penharol, bola batida, o André brincou, perdeu, recolhe o Penharol na entrada da grande área, tentou o Goulart, bateu pro gol, novamente afasta a zaga corintiana, Pedro Raul briga, ele perde a bola volta novamente com o Penharol, batida, gol completamente equivocado o chute, mas péssimo. Vai embora para a linha de fundo novamente a batida do Darius. Pelo lado esquerdo é verdade que ele tinha liberdade, mas não tem tanta qualidade na perna canhota o jogador uruguaio e seria uma assistência do Pedro Raul, que rolou para ele em boas condições de testar Hugo Souza, que não precisa trabalhar, agora tiro de meta. Tenda Atacado, craque em economia e sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app e no site Tenda Atacado. A bola volta no toque de bola, já recolhe novamente o time do Corinthians, tenta descer com o André. André solta a jogada pelo meio de campo, vem para Pedro Raul. Ele perde o lance, Pedro Raul, porque domina muito mal. Bola volta no toque de bola com a equipe do Penharol, que está jogando no seu campo de defesa. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E domínio do campo de ataque, já tenta descer contigo no setor intermediário. Aperta a bola o time do Penharol. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. 16 minutos de bola rolando, 16 de bola rolando para você conferir. Girando o placar da Libertadores da América. Continua para você. Penharol 0. Corinthians também 0, futebol da Bandeirantes. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Penharol, levantamento na grande área, tentou afastar, Hugo sai do gol para fazer a defesa. Saiu e encaixou Hugo Souza em boa tentativa nas costas do Gabriel Paulista com Arias, o artilheiro do Penharol nessa temporada, não participa como gostaria da jogada. Lucas Bueno na Bandeirantes, fale Lucas. Na Sul-Americana o Racing vai ganhando por 2-1 da equipe do Caracas, enquanto o Carabobo vai ganhando de 1-0 do Blooming. É o futebol da Bandeirantes, Luquinha, vou dizer, falta oxigênio aqui, pai. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente, o time do Corinthians para ser jogando. Levantamento vem à frente para André. André prendeu para Pedro Raul, enfiou na esquerda, campo de ataque, tentou Angileri chegar na bola, ele perde o lance. André vem para brigar, tentou recuperar para o time do Corinthians, domina na direita, está jogando Escobar. Escobar prende para o time do Penharol, tenta o levantamento à frente do campo de ataque, bola aqui que era intermediária. Hugo de cabeça ajeita a jogada na moral de cabeça, Hugo. Ele abre para Gustavo Henrique, que prende no campo de defesa para Angileri, que surgiu no primeiro momento do Corinthians muito bem, mas não foi Angileri, agora foi o Zacaria que tocou na bola e pôs para fora. É lateral novamente para o time do Penharol bater. E aí? Zacaria recebendo sua primeira oportunidade como titular com o técnico Fernando Diniz, contratação que gerou muita desconfiança, amigo muito íntimo de Memphis Depay, contrato até o fim do ano. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana, assista aos maiores times do nosso continente na ESPN, pelo plano Premium do Disney Plus. Tá parado o jogo, escanteio para a equipe do Penharol bater. Após boa trava do Milans, defendendo pelo lado direito do setor defensivo, todos os jogadores do Penharol por ali, vem batida fechada, perna direita, Trindade. Trindade para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Penharol, bater para você ligado na Bandeirante. Trindade partiu para a bola, correu, bateu, toque de cabeça! Gol! Do Penharol! Cobrança de escanteio perfeita.
perfeita, levantamento do Trindade, a bola sobrou na cabeça do Oliveira, para meter no fundo da rede, fazer o gol do time do Peñarol, capitão do Peñarol, ele desvia na primeira trave, a bola dá na bochecha, passa na frente do Hugo, o Hugo não pega a bola e ela morre no fundo da rede. Maximiliano Oliveira faz 1 para o Peñarol, 0 para o Corinthians, Fabiani. Jogador com passagem pelo futebol europeu, um dos mais experientes da equipe do Peñarol, 34 anos para ele, e marca o gol que acende a festa no campeão del siglo. Afinal, essa bola na rede mantém o Peñarol vivo na Libertadores. Aos uruguaios nada interessa além a vitória. 1-0 Peñarol em Montevidéu, Ulisses. A gente estava fora do ar falando aqui, o Corinthians ainda vai acabar tomando gol, porque não consegue tirar o Peñarol de casa, da sua área. Eu vou te cumprimentar, Ulisses, que você falou exatamente sobre isso. Quando teve a sequência de escanteios, foram 2 na sequência, o Ulisses olhou para mim, o Peñarol vai fazer um gol. E eu concordei com ele, porque o Corinthians não consegue jogar. Aliás, tem 2 jogadores que deveriam estar comendo a grama, eles não tocaram na bola ainda. Labiade e Caio César. Caio César pequenininho e tal, né? Não, porque já jogou na Europa, jogou não sei aonde, jogou na Arábia também. Não toca na bola, não veio buscar bola. Então o time do Corinthians entrou muito mole e o Peñarol jogando uma final de campeonato, que ainda tem, respirando por aparelhos, uma oportunidade de se classificar como 2º lugar, né? Então, por enquanto, Peñarol 1-0, muito mais pela força do Peñarol, pela entrega, pelo comprometimento com o jogo, do que realmente por uma qualidade técnica. No futebol da Bandeirantes para você. E aí, Fabiani? E a equipe do Corinthians, é claro, vai recolhendo os cacos depois do gol sofrido. O técnico Fernando Diniz deu uma bronca geral por ali nos jogadores alvinegros, que agora tentam manter o gol, fazer o gol que pode dar a liderança do grupo garantida ao Corinthians com uma rodada de antecedência. Timão com 10 pontos, tem 7 o Platense, o vice-líder da chave Grupo E da Libertadores da América. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, você ligado. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. A bola já volta no toque de bola para ser jogando, domínio o time do Corinthians, tenta agora correr atrás do placar do jogo. Domínio do campo de ataque, vem Caio César, vem para fim da tabela, jogada, abriu para André. André domina, limpa para o mesmo lado do campo, deu pelo setor de direita, abriu com Milans. Milans prendeu para o time corintiano com Alan. Alan domina, tenta o levantamento na grande área para ninguém. Péssimo Alan do cruzamento. A bola volta, campo de defesa para a equipe do Peñarol sair jogando, Fabiani. Em cruzamento que poderia buscar o Pedro Raul na área, mas ele não se movimenta. Fica preso entre os zagueiros da equipe do Peñarol e ela cai nas mãos do Aguerre, que encaixa e tem pressa para sair jogando. É o futebol da Bandeirantes. Aguerre faz boa defesa e sai jogando no seu campo de defesa. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Cabos elétricos Sil. Sil é a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. A bola volta no toque de bola para ser jogando. Já domina novamente o time do Peñarol. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. José Maí Jaú com os grandes corintianos. Alô, Norival Turini e o Tonicão curtindo o sonsaço. Bandeirantes grande, Zé Maio Mito, lá na Chácara Caicara Clube. A bola volta no toque de bola, recolhe no campo de defesa. Caicara Clube é o melhor clube que tem na Jaúpo. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando, você ligado na Bandeirantes, vem pro toque de bola, novamente o time do Corinthians, recolhe no campo de defesa, Alan 1-0 pro time do Peñarol. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, continua novamente no setor intermediário. Com esse placar, o Corinthians corre risco de ficar em segundo? Só por uma grande combinação de resultados. É muito difícil. O Platense agora precisaria tirar 5 gols de saldo do Corinthians, confirmado esse placar de 1-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, já recomeça, tenta ser jogando novamente o time do Peñarol. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Vamos beber água em Alexandre Pretzel, em Fabiani. Vamos beber água. Você acha, Fabiano, que o Diniz já vai fazer alguma substituição? Acho que não ainda, né? O Diniz ele tem sido mais conservador, dificilmente ele muda até mesmo no intervalo das partidas, mas para destacar para o torcedor do Corinthians que apesar da escalação reserva, a cavalaria toda no banco, com exceção do Bidu e do Memphis, que devem retornar no final de semana contra o Atlético. Mateuzinho, André Ramalho, Bidon, Garro, Yuri Alberto, Raniel, Carrilho, Charles, Guinegão, Dieguinho e Linga. O Giler dá uma bronca no André, faz uma sinalização pedindo um auxílio do André para alguma coisa pelo lado esquerdo. E o Diniz, é claro, está conversando mais com os jogadores de meio campo, sem dúvida.
que é uma parada para hidratação, mas não deixa de ser um tempo técnico também, onde os treinadores têm 2 minutos aí para tentar alguma mudança de panorama. O Corinthians faz um jogo horroroso, horroroso. Eu achei que alguns jogadores como o Labiade e como o Caio César seriam ativos na partida. E o próprio André, que a gente já falou que é um trator e tudo, mas desde que ele não foi para o Milan, ele parou de jogar bola. É um negócio impressionante a queda técnica desse jogador. Então, dá para o Corinthians empatar com o Peñarol? Dá. Só que o Peñarol entrou correndo, o Corinthians entrou só marcando. E aí, se continuar nesse nível, o Peñarol vai ganhar o jogo. Então dá para o Corinthians reagir, dá para o Corinthians empatar, tem condição técnica para isso, mas precisa mudar um pouco da atitude e dividir um pouco mais pé de ferro, mais força nas divididas, porque o Peñarol está com muito mais vontade para ganhar todas as bolas, até porque também tem uma bola de sobrevivência ainda nessa reta final de primeira fase. A gente está revendo o gol aqui, é um cruzamento na primeira trave, o Oliveira sobe, o Gabriel Paulista fica parado e o Hugo Souza, ó, só assiste a bola passar. Quando a bola pega a velocidade, ela quica e adeus. Adeus o goleiro. Não teve como o Hugo pegar, mas mais uma vez ele não sai da bola. Ele fica parado esperando que haja um cabeceio. Os goleiros têm feito isso no mundo todo e eu acho um erro. O goleiro tem que sair na bola, principalmente quando ela for em direção à primeira área. 1-0 para o Peñarol com 19 minutos da primeira etapa e merecido pelo que o Peñarol fez até o momento. Ulisses. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor é HG Nakata. A bola volta do toque de bola. Pode contar se é Nakata, você pode contar. 1-0 para o time do Peñarol. A bola parada do meio do campo de ataque. Tenta descer o time do Corinthians. Com a Mafra e tudo caminha mais seguro. Só vai. Fale com o seu corretor. A bola volta do toque de bola do meio do time corintiano. Time reserva do Corinthians toca a bola. Já recolhe do campo de defesa. 1-0 para o time do Peñarol. Você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, a bola volta no toque de bola pelo setor de direita com o Matheus Pereira, ele tenta o levantamento no meio, afasta a zaga no time do Peñarol, vem pro toque de bola Coutinho na intermediária, vem para ganhar o time corintiano, levantamento à frente, tentou chegar, a bola não chega, Labiá, é na volta do toque de bola com o time do Corinthians para sair jogando do seu campo de defesa, recolhe o time corintiano do toque de calcanhar inteligente do Matheus Pereira, ele abre a jogada para Alan tenta o levantamento, o Alan pensa que é o Gerson, cara, ele tenta toda a bola que o Alan tenta lançar, ele erra, cara. É reserva nesse Corinthians o Alan, tentando ganhar uma oportunidade. Xodó do Diniz, trabalhou com ele no Fluminense em 2019, não vai bem nesses 26 iniciais no campeão Delcídio. O Alan do Galo, lembra, né, Fabiano? Alan Jair Nath Zarate, aquele time campeão em 21. Esse foi um grande jogador, o do Corinthians até agora nada. E vem Caio César, dribla o primeiro, dribla o segundo, levantou na boca do gol, passa por todo mundo, sobrou para Angelini na esquerda, ergue a cabeça, vai para o cruzamento, desvia no zagueiro, o goleirão pega. O Aguerre sai para fazer a defesa. E era a jogada que implorava o Pedro Raul. E dessa vez o cruzamento do Caio César não foi ruim. Boa finta pelo lado direito do setor ofensivo do Corinthians. Ele deixa o Lemos para trás e no cruzamento faltou o toque Salvador para surpreender o Aguerre e permanece 1-0 Peñarol. Pretzel e o jogo. Jogo de novo. Agora, depois da parada técnica, o Corinthians voltou um pouquinho mais ativo, né? Pelo menos compactando mais a equipe e jogando mais pelos lados, tentando explorar os dois laterais do time do Peñarol, que são bem limitados. Agora, o que o Peñarol fez? Abriu o placar e o Aguirre provavelmente pediu para o time recuar. Dá a bola para o Corinthians e vamos tentar administrar uma vantagem. Tecnicamente o Corinthians é melhor, mas até agora não faz um bom jogo. Para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. É futebol raiz que você quer, assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN, no plano prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. A para volta do toque de bola para ser jogando do meio do campo de defesa para vir para o toque de bola. Recolhe novamente Coutinho no setor intermediário. Aperta na marcação para descer o time do Corinthians. Já aprende a jogada Coutinho com o Hugo. Hugo do meio do campo de defesa abriu para Gabriel Paulista. Ele tenta o toque de bola, solta para o meio de campo. Arma a jogada novamente, vem para o toque o time corintiano com o Matheus Pereira. Ele ganha a jogada pelo setor de esquerda, vem com Zacaria. Zacaria soltou para o André, bom passe de bola do André. Enfiou, tentou o toque de bola para Pedro Raul, não passa. Chega para tirar dali, destrói a jogada Trindade. Ela volta com o time corintiano novamente com o Matheus Pereira. Matheus Pereira domina para o time corintiano, vai tentar o levantamento à frente para o comando de ataque. Ele tenta o toque de bola Coutinho no setor intermediário. Aperta o time do Corinthians, tenta descer Coutinho novamente, recolhe Coutinho novamente no campo de defesa. Apertou o Corinthians, tentou o domínio. Pedro Raul caiu, o árbitro mandou seguir. Era a volta do toque de bola, ganha novamente o time corintiano. Lançamento vem pelo setor de direito do campo de ataque, já aperta e tenta Milans o passe de bola. Milans tentou o passe, se atrapalha, a bola volta no toque de bola. E o Pedro Raul foi puxado ali, não foi não? No duelo individual com o Lemos, mas estava comentando nos bastidores com o Pretzel aqui. Comebol um pouco mais resistente com essas faltas. Corinthians vem de novo.
Domina o time do Corinthians, bola foi solta pelo setor de esquerda, recolheu Angelini, bateu pro gol, bateu em cima do zagueiro, a bola volta novamente com Pereira, ele ganha a jogada novamente para Angelini, Angelini desceu, tentou cruzamento, de novo errou, erra de novo em cima do zagueiro, bola volta com o time do Penharol, que tenta ser jogando no campo de defesa de pé em pé, a abertura foi feita à frente, se apertar o Corinthians recupera, aperta o time corintiano, tenta descer novamente, o toque de bola vem à frente no comando de ataque, tentou descer o time do Corinthians, vem Alan, ganha a jogada, recolhe a jogada do toque de bola para Matheus Pereira volta para Alan, sai jogando o timão do seu campo de defesa. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. E o número do campo de ataque para ser jogando. Já recolhe novamente, vai para o toque de bola. O time do Corinthians tenta partir pelo setor de esquerda. A abertura para Angelini, levou para a linha de fundo, cruzou na boca do gol. Travou por baixo o zagueirão. Escanteio, o timão na esquerda, tirou para tirar, chegou para tirar dali o Laxalt. Que é lateral de origem, hoje joga no ataque, dobra a marcação para cima do Angelini, que tem dificuldades. 4 cruzamentos, todos bloqueados. Tem a chance agora com liberdade. Lado esquerdo, escanteio, toda a zagueirada do Corinthians por ali. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. É escanteio novamente no campo de ataque para a equipe do Corinthians bater. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Escanteio para o time corintiano bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, é a confusão marcada aí. É, com o Alan por ali, jogador do Corinthians, que até acusa ter sofrido um empurrão do Goulart, zagueiro da equipe do Penharol. Baixinho por ali, metido no meio dos gigantes uruguaios. Escanteio, Zacaria Labiá de quem bate. Zacaria vem para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians. Para você ligado no futebol Bandeirantes, seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Número do campo de ataque, vem para o toque de bola contigo novamente. Recolhe o time corintiano, levantamento na boca do gol, saiu no soco, vem para tirar a Guerre. A Guerre corta, volta o contra-golpe do time do Penharol, tenta partir do comando de ataque, aperta a zaga corintiana, vem para o toque de bola, o time do Corinthians ganha parcialmente a bola, ela volta no toque de bola curto e errado, vai embora para a linha de lado, lateral para o timão bater do seu campo de defesa, lateral para o time do Corinthians cobrar. O tempo atacado joga no seu time com a nossa seleção de ofertas. A conta fecha na loja, no app e no site. É tempo atacado. A bola volta com o time do Corinthians que domina no campo de ataque, vem para o toque de bola pelo setor de esquerda, vai para a finta, recolhe a jogada Labiá, ele prende Labiá, Zacaria, ele prende o lance curtinho, recolhe novamente no toque de bola com Matheus Pereira volta para Gustavo Henrique, que abre a jogada pelo meio de campo, já domina o time corintiano, tenta descer do comando de ataque, a abertura vem com o toque de Gabriel Paulista, 1-0 para o time do Penharol, gol marcado a 19 minutos desse primeiro tempo de jogo pelo Oliveira, capitão, a abertura vem para Pedro Raul tentou a tabela de forma errada, a bola volta, tira o zagueiro, corta, a bola volta com o time corintiano que já prende o lance no setor intermediário, recolhe o Corinthians com Matheus Pereira, ele vem para a finta, faz o break, prende a jogada, já solta para Caio César, é pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para a finta na direita, campo de ataque, finta no primeiro, finta no segundo, tomou rapa, e é o tipo de falta para amarelo que ele toma, aquele rapa por baixo ali, falta para o Corinthians. Do Oliveira, autor do gol da equipe do Penharol na disputa com o Caio César, que vinha fazendo fila por ali e agora concede ao Corinthians uma boa oportunidade de cruzamento. Lado direito do setor ofensivo, Labiá vem sendo o dono das bolas paradas. Se posiciona para a cobrança de falta o timão. E aí, Pretzel? Falta normal, falta de jogo, aliás, uma falta para cada time só. Um jogo limpíssimo contra dois campeões, envolvendo, é claro, dois campeões da América e do mundo. E o Aguerre pintou amarelo, o cabelo, uma faixa de amarelo ali na cabeça, hein? Por reclamação, o goleiro do Penharol... É verdade. Agora que eu reparei. O jogo vai ser retardado. Falta para o timão bater. Agora. Se posiciona, vem Zacaria Labiá para a cobrança de falta pelo setor de direita. Vem levantamento na grande área. É falta para o timão. Zacaria partiu para a bola, levantou no boca do gol. Pedro Raul tentou. A bola sobrou de frente. Ele não chega na bola. A bola volta com o time corintiano. É futebol raiz que você quer. Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. E vem para o toque de bola. Caio César domina para o time do Corinthians, vem para a finta, ele prende a jogada curtinha no setor intermediário, abre para Ala, prendeu para Angelini na esquerda, vem para o cruzamento, levantando o gol, toque de cabeça completamente pífio, ridículo, horrível, péssimo para a linha de fundo. E comentamos há pouco que o Angelini poucas vezes tem liberdade para cruzar, agora teve, mas executou muito mal o lateral esquerdo argentino do Corinthians, contrato só até o final desta temporada, ainda incertezas pela renovação. É o futebol, e o Pedro Raul no lance anterior, cara, ele errou a cabeçada, velho. Aí é difícil, hein? A tiara pode estar atrapalhando, que ele está usando também, né? Então, cara, que coisa, hein?
Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, Sil, você pode confiar, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados para você conferir. 34 minutos de bola rolando, 34 de bola rolando, etapa primeira de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você. Penharol vencendo Corinthians 0. Na Bandeirantes, quem vem para falar é você, diz aí. Alô, alô, Lucas Bueno. Na Sul-Americana, 3 jogos. Racing e Caracas vão... O Racing vai ganhando por 2-1 da equipe do Caracas. O Carabobo vai vencendo por 1-0 do Blooming. Logo mais, às 11 horas da noite, Macará e Alianza Atlético. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Caiu o Gustavo Henrique mal no chão, lance normal de jogo, e fica sentindo. Com a mão no quadril, camisa 13 do Corinthians, e aí preocupa, é claro, a imagem, porque o Corinthians segue invicto com o Fernando Diniz e essa dupla de zaga, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, mas ele está sentindo muita dor, parece até mesmo estar chorando. Camisa 13 do Corinthians, a ver se ele vai conseguir seguir em campo. E aí, Preto? Caiu muito mal, né? Ele é grandão, o Arezo é menor que ele, mas o Arezo chega na bola e ele pula para evitar o choque. Não foi falta, né? E ele acaba caindo. Ele acaba batendo com o quadril, dói muito. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com e vem pro toque de bola, tenta descer novamente o Pedro Raul, só cai. A bola foi solta, campo de defesa, tentou a finta, o árbitro está parando o jogo, marcando bola para o Corinthians bater no campo de defesa. Próxima área defendida pelo goleiro Hugo Souza, em um lance que o Pedro Raul retornava para defender como se fosse um zagueiro. É alto, consegue afastar e a posse fica com o Corinthians de novo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. E domínio do campo de defesa para ser jogando. Vem pro toque de bola novamente o time corintiano com Alan. Alan domina do campo de retaguarda. Vai para a finta, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda. Lança a jogada à frente no comando para André. André perdeu, vem pro domínio. Milans ganha a jogada para Alan. Alan domina para o time corintiano. Vai ser jogando lá atrás com o goleiro do Corinthians, que domina e sai jogando no seu campo de defesa. Pode contar com a qualidade, a durabilidade. Pode contar com a confiança. Se é Nakata, você sabe, pode contar. E 20 mão do campo de ataque, bola foi solta à frente, tentou o passe de bola completamente equivocado. Aperta o time do Corinthians, tenta ganhar. Caio vem para fazer a falta, tá parado o jogo. Tá marcada a falta do Caio César, campo de defesa para a equipe do Penharol bater. Para cima do Darias, que estava na disputa com 37 do Corinthians por ali, voltando para marcar como se fosse um terceiro lateral da equipe do Penharol. Caio César cai no golpe, faz a falta, campo de defesa Penharol. Com a Mafri, todo caminho mais seguro, só vai, fale com seu corretor. O tempo não para, Bandeirantes marca. 37 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você. Penharol tem um gol marcado pelo Oliveira, seu capitão, depois da cobrança de escanteio do Trindade. 0 para o time do Corinthians, diz aí Lucas Bueno. O Campeonato Brasileiro volta neste final de semana, com São Paulo e Botafogo, Vitória Internacional, Mirassol e Fluminense e Grêmio e Santos, terminando com Flamengo e Palmeiras. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes. Pedro Raul na frente, perde o lance, fica no chão, caído, pedindo falta. O juiz manda ele levantar e jogar. E vem pro toque de bola, tentou descer na marcação. Laxalt põe para fora a bola. É lateral pro Corinthians bater pela direita no campo de defesa. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. É Wonder Brasil. A bola já volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians pelo setor de esquerda. A abertura vem com toque de bola, Coutinho na intermediária para André. André recolhe depois do toque do Angelelli, abriu para Alan. Alan chama para jogar Gustavo Henrique. Ele prende para o time corintiano, fica sem opção de jogo. Tenta o levantamento à frente, já solta pelo setor de esquerda. Labiá pediu. A abertura vem para André. Dá o tapa na bola, já parte pelo comando de ataque. Labiá abriu para o setor de esquerda para Angelelli, para Labiá. Prendeu Labiá Zacaria. Labiá Zacaria prende para o Corinthians para o toque de bola. Coutinho na intermediária com toque curto de Alan. Alan para Labiá Zacaria. Zacaria vai tentar o toque de bola. Recupera o Corinthians e sai jogando no seu campo de defesa com Alan. Seu novo tênis está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Daqui a pouquinho Ana Martins comanda o intervalo. Bandeirantes, Ana Martins está chegando já. Já domina do campo de ataque, vem para o toque de bola, Coutinho no meio.
Recorde Corinthians, levantamento para ninguém, à frente, para volta com o time do Penharol, que está jogando no campo de defesa. O banco do Corinthians aí, Fabiane, que não tá dando para aguentar, o time ruim. Mateuzinho, André Ramalho, Bidon, Garro, Yuri Alberto, Ranielli, Carrilho, Charles, Guinegão, Dieguinho e Linda. E vem Caio César, tentou a finta no primeiro, finta no segundo, não consegue passar, Laxalt tira do meio do campo de defesa, ou seja, o banco de reservas é o time titular, certo? Exatamente. No futebol, Hugo, será que ficou muito abalado depois da não convocação, Pretzel? Inclusive divulgou um vídeo onde ele tá vendo a convocação, não vê o nome dele e ele acabou, não sei por que ele quis fazer isso também. Talvez para se humanizar ou para passar um recado de que ele tá superando, né, essa derrota profissional. De profissional por culpa dele, que ele tá mal no gol do Corinthians. Concordo totalmente contigo. Eu acho que a ausência dele na lista, ela foi correta, porque nesse ano de 26 ele não teve boas atuações até agora. Os 2 gols que ele tomou contra o Botafogo também no domingo, nós fizemos o jogo, ele disse que não falhou, até não gostou da pergunta fora, né? E vem para o jogo o time do Penharol, entrada na grande área, dominou, girou, bateu pro gol! Gol! Mas está impedido, bandeira no gol do Penharol. Seria o segundo gol do jogo. A ver a repetição da jogada em uma triangulação pelo meio-campo. Me parece que é acionado o Arezzo em condição de impedimento. Mas vale destacar, a gente estava falando sobre o Hugo Souza. Espalma para dentro o goleiro do Corinthians nesse tento bem anulado da equipe do Penharol. Então você está entendendo por que o Hugo não foi convocado? Porque passa um péssimo momento. O goleiro reserva do Corinthians quem é? É o garoto. Cauê. Foi bem quando testado. Eu vou dizer pra você, esse moleque. Ele poderia ter posto o Cauê hoje também. Também. Poderia ter colocado o Cauê, sim. Você tá certo, Pretzel. Do meio do time do Corinthians, tenta ser jogando, vem pro toque com o Matheus Pereira. Abriu pelo setor de esquerda para Angileri. Angileri dominou pro Timão, girou, pode soltar para Matheus Pereira, tentou o toque para André. André girou, vem Corinthians, bola batida pro gol. Passa a direita do gol, o chute do Milan. Eu tive impressão até de acontecer o desvio. Seria o gol de empate pro Corinthians, seria escanteio pro Corinthians. O juizão tá dando que tiro de meta, é isso? Errou, hein? A primeira sinalização dele é de tiro de meta, apesar dos protestos corintianos. Foi bem o Labiá na jogada, acionando o André como se fosse um pivô. E o Milan seria candidatíssimo à lei do ex, formado pela equipe do Penharol. Tira a tinta da trave do Aguerre, quase o Corinthians empata. E correção do árbitro, escanteio. Labiá. Escanteio, o Timão vem Labiá para a cobrança. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Escanteio, Timão, levantamento na grande área, tentou o toque de cabeça. Gabriel Paulista não chega na bola, toque errado. A bola volta no toque de bola lateral para a equipe do Penharol bater. O Corinthians vai marcar a pressão. Tenda atacado, craque em economia e sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app e no site. Tenda atacado, tá caído o Aguerre. Ele coloca a mão na altura do quadril por ali em alguma disputa pelo alto. O goleiro do Penharol nesse escanteio vai sentindo e vai sendo escoltado por ali pelo Goulart, pelo Lemos e pelo Trindade, companheiros de equipe auxiliando o goleiro Aguerre, experiente do Penharol. Ô Pretzel, esse tipo de jogo o time reserva mostra a fragilidade do elenco do Corinthians, hein? Sem dúvida. Tanto é que alguns jogadores estão com uma dificuldade enorme. O Labiad, ele fez a primeira boa jogada dele, como disse o Fabiani, que foi uma jogada de meia, puxando a bola do lado esquerdo e jogando no André, que fez a função de pivô. Então o melhor lance do Corinthians que quase empata o jogo. E por que, Ulisses? Porque o time do Penharol é fraco. É só apertar que o time do Penharol vaza. A defesa não é boa e o meio de campo está ganhando as divididas com o Corinthians muito mais no pé de ferro do que em qualquer tipo de qualidade. Então, 1-0 é mais a eficiência na bola aérea, porque o Corinthians melhorou um pouquinho depois da parada técnica. No futebol da Bandeirantes, já Ana Martins vem para comandar o intervalo. Bandeirantes para você. É lateral para o time do Penharol. Bater na lateral, foi cobrado. Bola foi junto, frente do comando de ataque. Sobra a zaga, afasta o time corintiano. Bola volta no toque de bola, Coutinho na intermediária. Aperta no toque de bola, vem para tirar. Gabriel Paulista dá um pico na bola, ela vai quicar para Hugo. No alto, o goleiro Corinthians. Pode pegar, Hugo. Não foi bola recuada, mas que... Rapaz do céu, que falta de experiência. E o Hugo, que momento do Hugo, né, cara? Levanta a frente no comando de ataque, tenta o toque de bola. Impressionante, Pedro Raul. Gente, eu queria que o Pedro Raul fizesse 5 gols hoje, juro. Mas é impressionante como ele é ruim de bola. Ele não tem 5 gols pelo Corinthians. Ah, é mentira. Em mais de 60 jogos.
E vem, Timão, quem sabe faz um agora. Pedro Raul domina o time do Corinthians na esquerda, vem pro toque de bola com o Labiá. Ele prendeu, soltou, jogada curtinha novamente para Andileri. Andileri cruzou o toque de cabeça do Caio César do alto. Pega o goleiro Aguerre. Na primeira defesa do goleiro da equipe do Peñarol, por consequência, a primeira finalização certa do Corinthians. O baixinho, o Caio César, até direciona o cabeceio, mas ele vai fraco demais. Uma defesa plástica do goleiro uruguaio. Permanece 1-0 Peñarol, reta final da primeira etapa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima. E o número time Curitiba tentou descer. Vem Milans, toca na bola. Milans está jogando até bem, hein, Pretzel? Verdade. Melhor jogo dele dos poucos que ele já fez. Porque em outras oportunidades ele foi escalado e não foi bem. Tanto é que o Diniz chegou a improvisar o Ranieri contra o Vasco, porque não tinha confiança nele. No futebol da Bandeirantes, Lélio Teixeira tá ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola já volta no toque de bola, Coutinho novamente, recolhe no campo de defesa, domina no campo de retaguarda para ser chegando, prende o lance, o time do Corinthians, levantamento, vem à frente no toque de bola, Coutinho, Caio, recolhe novamente, Caio César para o Corinthians, abriu na esquerda, câmara de ataque, deu para Angileri, Angileri corta para dentro, volta a jogar a Coutinho na intermediária, recolheu Gustavo Henrique, ele prende o lance, solta para Alan, Alan domina para o time do Corinthians, tenta enfiar a jogada pelo comando de ataque, soltou no comando, vem cruzamento do Pereira, levantou na boca do gol, vai sair o gol do Corinthians, bola tocada, Pedro Raul, tirou o gol do Timão! O Andréia fazendo o gol, o Pedro Raul tirou o gol do Corinthians! E vem Corinthians, bola solta, André dominou, lançou à frente, Minas tentou o toque de bola, não consegue, Caio César tentou chegar, faz do zagueiro! É impressionante! O Andréia fazendo o gol do Corinthians, cara! O Pedro Raul tirou o gol, dentro do gol praticamente. A bola ia entrar, ele não faz e tira o gol ainda, o Fabiani. Estava embaixo da trave, não tinha nada que impedisse o André de marcar o gol, a não ser Pedro Raul. Permanece 1-0 o Peñarol, apesar da pressão corintiana na reta final. Meu Deus, Pretzel. De vez em quando tu tem razão, viu? Quando tu pega no pé de alguns jogadores, ele tirou o gol do André. Ele atrapalhou quero que ele o gol. faça gol, não tem problema. Impressionante. Agora, Cara, aquilo que eu falei, o time do Peñarol é fraco. A defesa, a defesa vaza. É só apertar que vaza a defesa. E o goleirão também não é dos melhores. Isso ficou comprovado no jogo aqui de São Paulo, que o Corinthians venceu por 3-0 com facilidade. Então o Corinthians aperta. Foi 2-0? Pô, achei que tinha sido 3, cara. Anulou um gol, né? Sim, do André. Ah, isso. Anulou o gol do Lingard. Então é o seguinte, ó. O time que jogou aqui foi um time totalmente aleatório do Peñarol. O Corinthians passou por cima. Esse time que está ganhando do Corinthians é um time fraco. E o Corinthians com os reservas, quando apertou, quase empatou o jogo. Então, é isso que tem que fazer o Corinthians. Correr um pouco mais, que o time do Peñarol dá espaço. Ana Martins, já com o intervalo Bandeirantes para você. Vou falar pro seu Hugo, tá igual aquele produto, né? Bateu, tomou. Vitamina. Era bom, hein? Ainda existe, né? Leite condensado. Que é isso? Tomava na lata. Na lata, né? Não fazer faço. o buraquinho na lata. Que coisa linda. Hoje não tem mais lata, não pode mais, né? Não pode? Não pode. Acho que tem, sim. Vou trazer para você. Não, precisa, cara. PIB alto, precisa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Mas que mascarado, só porque é rico. Levantamento à frente quando ergue o braço o árbitro. Termina o jogo no primeiro tempo. Termina o primeiro tempo de 0 para o time do Corinthians, 1 para o Peñarol, 1 para um Peñarol, 0 para o Corinthians. Na Bandeirantes, sabe quem está chegando? Sabe quem está chegando na Bandeirantes? É ela! Ana Martins, aqui 1-0 pro Peñarol, Ana. Valeu, Ulisses! Ulisses Costa, que narrou para você, ouvinte Bandeirantes, você que acompanha a gente com imagens aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Esse primeiro tempo de um jogo de muita confiança para o Corinthians e o jogo da vida do Peñarol, que saiu na frente, né? Uma jogada que saiu ali do escanteio, acabou no cabeceio do Oliveira, que abriu o placar. Peñarol 1, Corinthians 0. Já vou chamar o Luiz Fabiani, que está acompanhando essa saída dos jogadores aí nesse primeiro tempo, para saber se Diniz muda ou não nessa volta. Boa noite para você, prazer estar junto com você nessa transmissão, Fabiani.
Boa noite, Ana, para você e a todo mundo que agora fica com o intervalo inteligente da Bandeirantes. Você falou em jogo da vida pelos lados do Peñarol e foi essa a reação, esse o frisson do estádio ao soar do apito do árbitro do jogo, Piero Mazza, para o intervalo. Pelo lado do Corinthians, alguns representantes do banco de reserva abordando o quarto árbitro do jogo, também chileno, o Matias Riquelme, para contestar a falta de um cartão amarelo. Confesso que não consegui identificar exatamente em qual lance pediram cartão amarelo ao jogador da equipe do Peñarol. Então, corintianos insatisfeitos com o que rolou nesse primeiro tempo no campeão del siglo, mas o torcedor pode ficar um pouco mais animado para a etapa final. Muitos dos considerados titulares estão no banco de reservas e à disposição para os 45 finais, Ana. É isso, Fabiane, se arrancar pelo menos um empate aí do Peñarol, né, em Montevidéu, se garante como primeiro colocado antes mesmo dessa rodada final, e aí vai enfrentar o Platense dia 27, daqui a uma semana na Arena Corinthians, né? É isso, falta um ponto para o Corinthians. Se não vier hoje, pode ser contra o Platense, que vai ser suficiente para garantir a liderança do grupo. A liderança geral, em caso de derrota, fica muito complicada para o Corinthians. Pois é, a gente não imagina esse cenário num jogo de muita confiança, apesar de não ter a grande maioria dos titulares em campo, mas o que se espera é que os jogadores que tenham uma oportunidade, né, de mostrar o seu futebol, joguem com tudo o que não está acontecendo, né, Pretzel? Que prazer fazer minha primeira jornada com você. O prazer é meu, Ana. Que uma honra e uma alegria. Seja bem-vinda sempre conosco, né? E o jogo não foi bom, né? A gente estava comentando fora do ar aqui, uma dificuldade tremenda do time do Corinthians, porque tem horas é o seguinte, ó, o elenco do Corinthians é bom? Não. O time do Corinthians completo é bom? É. O time completo do Corinthians é bom, até quase muito bom para a realidade brasileira. Se o Memphis jogar, o Yuri Alberto em boa condição, o Garro voltando a jogar o que tem jogado. Então o time é bom. Agora, o Hugo Souza, comentamos aqui, parece um pouco, sabe, aéreo. Né? Tudo bem que ele quis mostrar uma humanização, dá para dizer assim, né? Com a ausência dele na lista. No momento que saiu o anúncio do Carlo Ancelotti, ok. Né? E não é tipo aquilo ali, é uma tentativa realmente ele mostrar o sentimento que ele ficou, mas ele está trazendo isso, acho, para dentro do campo, porque o gol que o Peñarol faz aos 19 é uma bola aérea que ele poderia ter saído em cima. Então ele fica parado tentando adivinhar. Não vai acontecer nada. Aí o Max Oliveira dá a casquinha, quando ele vê a bola quica na frente dele, entra. Então não teve jeito realmente dele pegar. E depois ele falha num gol anulado do Peñarol. Nós estávamos conversando sobre isso aqui, bem na hora que a gente estava falando da situação dele, por que ele não foi convocado. O Peñarol teve um gol bem anulado, mas na origem do lance o Guarez está impedido. Mas o chute do jogador do Peñarol, do Togni, o Hugo Souza aceitou. Então se o gol fosse validado, seriam duas falhas. Ainda bem que o gol foi anulado. Então, esse 1-0 do Peñarol, o jogo tecnicamente é fraco, né? Fraco. Teve a parada técnica para hidratação, que a gente chama de parada técnica, porque ali ele pode ajustar. Ali o Fernando Diniz trouxe um movimento diferente do time do Corinthians. O Corinthians melhorou depois da conversa com o Fernando Diniz. Até os 23 só deu o Peñarol, Corinthians errando demais, o Alan muito mal, o Labiade não tinha tocado na bola, o Caio César entrega a marcação, o Pedro Milans até marcando bem, mas não apoia muito bem. Então o time do Corinthians não fez praticamente nada. Depois da parada melhorou. Perdeu um gol com o Pedro Milans, que a bola desviou no zagueiro, senão entraria. O Pedro Raul errou na narração do Ulisses com razão. Quando o André chuta a bola ia para o gol, bate nas costas do Pedro Raul mal colocado. E o Caio César entrou no jogo, tendo vitórias pessoais sobre o seu marcador. Então o Corinthians melhorou. O empate até poderia ter acontecido por essas duas oportunidades que eu falei. Mas o jogo em si, se tratando de 2 campeões da América e 2 campeões do mundo, é um jogo fraquíssimo tecnicamente, de fase de grupos de Libertadores. Ana. Não, e você sinalizou muito bem, Pretzel, em relação a essa parada técnica, né? Dessa virada de chave aí do Corinthians. A bola até chega na intermediária, chega ali na grande área, mas não acontece a finalização. Quando era para ter o gol, o Pedro acabou atrapalhando tudo, teve aquele imbróglio, né? Você acha que foi com muita confiança para esse jogo ou até menosprezou um pouco a partida, né? Para não resolver a história logo no primeiro tempo, por parte da equipe do Corinthians? Eu acho que foi mais o empenho do Peñarol, porque o Peñarol é um time fraco, né? Aqui foi 2-0, a Tis tinha falado em 3, que teve um gol anulado, que eu tinha me esquecido. Então o Peñarol está em último no grupo. Só que essa vitória do Peñarol, o Peñarol vai para a última rodada ainda vivo matematicamente. O Peñarol vai receber o Santa Fé e o Platense pega o Corinthians aqui. Então se o Peñarol ganha hoje, ganha do Santa Fé e o Platense perde para o Corinthians, o Peñarol se classifica. Por incrível que pareça, porque o Peñarol é o cabeça de chave do grupo. O Corinthians não é o cabeça de chave, o Peñarol que é o cabeça de chave. Mas o time do Peñarol é muito fraco, ainda que tem um bom treinador como o Diego Aguirre. O que faltou ao Corinthians? Faltou um pouco mais de qualidade, de aproximação e dos jogadores tabelarem mais.
Pedro Raul, por exemplo, é aquilo que a gente falou antes do jogo. O Ulisses perguntou, por que o Guinegão não joga? O Guinegão tem uma outra característica, né, de sair um pouco mais. Acho que o Guinegão seria melhor para esse tipo de jogo. Melhor, porque a defesa do Peñarol fica trombando com o Pedro Raul e na bola aérea até consegue ter algum sucesso, mas por baixo é uma defesa que vaza. Então, quem sabe agora o Diniz mude no intervalo para que o Corinthians, pelo menos, não perca a partida. Tá, então, a análise de Alexandre Pretzel no nosso intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. Lembrando que você agora acompanha todas as emoções das nossas jornadas esportivas e também, né, de toda a programação da Bandeirantes em 107.3 em São Paulo e região metropolitana. Você que não salvou ainda na memória, no dial aí do seu carro, no rádio da sua casa, onde for, 107.3. Já desde sexta-feira passada estamos em nova frequência. Acompanhe sempre a programação e a nossa jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Esse é o nosso intervalo inteligente. Daqui a pouquinho a gente volta para mais 45 minutos de Peñarol 1, Corinthians 0, rodada 5 da fase de grupos da Libertadores. Futebol é na Bandeirantes. Bandeirantes. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Vamos falar de nível técnico? O Brasileirão Série B está de volta na ESPN. Assista mais de 300 jogos ao vivo pelo plano premium do Disney Plus. Quem sobe? Quem desce? Quem vai virar herói? Quem vai virar meme? Na série do futebol raiz, tudo pode acontecer. E tem coisas que só acontecem na Série B. Assista pelo ESPN com o plano premium do Disney Plus. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. É Vonder. Você precisa trabalhar, de ferramentas eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. É Vonder. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima.
torcida brasileira. Brasil! O Tenda Atacado joga no seu time. Seja do time da despensa cheia ou do time do comércio. Você já sabe. Aqui tem as melhores marcas, preço baixo de verdade e economia para a torcida inteira comemorar. Com a seleção de ofertas do Tenda, a conta fecha na loja, no app e no site. Tenda Atacado, atacarejo de verdade há 25 anos. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Trindade para cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Penharol. Bater para você ligado na Bandeirante. Trindade partiu para a bola, correu, bateu, toque de cabeça. De escanteio perfeito. Tá aí o gol que abriu o placar no campeão del siglo. Jogo válido pela fase de grupos, rodada 5 da Libertadores. Penharol 1, Corinthians 0 por enquanto nesses primeiros 45 minutos. Um jogo que tinha tudo para o favoritismo do Corinthians, né? Invicto na competição, líder do grupo E. E aí o Penharol, o jogo da vida do Penharol nessa edição da Libertadores, foi com tudo, realmente, como o Pretzel falou agora há pouco no intervalo inteligente da Bandeirantes, deu tudo de si, poderia ter feito 2-0 inclusive nesse primeiro tempo, e a gente vai esperar para saber como voltam as equipes, né? Se vai ter alguma alteração do Diniz ou por parte do Aguirre, né, na equipe do Penharol. Por enquanto vou chamar o nosso plantão esportivo com o Lucas Bueno, porque rodadas da Libertadores e da Sul-Americana também acontecendo hoje, né, Lucas? Boa noite para você. Boa noite, Ana, todos que nos acompanham neste intervalo de Penharol 1, Corinthians 0, exatamente. A última rodada, a última fase da quinta rodada da Libertadores ali acontecendo, quinta rodada da fase de grupos. Alguns jogos pela Libertadores, o Independente Rivadavia ganhou de 4-2 do Lagoaíra. A Universidade Católica ganhou empatando em 0-0 com o Barcelona do Equador. Na Sul-Americana, o Puerto Cabello empatou em 1-1 com o Juventude do Uruguai. O Atlético Mineiro vence com gols de Renan Lodge e Bernat por 2-0 em cima do Cienciano. O Racing vai ganhando de 2-1 do Caracas, o Carabobo ganhando de 1-0 do Blooming e o Macará joga às 11 horas da noite contra o Alianza Atlético, Ana. Obrigada, viu, Lucas? Lucas Bueno aqui no nosso plantão esportivo, rodada de Libertadores nessa noite de quinta-feira. Deixa eu chamar aqui o Fabiane. Temos algum sinal aí das equipes voltando, Fabiane? Temos o Penharol de volta no campo de jogo, aparentemente sem mudanças pelos lados do técnico Diego Aguirre. Ele mesmo, trabalhou no Atlético, no Internacional, no São Paulo, em solo brasileiro. Ídolo do Penharol como técnico e como jogador. Hoje comandante numa situação menos pressionada do que em outro momento da temporada. Caso não perca para o Corinthians, serão 5 jogos consecutivos sem saber o que é perder pelos lados da equipe do Penharol. Corinthians sem sinal no campo de jogo, a ver se o Diniz vai colocar algum dos considerados titulares para esse segundo tempo. Diego Aguirre, Ana, que foi um gentleman quando trabalhou aqui no Brasil, treinou o Inter 2 vezes e foi bem no Inter nas 2 vezes, melhor na primeira que na segunda vez. Aqui no São Paulo ele foi centroavante do São Paulo, treinou bem o São Paulo, foi um ano que ele chegou até a liderar o Campeonato Brasileiro, mas depois não teve elenco, e aí o time ficou muito para trás, ele acabou não resistindo. No Santos é que realmente ele não foi bem, porque no Santos ele teve apenas 5 jogos e no ano que o Santos acabou sendo, caindo para a segunda divisão, sendo rebaixado naquele momento, estava num momento instável. Ele só ganhou um jogo dos 5, foi contra o Grêmio por 2-1. Então é um cara muito legal. No Atlético Mineiro ele foi bem, foi campeão mineiro. E no Inter, na primeira passagem, ele foi semifinalista da Libertadores. Acabou perdendo para o Tigres do México, né? E levou o time do Inter quase à decisão do título mais uma vez. Então é um cara que eu respeito demais.
já foi cotado para a seleção uruguaia, mas por questão política nunca foi escolhido como técnico da seleção, por incrível que pareça. Então, acho que ele merece respeito da opinião pública brasileira. Né, se não me engano, assumiu o Peñarol em 2023 e a terceira passagem dele pelo Peñarol, né? Então ele já está completando 3 anos, ele tem contrato até o final de 27. Então acho que é um trabalho que ele está fazendo a longo prazo para ver se realmente ele consegue trazer melhores resultados para o Peñarol, que foi uma potência sul-americana. Já teve cada timaço realmente e foi campeão mundial em 1982 contra o Aston Villa. Esse Aston Villa que foi campeão da Liga Europa perdeu para o Peñarol em 82 na decisão do Mundial no Japão. Rapidinho, você mudaria ou não agora se você fosse o Diniz? Eu mudaria uns 5, né? Mas ele não vai fazer isso. Infelizmente ele vai manter o mesmo time, porque ele é um pouco conservador, até para valorizar os jogadores que ele escala desde o início, né? Então vamos ver se o Corinthians melhora no seu segundo tempo. Times de volta com você, Ulisses Costa. Vai para o segundo tempo de Peñarol e Corinthians. Muito bem, vai começar o segundo tempo do jogo. Para você ligado aqui no microfone da Bandeirantes, apita o árbitro, toca na bola o Corinthians, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na... O microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Domínio do campo de defesa para sair para o toque de bola novamente. O time do Corinthians tenta recolher. Bom, não mudou o Corinthians, eu até mudaria. E aí o Labiade, que é um jogador que realmente não apareceu, está recebendo uma oportunidade nesse momento. Fez um primeiro tempo absolutamente razoável, né? Que é um amigo do Memphis. O Memphis deve voltar quando, Fabiano? Deve voltar contra o Galo? Então domingo teremos o Memphis em campo. Será? Domínio do campo de ataque, vem para o toque de bola, mas naquela passada, né? Porque vai para a Copa do Mundo, não vai dividir bola. Aí é que tá, não pode tirar o pé, porque é um jogo importantíssimo pro Corinthians. A bola volta com o Timão, domínio pelo setor de meio de campo, recorde do Corinthians com Manabra, jogada contigo no setor de meio de campo com Gustavo Henrique. Ele prende o lance, balança em frente a Samarcatão, vai tentar o toque de bola contigo pelo setor de esquerda. Abriu a Angeleri. Angeleri domina para o time do Corinthians, levantou jogada, cruzamento do Matheus Pereira na grande área. Ninguém chega para tocar da bola para ganhar o lance. Domina novamente o time do Peñarol, como você disse, hein, Précio? Que zaga ruim. A zaga é ruim, é fraca, é só forçar que eles vazam mesmo. Agora tem um bom jogador, que sabe quem é? O Leandro Fernandes, que acabou se machucando, o craque do time. É um jogador que foi cobiçado por outras equipes, mas teve uma lesão de ligamento cruzado e acabou dando um problema danado para o Diego Aguirre. O Aguirre lamentou demais a lesão do seu principal jogador, que está fora da temporada. E vem Corinthians pelo setor de esquerda, agora a jogada vem cruzamento dentro da grande área, Labia tentou bater, ganha escanteio, a bola explode no golar. Escanteio para o Timão bater pelo setor de esquerda de ataque. E agora próximo de onde estão os torcedores do Corinthians que viajaram a Montevidéu, na esperança de um gol. Quem sabe agora na bola parada, Labia posicionado, perna direita, lado esquerdo, setor ofensivo do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vem para o levantamento à frente, vem para a cobrança de escanteio, escanteio novamente para o time do Corinthians bater. Labia para a cobrança e confusão todo lance na área, hein, Fabiane? Libertadores é assim, troca de empurrões dessa vez e mais uma. O André envolvido por ali, assim como o Gustavo Henrique, 3 gols na Libertadores, vai cobrar o escanteio. Escanteio para o Timão, escanteio vai ser cobrado pela esquerda, levantamento na grande área, o toque de cabeça. O Pedro, gente, desculpa, meu. O cara é uma piada, o Pedro Raul. É uma piada um cara como esse vestir a camisa do Corinthians, cara. Cara, a bola veio nele para matar no peito. Ele não consegue chegar na bola. Ele não chega na bola, ele não consegue se livrar da marcação. Ele não consegue, ele é alto, ele não consegue pôr o corpo à frente e impedir que o cara segure ele. Ele é um João Bobo na área, Pretzel. O João Bobo ainda se movimenta, pelo menos, né? Essa que é a realidade. O João Bobo vai para frente e para trás. E ele fica estático no lance, tentando ganhar no corpo, né? Porque ele é muito grande, mas ele pode fazer mais, né? O Pedro Raul não jogava tão mal assim. Eu me lembro dele no Goiás, muito bem no Goiás, no próprio Botafogo, lá atrás, no início dele. Ele é de Porto Alegre, ele começou no Cruzeiro, que é um time que está na zona de acesso hoje. Então é o seguinte, ó. Ele não era tão ruim assim, né? No Corinthians, realmente, ele dá na bola. Cabos Elétricos Sil é líder do Brasil. Sil, você pode confiar. Eu vou dizer pra você uma coisa. Ele pode até fazer gol hoje, não tem problema, porque tá em campo, qualquer um pode fazer gol, né? Sem dúvida, né? Então tem que cruzar a bola ou tentar fazer alguma tabela, porque o que o André fez naquele lance que o Corinthians perdeu o gol, fazer o pivô dentro da área, o Pedro Raul pode fazer, mas não consegue fazer, a bola dá na canela. Impressionante isso. Hoje você não passa frio hoje, viu? Sabe por quê? Porque
que tu tá coberto de razão. É futebol da Bandeirantes para você, foi bem, Précio. Domínio do time do Corinthians, tenta descer pelo setor de esquerda com Angileri, gira para André. André recolhe para o time corintiano, para Angileri. Angileri domina pelo setor de esquerda, campo de defesa, prefere voltar a jogada com Gustavo Henrique. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 distribuidoras em todo o país. É Braspress. Acesse braspress.com. Abra a volta no toque de bola, tenta ser jogando, já recolhe contigo novamente o time do Corinthians, domina no campo de defesa, recolhe no campo de retaguarda para ser jogando, prende o lance novamente o time corintiano para ser para o jogo, tenta o toque de bola contigo no setor de esquerda, avisa, tio. A abertura vem pelo comando de ataque, vai para o toque de bola pelo setor de esquerda, prende o lance o time corintiano. A abertura do comando, dominou novamente, vem para a finta, recolhe a jogada, Angileri tenta o toque de bola, escapa, Alan, tentou o passe completamente errado. Agora o tal do Matheus Pereira também, hein? Esse é jogador do Marcelo Paz, né, Fabiano? Negócio impressionante, né? Foi um pedido do Dorival atendido pelo Paz, emprestado ao Corinthians até o final do ano, opção de compra de 7 milhões de reais. Não dá para devolver já? A bola volta no toque de bola, domina o time do Corinthians, tentou ser jogando com o André, que ganha lateral. Lateral para o time corintiano, bater da esquerda, campo de defesa. Motopeças de qualidade, a Nakata, conte com desempenho, a confiança da marca líder em suspensão também em motopeças. Nakata pode contar. A bola volta no toque de bola, já recolhe novamente o time do Corinthians para ser jogando. A abertura vem para o seu campo de retaguarda, tenta o levantamento à frente, o timão. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo de retaguarda, vem para a finta, prende o lance da esquerda, já abre a jogada, Gustavo Henrique, domina para o time corintiano, enfiou jogada na velocidade, tenta chegar o time do Corinthians, recolhe, vem para cima da marcação, tentou ganhar a jogada, Pedro Raul briga, perde o lance, a bola volta com o time do Corinthians, Angileri ganha, recolhe no campo de defesa, vem para o toque de bola, o time do Corinthians recolheu novamente no toque de bola com o Matheus Pereira. Nossa senhora, o Matheus Pereira deu a bola de graça para o time do Penharol, Darias domina, ele parte em velocidade e vai tentar o toque de bola pelo setor de esquerda, vem para o break, empurra a jogada pelo setor de ponta, abriu novamente para Escobar aprendeu, soltou pelo setor de direita do campo de ataque, abre o lance à frente, um Pierres vem para a finta, recolheu novamente, cruzamento na boca do gol, chegou o time do toque de bola, frente, rasga a zaga do Corinthians, ganha e tenta descer em contragolpe, erra o domínio, agora domina em velocidade e tenta descer novamente o time do Corinthians com toque de bola, Coutinho na intermediária, abriu no meio, partiu pela ponta, prende o lance curto à frente, domina o time corintiano para Labiá, ele prendeu, girou, bateu pro gol, passa a esquerda do gol, vai embora para a linha de fundo, chute do Labiá, tiro de meta para a equipe do Penharol, bater o Corinthians quase empata. E o jogo fica lá e cá, no vacilo do Matheus Pereira, o Penharol quase amplia, e aí o Corinthians recupera, em transição, contra-ataque, o Caio César aciona o Labiá pelo lado esquerdo, sem velocidade, corta e bate, ela não vai com tanta força, mas vai com direção, tira a tinta da trave defendida pelo Aguerre e permanece 1-0. Com a Mafre, todo o caminho é mais seguro, só vai, fale com seu corretor. Précio, chega bem o Corinthians agora, hein, E o Labiade, tecnicamente ele não é ruim não, viu? Tecnicamente, Zacarias Labiade. Então dá para escolher, Zacarias ou Labiade. Então é o seguinte, ó, o Labiade quando dominou a bola... Labiade o que é? Labiá, rapaz. Ele é francês, é por isso? É. Então tá bom. Tu que formou na Aliança Francesa, é verdade. Estudou no Palácio de Versalhes. Mas só para deixar claro, viu? Que o Labiade tentou tirar a bola do Aguerre e quase que ele faz o gol. Esse jogador não é desprezível tecnicamente, mas a falta de ritmo dele é visível, né? Ele não é um jogador intenso como ele foi durante a carreira. E vem Corinthians insistindo, já empata. E vem pro toque de bola o time corintiano. A abertura vem para Gustavo Henrique, ele prende o lance pro time do Corinthians, gira a jogada, atrapalha pelo meio de campo, Coutinho com Labiá. Labiá domina a jogada pelo setor de ponta, recolhe pro time corintiano, vai pra finta na esquerda, já prende, vem Caio César, recolhe pro time do Corinthians, gira a jogada, abre pelo comando de ataque, tentou o toque de bola para Alan. Alan domina pelo setor de direito do campo de ataque, domina o time do Corinthians, tenta descer. Milans pediu, girou para Alan. Alan recolhe pro time do Corinthians, se afasta o Corinthians da área, vem pro toque de bola o time corintiano, recolheu do campo de ataque, vem pra finta. Domina o Corinthians, entrada na grande área, bom passe de bola, mas erra o passe de bola o André, que coisa o André, hein? Na tentativa, no pivô por ali, um corta-luz que ficou pelo caminho e agora o Penharol responde. E tentava descer o time do Penharol, mas vem para tirar o melhor do Corinthians, tira dali Gustavo Henrique, ele tira para a volta com o Labiá, domina para o time corintiano, para ser jogando pelo seu campo de defesa, abriu da esquerda, soltou para Angileri, Angileri domina novamente, vai para o toque de bola o time corintiano, abriu para Labiá, tenta o toque contigo na intermediária, recolhe novamente, vem para finta o time do Corinthians, tentou passe de bola, Pedro Raul partiu, mas já estava impedido, ninguém lançou, a abertura vem pelo setor de direita, recolhe o time corintiano para descer com Gabriel Paulista, Corinthians empata já o jogo, presta atenção no que eu estou falando, domina o time corintiano,
Abertura para Labiá, já prendeu pelo setor de esquerda, câmbio de ataque, enfiou bom lance à frente no comando de ataque, tentou passe, a bola vai embora. Linha de fundo, Matheus Pereira não chegou, tiro de meta. E parecia que estava com o freio de mão puxado o Matheus Pereira por ali na tentativa de passe em profundidade do Labiá. Foi presa fácil da marcação da equipe do Penharol na figura do Escobar, lateral direito, que só escolta a bola em linha de fundo, tiro de meta para a equipe uruguaia. É futebol raiz que você quer. Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN, no Plano Prêmio, no Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. É bola, campo de defesa para a equipe do Penharol, sair jogando o placar do jogo de 1-0. Se posiciona para ser jogando. É bola novamente para o time do Penharol, bateu do seu campo de retaguarda, Aguerre. Aguerre vem para a bola, bate o tiro de meta, levanta para o comando de ataque, a volta com o time do Corinthians, que tenta ser jogando de forma completamente equivocada no toque péssimo de bola do jogador Gabriel Paulista. Mas volta o Corinthians, tenta o toque contigo no setor intermediário, viu o toque na mão, tá parado o jogo. Tá marcado, esquerda, ataque, falta para o time do Corinthians bater. Com toque na mão do Goulart, pelo lado esquerdo do setor ofensivo do Corinthians, falta bem marcada para cima do Matheus Pereira. É falta para o time corintiano bater. Falta foi cobrada, recorde pelo comando de ataque. Alan, ele prende o lance, soltou de esquerda, soltou novamente no toque de bola contigo na intermediária para Matheus Pereira, que abre para Labiá. Labiá abre para Alan, domina para o time do Corinthians no futebol burocrático do time corintiano. Toca de um lado ao outro. Abertura pela meia direita com Caio César. Vai para a finta da marcação, limpou, bate pro gol. Prensada a bola. Escanteio, Corinthians direita. E parece que o Caio César é o responsável no Corinthians por fazer algo diferente. Jogando aberto pelo lado direito, tenta a batida travada, vai para longe do gol defendido pela Aguerre, se perde em linha de fundo, escanteio, Labiá quem vem para ela. É o futebol da Bandeirantes para você, escanteio para o time do Corinthians bater. Timão quer o empate, tá perto do empate o Corinthians, vem para a cobrança de escanteio, vem Labiá, vem Zacaria, Labiá, Zacaria para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians, autorizado, Labiá, Zacaria para a cobrança de escanteio, vem Timão, levantou no gol, o goleirão falhou, a bola sobrou, bateu pro gol errado. Tentou de bicicleta, o André faz falta de ataque. O chute do Gabriel Paulista, me fala mais sobre isso. É, por isso que é zagueiro, né, Ulisses? O gol aberto, ele tenta dar uma espécie de voleio por ali, um arremate. Não, mas peraí, o cara é jogador de futebol, velho. A bola vai pra cima, tanto é que o André tenta reaproveitar a chance com uma bicicleta e não acerta nada além da cabeça do jogador do Penharol. Pretzel do céu. Olha, um jogo de horrores, hein? Horrores. E o jogador do Penharol, o número 21, Trindade. O Trindade, se o Trindade cai no chão e pretesta, né, um lance violento, é que acho que não teve força para derrubá-lo. Não teve força para derrubar, mas foi um lance perigoso. Aqui no Brasil era VAR e meia hora de debate aqui. Lá na Comebol segue o jogo, porque a arbitragem está muito boa, por sinal. É que o André diminui, a hora que ele viu que não chegaria na bola, ele diminui o chute, né? Em algum momento já diminuísse? Já. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. O time Corinthians vem pro toque, leva para o setor de direito do campo de ataque, prende no seu time corintiano. Você ligado no microfone Bandeirantes, Timão quer empate. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. Domínio do campo de ataque, o time do Corinthians na esquerda. Vem levantamento do Matheus Pereira na boca do gol, subiu o goleirão, cortou, tirou. A bola volta no toque de bola com o time do Corinthians, que domina novamente pela direita. Recolhe o time corintiano para ser jogando. Gabriel Paulista não vai dominar porque é ruim. Deixou sair para ganhar a lateral e garantir. Para não se complicar. O Gabriel Paulista, que agora devolve a bola ao meio-campo do Corinthians. A bola volta no campo de ataque pelo setor de esquerda. Prende Angeleri. Domínio para o time corintiano. Recolheu para André. Furou o domínio. A bola passou por entre as pernas do André. Domínio o time corintiano. Já tenta descer do comando de ataque. Vem para a finta. Tá na hora do Diniz mexer no time, hein? A abertura vem à frente no comando de ataque. Recolhe Labiá. Ele tenta o cruzamento. O Timão quer o gol. Pedro Raul. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu. Cara, desculpa os ouvintes da Bandeirantes, cara. Mas, meu Deus do céu. O cruzamento, eu não vou nem falar o que é isso, que eu não vou perder esse tempo. O cruzamento foi bom na cabeça dele. Ele errou o cabeceio. Foi bom o cruzamento. Foi na cabeça dele, do Pedro Raul. Tanto é que eu cara, eu não pego no pé de ninguém, cara. Eu quero que as pessoas vençam na vida, sério. Mas, pô, tem coisas que não dá, velho, pra suportar. Eu não vou ficar mentindo aqui. Eu vou falar a verdade, ô Fabiano, como sempre. E eu tive a impressão, num primeiro momento, que a bola teria batido no jogador do Penharol, mas não. Foi tranquilo. O Pedro Raul sozinho. E ele mesmo desvia para fora no lance grotesco
permanece 1-0 para o time uruguaio. Temos que falar sempre a verdade, né, Pretzel? Como eu faço. Não, sem dúvida. Tem um cara legítimo, sincero, verdadeiro, né? O verdadeiro. Agora tá mudando o time do Peñarol. O Pierre está sangrando. Mas não é ele que sai, né, Fabiano? Não é ele que sai, são 2 trocas na equipe do Peñarol. Sai o 13, o Darias, entra o 77, o Angulo. E sai o 4, o Goulart, entre o 22, o Alves. Trocas, portanto, no meio-campo e na zaga do Peñarol. E aí, Pretzel? E aí são substituições conservadoras, mais por questão física, eu imagino. Ó, tanto é que o Darias já sai pedindo pro cara chegar junto, pro colega chegar junto. Eu acho que é mais por isso, para ganhar mais o meio de campo, porque o Corinthians melhorou. O Peñarol recuou, tá dando a bola pro Corinthians e a defesa do Peñarol é fraca. E o Diniz não vai mexer no time, cara? Poderia. Mas também é o seguinte, ó, qual o nível de importância que ele está dando para o jogo hoje, né? Ele já abriu mão do jogo, teoricamente, com a escalação que ele colocou. Mas esse time do Corinthians está em campo, tem condição de empatar? Claro que tem. Então eu acho que ele vai esperar um pouco mais, até os 20, 25. Aí se o Corinthians não empatar, aí eu acho que ele vai colocar o Garro, o Yuri Alberto, talvez esses 2 jogadores. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Tá parado o jogo, é tiro de meta para a equipe do Peñarol, batendo para você ligado na Bandeirantes. O Tera mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 15 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores. Continua para você. Peñarol 1, Corinthians 0. E aí, Lucas Bueno? Na Sul-Americana, o Racing vai empatando em 2-2 com a equipe do Caracas. Já no outro jogo em andamento, o Carabobo vai ganhando por 2-0 da equipe do Blumen. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tenda Atacado, craque em economia, sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app e no site. Tenda Atacado. A bola volta com o time do Corinthians, tenta ser jogando, vem pro toque de bola. Nossa, que fogueira do Matheus Pereira. Do time corintiano, recolhe com o Alan, que sai jogando no campo de defesa. Abriu jogada da esquerda com o Matheus Pereira. Ele vem pro toque de bola com o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique domina pro Timão. Já tenta partir do comando de ataque, abriu para Labiá. Labiá prendeu para o setor de esquerda, quebra ataque, vem pro toque de bola o time do Corinthians, recolhe a jogada Angileri, tentou o domínio, tá parado o jogo, marcado lateral pro Corinthians bater. E daqui a pouco Yuri Alberto no Corinthians, jogador que pode se despedir do Timão no meio do ano, vai entrar na partida daqui a pouquinho, camisa 9. E aí, Pretzel, como você disse? Eu acho que ele vai tirar o André ou o Matheus Pereira, acho que ele não vai tirar o Pedro Raul, não. O Angileri, hein? É uma vergonha. O Angileri é uma vergonha. Ele demorou para renovar contrato. O que ele fez enquanto ele estava parado? Ele não treinou? Foi procurado pelo Internacional. Foi, mas pesadíssimo, sem ritmo, cara. Ele perdeu a força. Ele chegava até o fim do ano. Ele chegava com naturalidade na frente e marcava bem atrás. Ele não faz bem nenhuma coisa nem outra. O Garro vem daqui a pouco no Corinthians também. Garro e Yuri Alberto, 2 trocas no Corinthians. Acerta Alexandre Pérez. Eu achei que ele ia botar lá pelos 25, mas antecipou, né? Antes dos 20. No futebol da Bandeirantes, para você o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 17h30 jogado, segundo tempo de jogo, vem Corinthians, Timão, quer o empate. A abertura foi feita para Caio César, domina pelo setor de ponta, vai para finta, limpou, cruzou, levantou na boca do gol, vai fazer Pedro Raul, sobrou na cara do gol, bateu! Labiá, o Zacaria, gol! O cruzamento veio pro Pedro Raul. O Pedro Raul tentou tocar na bola. A bola morre no fundo da rede depois do toque do Labiá. O Corinthians empata o jogo. Gol, emoção maior do futebol. E essa emoção, Zacaria, que você proporciona, fiel torcida corintiana. André toca na bola, mas estava atrás da linha da bola. Ele toca na bola. A bola volta. Pedro Raul tentou bater. Bateu na bola em cima do goleiro. Ele chutou, mas a bola sobrou para ele. Pra
Lábia, Zacarias meter do fundo da rede, empatar para o Timão. Eu tô dizendo, Corinthians quer o gol de empate, Corinthians quer o gol de empate, vai sair o gol de empate, sai o gol de empate do Timão. Zacarias Lábia, gol emoção maior do futebol e essa emoção, Zacarias, que você proporciona, fiel torcida corintiana, detalhe até o design, Fabiane. Para marcar pela primeira vez como jogador do Corinthians, Zacarias Lábia, com o gol praticamente aberto, em boa jogada pelo lado direito do Caio César. Ele cruza, o André desvia e o Pedro Raul tenta conferir. A impressão é que o Pedro Raul poderia estar levemente adiantado entre o passe do André e a finalização dele. Na sequência, com o gol vazio, o marroquino Zacarias Lábia, em terras uruguaias, marca o seu primeiro com a camisa alvinegra. 1-1 no campeão del siglo e o Corinthians vai confirmando a liderança do grupo. A guerra tá caindo, o goleiro do Penharol. E aí, Pretzel? Empate com o Lábia, que não estava fazendo um mau jogo, né? Só que ele não estava sendo ambicioso, estava tocando a bola. Antes, ele chutou uma bola no gol. Tentou tirar do goleiro a guerra e quase fez o gol. Só que era um jogador assim, ó, que não estava tocando tanto na bola. Poderia participar mais, eu até cobrei isso dele. Agora vai haver a parada para a hidratação. Mas ele foi oportunista acompanhando o lance com o Pedro Raul. O gol está confirmado, inclusive o Diego Aguirre perguntou para o auxiliar, né? E aí, estava impedido ou não? Chegou a fazer o sinal e o auxiliar disse não. O gol está confirmado. Então empata o Corinthians num momento bom e apenas confirmando que o time do Penharol é fraco e vai eliminando o Penharol definitivamente da competição. No máximo, o Penharol chega, não, nem na Copa, não, na Sul-Americana ainda pode chegar. Se o Penharol ganhar do Santa Fé, pode chegar na Copa Sul-Americana, porque o terceiro vai para a Sul-Americana. Então o Penharol, no momento, só está lutando por isso. Uma tentativa de ir para a Copa Sul-Americana como o terceiro colocado do grupo. No campeão del siglo, você ligado. No microfone Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. São 20 minutos de bola rolando, 20 minutos de bola rolando para você conferir. O Pedro, saiu o gol do Corinthians, mas o Pedro Raul perdeu o gol, viu, velho? Era ele a bola, o goleiro estou em cima do goleiro. Aí o goleiro defendeu, voltou pro Zacarias, o Zacarias fez. Continua para você. O placar da Bandeirantes apontando 26 minutos de bola rolando. Libertadores da América, Penharol 1, Corinthians também 1, Lucas Bueno. Além deste jogo, outros dois figuram esta quinta-feira de Libertadores. O Independente Rivadavia ganhou pelo placar de 4-2 do Lagoaíra, enquanto a Universidade Católica vai empatando em 0-0 com o Barcelona do Equador. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E se o André toca na bola, estava impedida, que foi o zagueiro que tocou na bola. A bola nem tocou no André. Exatamente, os times vão se perfilando. O gol confirmado do Corinthians, placar de 1-1. Olhos de lince de Ulisses Costa na Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, recolhe novamente a equipe do Penharol. Levantamento foi feito à frente pelo comando de ataque, vem cruzamento na grande área, afastou, recolheu Gustavo Henrique. O Timão vai virar o jogo, viu, Pretz? Para desespero de muitos aí. E vem Corinthians no campo de ataque, para foi chuta, levantamento no meio de campo de fora, Berrata, mas ganha a jogada pelo setor de direito, o Pedro Raul adiantou e perdeu o lance. Caraca, velho, como é que ele é ruim de bola, meu Deus do céu. A abertura vem pelo comando de ataque, aperta o time do Corinthians com o Lábia. Ele prendeu o lance, soltou, boa, jogar na frente para Matheus Pereira. Cruzamento na grande área, vai virar o Timão, bola batida em cima do zagueiro, voltou a pancada de novo em cima da zaga. Domina o time do Corinthians com o Alan. Alan domina a bola, o Pedro Raul caiu sozinho na área, sentado. A bola volta no toque de bola, recolhe o time corintiano. Já tentou partir pelo setor de esquerda, campo de defesa, recolhe o Corinthians em busca do gol da virada. Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, e vem Timão, recolhe no campo de ataque, bola foi solta para Lábia, prendeu pelo setor de esquerda, tentou tapa na bola, ganha lateral. Tá parado o jogo, lateral pro Corinthians bater na esquerda. Lábia agora chamando para ele o protagonismo, camisa 52 do Corinthians em sua primeira oportunidade como titular com o Diniz. A gente comentou há pouco, Garro e Yuri Alberto foram chamados, o gol postergou as trocas no Corinthians, que vai manter os reservas em campo um pouco mais. É o futebol da Bandeirantes, que queres? Eu quero dizer que assim que saiu o gol, eu fiz o sinal pro Fabiane. O Diniz pediu pro Garro e pro Alberto não entrarem. Dá uma segurada, porque o Corinthians empatou o jogo no momento que ele ia fazer a substituição. Então ele acredita que dá para virar com essa formação. Já está garantindo a primeira colocação do grupo. Cabos Elétricos Silva, líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. E vem pro toque de bola, time do Corinthians. Pedro Raul ganhou, Lemos se machucou. Pedro Raul se tocar, saiu o gol, ele dominou, limpou, fintou, não passou, passou errado!
Eram 4 do Corinthians contra 2 do Peñarol. Pedro Raul errou o passe, velho. E a missão estava fácil. No contra-ataque ele disputa a bola com o Alves tropeça nele, não houve falta. E aí na sequência ele conduz, mas conduz até demais. E na ânsia de marcar o seu primeiro da temporada, não toca para Caio César. Livre no segundo pau para fazer o gol da virada do Corinthians. E o Peñarol se aproveita, programa mais 2 trocas. Abel Hernandes, uma delas jogador de Copa do Mundo pelo Uruguai. Jogou no Inter e no Fluminense. Deixa eu falar pro seu negócio, cara. Na boa. Eram 4 jogadores do Corinthians contra 2 do Peñarol. O Pedro Raul errou passe, mas passe de 2 metros. Tem toda a razão. Agora, eu tava preocupado com a lesão do zagueiro do Peñarol, que se machucou feio, hein? Torceu o tornozelo. O Alves. O Alves, ele vai ser substituído. Ele já tinha entrado, quer dizer, o Peñarol num prejuízo gigantesco. Tem toda a razão. Ó, o Pedro Raul se machucou feio mesmo. O Pedro Raul recebe a bola. Foi joelho, viu? Acho que não foi nem tornozelo. Pois é. E aí, ó, na hora que o Pedro Raul tem que dar o passe, o que ele faz? É que eu tô de olho no jogador do Peñarol também. O que o Pedro Raul faz? Ao invés de tocar a bola de primeira, ele demora um tempão, arrasta a bola para o meio e quando ele vai fazer o passe, o Peñarol já recompôs a defesa. Então, foi muito mal o centroavante do Corinthians, como tu disseste. E coitado do rapaz do Peñarol, que sai chorando agora porque a lesão parece grave. Ele estica a perna e o joelho vai para trás. É tipo de lesão de menisco essa aí. Ó. Olha só, caiu de mau jeito total. Travou o joelho. Travou o joelho. Exatamente. E muita preocupação, eles já chamam a maca, ele vai ser removido de campo, de fato, porque não consegue andar. As trocas no Peñarol, 36 Barbosa e o 11, o Abel Hernandes, estão prontinhos para entrar, sobe a placa, sai o 22 para a entrada do 36, portanto sai o Alves e entra o 36, o Barbosa, e a outra troca para a entrada do 11, o Abel Hernandes, antes dele a entrada do 19. A entrada do 9, o Batista na vaga do 19, o Arezzo, essa segunda troca da equipe do Peñarol nessa bateria. A terceira, a entrada do 11, o Abel Hernandes na vaga do Laxalt, número 93, Ulisses. Encheu o time de atacantes agora, tirou o Laxalt e botou o Abel Hernandes. O Abel Hernandes é o centroavante de área, viu? Tem muita experiência, tem 38 anos, jogou no Inter, jogou no Fluminense. É um jogador de área, viu? Jogador de área realmente. Todo jogador que você cita jogou no Inter ou no Grêmio. Eu tenho que dar a informação correta. Ele jogou no Inter e no Fluminense no Brasil. Ah, bom. Não, eu lembro do contrariado Fluminense. porque eles passam pelo futebol gaúcho, eu não posso fazer nada daí. Não, esse tipo de jogador passa mesmo por lá. É que, não sei se tu fica brabo, viu, que em 76... O Inter ganhou do Corinthians 2-0 na decisão. Mas que é isso, imagina, 2005 que eu diga. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Aperta o time do Corinthians, tenta ganhar a jogada, não consegue, para volta com o time do Peñarol. Lançamento foi feito à frente do campo de ataque. Nossa, olha o domínio de cabeça, ajeitou para fazer o gol. Erra! O Gabriel Paulista deu a bola para fazer o gol. Olha o toque de bola do Pedro Raul para ninguém. Eu não aguento mais o Pedro Raul no jogo. Vai sair já. lazarento de ruim ele. Lingard, Yuri Alberto e Garro prontinhos para entrar no Corinthians. O Pedro Raul deve ser um dos 3 a serem substituídos no timão. Eu acho que ele vai tirar André, Caio César e Pedro Raul. Acho que ele vai tirar esses 3. E agora vai ser o momento das trocas com a paralisação e um arremesso lateral. É essa sinalização que faz o Piero Mazza, o árbitro do jogo, porque sobe a placa. Sai o 29, o Alan. O 23, Matheus Pereira, para a entrada do 8, Garro. O 18, Pedro Raul, para a entrada do 9, Yuri Alberto. E o Zacaria, 52, para a entrada do Lingard, 77, Ulisses. Não tiraria o Zacaria, tá bem no jogo. Também não, até para dar moral para ele. Ele fez o gol, por isso que eu não falei o nome dele. Ele não veio jogando mal. Então ele fez o gol, deixa o cara chegou há pouco, tá ganhando ritmo, eu não tiraria. Acho que nessa, o Fernando Diniz, o Matheus Pereira é o jogador que não deu liga até agora, né? É uma pena, mas não deu liga até agora. Pedro Raul, vai pra passarela, fi. Que é o teu futuro, porque, olha... Bonito. Cara do céu, velho. O gol, os passes errados, o gol que perde. Cara, eu fico até com dó do cara, velho. É pecado, assim, você ter dó de uma pessoa. Mas, cara, é o profissional, Predson. Será que é pressão, Predson? Porque no Ceará ele fez gol. Tudo bem que o Ceará foi rebaixado. É verdade. Né? Mas é o seguinte, ó. Ele foi bem aonde? No Botafogo e no Goiás. E o Botafogo lá atrás, o início de carreira dele. Depois, no Vasco, ele foi mal. Ele foi pro Toluca
chegaram a comparar ele a uma árvore, que foi uma sacanagem, né, nas redes sociais dos torcedores, né? Então, pô, por favor, né? Eu achei que ele seria emprestado de novo, mas o salário que ele ganha é proibitivo hoje para ele ser emprestado para algum time. 750. É o futebol da Bandeirantes para você. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada, na rua. Amortecedor HG na Cata, pode contar. A bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola, agarro, tenta ser jogando. Chega no Ilho aberto, mas antes o zagueiro antecipa, rouba a bola e sai jogando no campo de defesa o time do Penharol. Com a Mafra e tudo, caminha mais seguro, só vai. Fale com o seu corretor. A bola volta no toque de bola, tenta ganhar o lance, o time do Corinthians vai Lingert para cima da marcação, for enganado pela marcação, bola volta pela direita, tenta descer novamente o Penharol. Depois do jogo na Bandeirantes tem o apito final, Ana Martins vem para comandar, a bola volta, tenta descer o time do Penharol, entrada da grande área, bola batida, gol, afasta a zaga do time do Corinthians, tira dali novamente o Gabriel Paulista, a bola volta no comando de ataque, aperta, tenta ganhar bola, o time do Corinthians não consegue, a bola volta na zaga central, prendeu Lemos prende, tenta o levantamento para dentro da grande área, afasta a zaga corintiana, Yuri Alberto domina, agarro, se manda de um lado, Yuri Alberto do outro, são 2 contra 2, se demora para passar, volta a marcação, mas colocou o curtinho, abriu no toque de bola curto do Garro, tentou passar no meio, ela não passa. Domina Lemos, tenta ser jogando novamente. Vem pro toque de bola perto, o Corinthians de cabeça põe para fora. Afasta ali o Alan, lateral para a equipe do Penharol bater na esquerda de defesa. Ele encurta no Pierres no lance de pressão do Corinthians. O Garro demorou para tocar, se levanta a cabeça. O Caio César sairia cara a cara com a Guerra e por isso reclama muito 37 do Corinthians com 8. É futebol raiz que você quer. Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN pelo plano Premium no Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. E a ESPN transmitindo também a Libertadores. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, recolhe contigo no campo de retaguarda. Domínio do campo de defesa, prende o lance pela direita, tenta descer o time do Corinthians. O árbitro mandou seguir, deu bobeira na direita, Milans. Ele perdeu o lance, a bola foi solta à frente, olha o Penharol chegando, tentou o gol, vem pra cortar dali na moral. Gustavo Henrique corta, tira. A bola volta no toque de bola, aperta novamente, Lingard vem pra marcação. Recolhe novamente o time do Penharol, cruzamento na boca do gol, toque de cabeça fácil para Hugo. Segura o goleiro corintiano. E ele cai no chão como quem não tem pressa para sair jogando, porque a pressa agora pertence ao Penharol. O resultado de empate vai eliminando o tradicionalíssimo time uruguaio da Libertadores da América. Gabriel Paulista sentiu por ali a parte da lombar. Camisa 3 do Corinthians com muita dor de fato, depois de uma disputa pelo alto, parece que sentiu sozinho por ali o camisa 3. Em algum momento da tua vida, Pretzel, tiveste dor na lombar? Tive. E tenho, aliás, fazendo pilates atualmente para diminuí-la, dá para dizer assim, né? Nossa, aqueles equipamentos são heróis, hein? Para aguentar esse pezinho. Mas você emagreceu bem, viu, o Pretzel? Emagreceu bem. Joseph Pilates, ele tratava, ele que criou o Pilates, né? Com aqueles aparelhos, porque ele ajudava os soldados feridos na Segunda Guerra. Foi ele que criou esses exercícios para melhorar. Tipo um fisioterapeuta diferente, né? É isso. Um abraço para Joseph Pilates. Você treina o corpo inovador, não se lesionar. Exatamente. É bola no campo de ataque do time do Corinthians. Vem para o toque de bola contigo na intermediária. Yuri Alberto. Yuri Alberto vem para o passe completamente errado, mas houve a falta. Tá marcada a falta para o time do Penharol bater. Do Alan, que agora vai se lançando cada vez mais o ataque desde que o Matheus Pereira saiu do time. Faz a falta e a orientação é bola na área, Ulisses. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre com sua maquininha. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. E domina, vem pro toque de bola. O time do Corinthians vem com toque contigo na intermediária. Recolhe Lingard. Lingard prende a jogada, faz o break na marcação, solta para Garro. Garro arredonda para o time corintiano, tentou soltar para André. André na finta, faz o break. São 4 na marcação dele. Recolheu para Garro. Garro abre na esquerda. É para Lingard. Lingard para Garro. Garro domina para o time do Corinthians. Vai para finta em cima da marcação. No primeiro prendeu pela esquerda, campo de ataque. Desce o time corintiano, a abertura vai ser feita, frente, bom passe de bola, é para Angileri, Angileri cruzou, levantou na boca do gol, pra mim é pênalti, hein? Nas costas do jogador corintiano, e vem para o jogo o time do Corinthians, levantamento na grande área, André chegou, pegou, largou, o goleiro entregou a rapadura, tirou dali Lemos, afasta o perigo. E agora 2 jogadores do Penharol plantados no ataque para o contra-ataque, um deles o Abel Hernandes, que entrou há pouco, reclamação de pênalti dos corintianos em cima do Milans, no cruzamento pelo lado esquerdo do Angileri. O Milans para mim é empurrado nas costas e derrubado, Pretzel. Nada. Ele foi... Encostou, ele se atirou.
E vem Linger, domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola, solta Coutinho, recolhe novamente, domínio do campo de ataque, vem para a finta, Caio César prendeu, abriu, André ganhou, soltou, jogada pela esquerda, abriu para o toque de bola curto novamente o time do Corinthians com Linger, escorou, boa jogada à frente, é para Yuri Alberto, vai bater pro gol, foi travado, chega lento na bola e perde o lance. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Vonder. A bola volta no toque de bola, recolhe o Corinthians para descer com garro. Seu novo Ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave do consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. E domina, tenta descer novamente o time do Corinthians no campo de defesa com Hugo. Hugo recolhe para o time corintiano. O Tenda Atacado joga no seu time. Com a nossa seleção de ofertas, a conta fecha na loja, no app e no site. É Tenda Atacado. É para do campo de defesa para ser jogando a Guerre. A Guerre levanta o goleiro do time do Penharol. 1-1, tá empatado o jogo, Corinthians e Penharol. O Penharol saiu na frente, o Corinthians empatou. A bola volta no toque de bola, Coutinho. Alan tenta o passe de bola pela direita do campo de ataque. Caio César tenta chegar da bola, vem para ganhar o lance. Recebe lateral o time do Penharol. Lateral para o Penharol bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E aí, parado o jogo. Lateral pela ponta e o Caio César ficou pedindo uma falta na ponta direita do ataque do Corinthians, mas o Piero Mazza levou no papo. Arremesso lateral para o Oliveira, autor do gol uruguaio bater. É futebol raiz que você quer, assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN pelo plano Prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. A bola volta, tenta o toque de bola, Coutinho na intermediária. O Corinthians sai jogando no seu campo de defesa. Levantamento vem à frente para o comando de ataque. Cabos elétricos Sil, se é Sil, você pode confiar, porque a líder do Brasil é Sil. É lateral para o Timão. Corinthians quer o gol da virada e vai conseguir o gol da virada. O Corinthians, como eu disse, quer conseguir um empate, viu, Fabiane? Se você falou, tá falado. E é o Garro que tenta. E vem Corinthians, Garro do Mirisca para a marcação no primeiro, do segundo, do terceiro. Ele tentou bater direto pro gol. Fraquinho no meio do gol, a Guerre pega. Pegou mascado o Garro, que marcou o primeiro gol dele com o Diniz no último jogo contra o Botafogo. São 10 jogos com o Fernando Diniz, 8 assistências e 1 gol para o camisa 8 argentino. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A Braspress é a maior transportadora de encomendas em todo o Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola batida desvia em cima da marcação, sai do gol para fazer a defesa. Hugo segura o goleiro corintiano para ser jogando no seu campo de defesa. Pode contar com a qualidade, com a durabilidade, pode contar com a confiança. Se é Nakata, você já sabe. Pode contar. É o futebol da Bandeirantes para você. E tenta descer novamente o time do Corinthians, não consegue, bate, rebate, bola volta com o toque de bola do time corintiano com Alan. Alan prende, recolheu para Gustavo Henrique, para Alan. Alan domina para o time corintiano, tenta partir com André. André deixa a bola passar, pode sair contra golpe. Enfiou jogado no comando para Caio César para virar o jogo, dominou, bateu pro gol, para fora! Mas tive impressão de impedimento do Caio César, hein? Tava bem adiantado, 37 do Corinthians na enfiada do André. De todo jeito, cara a cara com o goleiro, me parece ter sido travado pela defesa uruguaia. Boa jogada do Corinthians, cara a cara, Caio César, mas estava adiantado. Mas perdeu o gol, hein, Pretzel? Perdeu porque sentiu o Maurício Lemos chegando atrás dele, né? O Caio César saiu pulando, mas estava bem marcado o impedimento. No futebol da Bandeirantes, a bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Penharol, levantamento à frente, Hugo sai do gol para fazer a firme defesa, segura o goleiro corintiano para ser jogando no seu campo de retaguarda. Ele liga para Alan, tenta o toque de bola, o time do Corinthians sai jogando errado, aperta lá, Beat, tentou ganhar, não conseguiu. A bola volta com o time do Penharol, que domina pelo setor de direito do campo de ataque, a abertura vai ser feita à frente do comando, prendeu o lance, tentou cruzamento dentro da grande área, recolheu novamente para a bola, afasta a zaga corintiana, Yuri Alberto ganha, liga a jogada com Caio César, ele prendeu o lance no campo de defesa, Caio César recolhe para o time do Corinthians, já dá o tapa na bola, solta ela, tem Linger aberto, enfiou para Linger, zaga escancarada, olha o Timão virando o jogo, André vem pelo meio, prendeu demais o Linger e toma uma bronca do Diniz. Pela ponta esquerda, poderia esperar algum companheiro, mas fez poucas movimentações interessantes para desbloquear a defesa, e o Diniz está com pressa, Dieguinho chamado. E vem pro jogo André, ele ganha a jogada do primeiro, vem pro toque de bola, recolheu, soltou pra Garro, bateu pro gol, defesaça do goleiro, espalma Guerri. Em belo giro do André, lembrando os melhores momentos dele no profissional do Corinthians, aciona o Garro que poderia devolver para o volante alvinegro, ele tentou arriscar para cima do Aguirre, que faz boa defesa. A bola volta em tiro de meta para o time do Corinthians, bater tiro de meta para o Timão cobrar do seu campo de retaguarda e sair jogando com uma Mafre, todo caminho é mais seguro, só vai, fale com o seu corretor é Mafre, o tempo não para, Bandeirantes marca.
Jogados 38 minutos de bola rolando, 38 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores. Continua para você. Penharol 1, Corinthians também 1 na Bandeirantes. Quem chega é você. Alô, alô, Lucas Bueno. No outro jogo em andamento na Libertadores, Universidade Católica vai ganhando por 1-0 do Barcelona do Equador. Gol de Zampedri. Neste momento, Universidade Católica 1, Barcelona 0, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Já já tem apito final. Ana Beatriz vem, já já com apito final na Bandeirantes. Futebol é aqui comigo, tio. Solta aí. Bandeirantes. É Bandeirantes com quem? É o futebol da Bandeirantes, valeu Brasil! E vem pro toque, ele para recolhe no campo de ataque, vem pro toque, fica na sua. Domina do campo de defesa, recolhe no campo intermediário, aperta na marcação, já domina, prende o lance pela esquerda, recolhe o Penharol. É a Bandeirantes pra você, Timão, quer o gol da virada. Domina no campo de defesa, recolhe novamente o Penharol, a abertura vem do setor de esquerda para a direita, na direita vem pra subir na marcação, aperta, tenta ganhar direita de ataque, Angelelli pra marcar, aperta o time do Penharol, tentou o toque de bola, nossa, a bola saiu, velho. Ele não deu a saída de bola no Bandeira, hein? A bola volta no toque de bola, recolhe o Penharol, vem cruzamento na grande área em cima do Angelelli. Vou dizer um Angulo agora, hein? Ganhou lateral. E mudou o Corinthians. Saiu 37, Caio César, entrou 61, Dieguinho. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. É uma Magela que está lá cortando nossa imagem. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola curto no campo de retaguarda, aperta o time corintiano para ser chegando. Ela volta curta no campo de defesa, recolhe no campo de retaguarda. Levantamento foi feito à frente do comando de ataque, aperta novamente o time do Penharol. Cruzamento na grande área, subiu o Paulista de cabeça, tira dali Gabriel Paulista. A bola volta com o time corintiano que tenta se mandar no campo de ataque. Nossa senhora, que erro brabo. Domina novamente no campo de ataque o Penharol, a bola foi solta, entrada na grande área. Pode sair o gol, a bola batida em cima do Gustavo Henrique. Vem Lingard para tirar para o time do Corinthians. Ela quica na intermediária, vem para subir de cabeça, tenta tirar a jogada, não consegue. Novamente Dieguinho ganhar. A bola volta com o time do Penharol, que volta a jogar bem. De graça a bola para André. André domina, toca pessimamente a bola. Ela volta novamente com o time do Penharol. Bola batida, gol em cima do Gustavo Henrique. Recolhe o time do Corinthians para ser jogando no seu campo de defesa. E tomou o chapéu Angelelli de um jogador ruim. Domina no campo de ataque, apertou o Penharol, tira a zaga corintiana. Vem para afastar o Corinthians, bola rasgada à frente, levanta a frente do comando de ataque, ninguém do Corinthians no ataque, domina o Penharol que vem para pressão nos momentos finais do jogo. Gustavo Henrique subiu de cabeça, tirou a bola, voltou para Garro, perde o lance, domina para a direita o Penharol, recolhe no comando de ataque, o Penharol vem para o campo de ataque, cruzamento vem a entrada da grande área, o desvio para Hugo que sai para pegar. E agora são todos os jogadores do Penharol no campo de ataque. O Corinthians tenta o contra-ataque com o Garro e o Yuri Alberto, mas a bola não chega nos atacantes. Está sem pressa Hugo Souza, 70% de posse de bola no Corinthians. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder, é Wonder Brasil. A bola volta no toque de bola, já domina do campo de defesa para ser jogando o time corintiano. O levantamento vem à frente do campo de ataque, recolhe no toque de bola para fora, a bola vai sair lateral para o time do Penharol bater. Seu novo TER está bem perto e mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen, acesse consórciovw.com.br. Queria saber uma coisa, por que o Gabriel Paulista deu um pique louco atrás da bola? Se a bola que ia sair em lateral era para o Corinthians, por quê? Muito provavelmente tentando acelerar o reinício da partida do Gabriel Paulista, porque o jogo tá bom pro Corinthians tentar virar. O Penharol se lança desesperadamente ao ataque e vem de novo. E vem pro jogo o time do Penharol, vem para afastar a zaga do Corinthians, recolhe no campo de ataque, André, ele vai pro toque de bola contigo no campo de defesa, me desculpem, abertura na direita, nossa, péssimo passe do André, recolhe novamente o time do Penharol, cruzamento vem para dentro da grande área, subiu de cabeça, vem para afastar Angelelli e tira. A bola volta pro time do Penharol, que domina pela direita com Angulo domina pela direita no campo de ataque, vai para fintar uma jogada pelo setor de esquerda. Yuri Alberto volta para ajudar na marcação, no fica no comando de ataque, afasta a zaga do Corinthians, bola volta com o Penharol, que prende com Lemos. Mas o que é isso, ô Lemos? Ô Lemos, meu filho! Rapaz do céu, levou a leitor. Se é na quermesse em Oswaldo Cruz, leva a leitor, filho. E nós não lemos o que ele queria fazer na realidade, né? Porque ele pegou a bola do meio campo,
tentou bater. Ela vai no segundo andar do campeão del siglo, por isso que é zagueiro Ulisses Costa. Desespero no Penharol, que tenta se manter vivo. Muito boa, viu? Muito boa, Fabiano. Trocadilho muito bom, né? Muito bom. Nós lemos, exatamente. Tô tentando. Não, e correto Nós não no lemos. português também. Nós lemos, exatamente. Não seria a gente lemos? Não. Ou então a gente lê. Domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer pelo setor de esquerda, recolhe novamente o time do Penharol, vem para o domínio de bola, novamente Togni prende o lance, ele vai para a finta em cima da marcação, no primeiro prendeu no comando de ataque, já solta a jogada pelo setor de esquerda, placar de 1-1, está empatado o jogo no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente, compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Yuri Alberto briga, tenta ganhar o lance para o time do Corinthians, não consegue, vem para o toque de bola, Linger, toque errado, a bola volta com o time do Penharol, cruzamento na grande área, nossa senhora, para fora, longe do gol, tiro de meta Corinthians, mas que absurdo, hein, o Barbosa. E como a gente falou, o desespero toma conta da equipe do Penharol, que tenta de qualquer jeito conseguir a vitória e se classificar. E a Comebol, organizadora do campeonato, elege Zacaria Labiá, 52, autor do gol do Corinthians, o melhor em campo. O melhor que ele fez foi o gol, mas empatou o jogo, virou um personagem. Eu não teria tirado. O Diniz preferiu. Estava bem no jogo. Estava bem no jogo, precisava ter tirado, até para ele ganhar um pouco de ritmo. O cara chegou agora. Então ele foi um bom jogador em campo, mas eu estou gostando do Alan, o Gustavo Henrique lá atrás também tirando tudo. A bola volta no toque de bola, tenta Gustavo Henrique para tirar para o time do Corinthians. André fica espiolhando, olhando o jogo. Perde bola, o time corintiano vem para ganhar a jogada. Coutinho, Dieguinho, ele domina do campo de ataque. Levantamento vem para André. André tentou subir para ganhar a jogada, não consegue. Vem para o toque de bola, Alan. Alan corta novamente e volta no mesmo local a bola. Recolhe, tenta tirar. Alan novamente de cabeça, tirou pela terceira vez. A bola volta no toque de bola, Coutinho. É com Garro. Garro domina para o time corintiano. Abriu para o setor de esquerda, campo de ataque. Tentou partir, houve a falta. O árbitro mandou seguir, hein? O Milan caiu, pediu a falta, o juizão falou, não foi nada, segue. E vem para o jogo o time do Penharol. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Dominou na entrada na grande área, o passe de bola sai errado, recolhe o time do Corinthians para ser jogando. Domina novamente Dieguinho, lança a jogada para o Yuri Alberto. São 3 contra 2. Recolheu o Yuri Alberto em velocidade e faz o corte para dentro que você passa. Ele domina, vem para o toque de bola, cortou para dentro, girou. Vai fazer o gol da virada, bateu. Mas o que é isso, papai? Meu Deus! Meu Deus, que horror! Yuri Alberto limpou, abriu o compasso, bateu. A bola saiu longe do gol, quase de lateral, ele estava na meia-lua da área. A bola saiu quase para a lateral, Fabiani. E estava com toda a pinta de que faria o gol. O caminho estava claro, estava aberto, o gramado do campeão del siglo é bom. Mas o tornozelo do Yuri falou mais alto na hora de mandar longe e botar o Penharol de volta no jogo. Pretzel do céu, desculpe te chamar para um lance desse. Não, pode chamar sempre, porque o Yuri Alberto ele fez tudo certo. A gente esperou que ele estufasse a rede. Ai. E vem para o jogo, tenta descer curtindo novamente no campo de defesa. O Corinthians já vê a falta no Labé, a falta para o Corinthians bater em cima do Linger. É falta para o Corinthians bater no campo de defesa, pois não, Ele fez tudo certo. Chegou para fazer o gol. E aí ele bateu o quê? De tornozelo na bola, jogou a bola fora do estádio. Que lance bizarro, impressionante. 6 minutos de acréscimo, vamos a 51 nesta segunda etapa. É bola novamente para ser jogando recorde no campo de ataque. O time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa. O nosso Jean-Pierre, ele tá treinando, tá ágil. Tá impressionante o homem, velho. O homem tá no domínio do bagulho, de tanto ninar a nenê dele que nasceu há pouco tempo. É, meu filho, o cara fica ligeiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Já recolhe novamente o time do Corinthians, tenta o toque contigo no meio de campo, aperta na marcação, tenta descer. André para ganhar a jogada, ganhou, ligou para o Yuri Alberto. Yuri Alberto solta para Dieguinho. Dieguinho lançou a jogada, tá impedido. Não vai valer nada disso, não adianta. Ele parou a jogada ali, o jogador Lingard. Porque eu vou falar também, entrou com a vontade. Nossa, eu vou dizer porque pra você. Ficou fora da lista da Inglaterra para a Copa, né? Ficou? Ficou. Mas não podia nem estar, né? Porque não joga psiroca nenhuma, né? É mais mídia que futebol, né? Não joga o quê? Psiroca nenhuma. A bola volta no toque de bola. Que momento, hein? Domínio do campo de acordo com o jogo. André! Aí sim, André! Ganhou pro Corinthians. Yuri Alberto tá livre do outro lado. Vai sair o gol da virada. Enfiou pro Yuri Alberto. Ele a bola, o goleiro, o gol. Bateu. Yuri Alberto defendeu. O goleiro voltou pro André. Tentou fazer. Afasta a zaga do time do Penharol. Yuri Alberto a bola e o gol. Yuri Alberto a bola e o gol. Ele perdeu. Domina. O time do Corinthians vem pro campo de ataque na virada. Timão capricha Dieguinho. Ele prendeu pela direita. Vai pra finta. Corta pra dentro.
leva na intermediária, vai pro drible, tentou passe, erra o passe, a bola volta com o Penharol, que tenta contra-golpear, sobe de cabeça bem no lance, de cabeça para afastar dali, toca a bola Andileri, mas a bola volta no toque de bola com o Diego Angulo, Angulo domina, tenta o cruzamento na entrada da grande área, bateu no Andileri, ele domina o time do Corinthians com Garro sai jogando com Lingard abre para André protege pro time corintiano, recolhe o Yuri Alberto, saiu na cara do goleiro, essa bola, sabe o que você faz com ela? Não é meia altura que você bate, você tem que bater essa bola, sabe como? Rasteira no canto, você chapa ela rasteira no canto que corre pro abraço. Você não tem que bater ela à meia altura, chapa lá de dentro do pé, chapa, domina, goleiro vai sair, escolheu o campo, ó, pá, chapa, acabou, não dá tempo de chegar, ele chutou em cima do goleiro, cara. E a meia altura no lance de contra-ataque do Corinthians teve 2 chances claras, o Yuri Alberto, desde que entrou no jogo, substituindo o contestado Pedro Raul. É o futebol da Bandeirantes para você. Tenda Atacado, craque em economia, sempre jogando junto com você. Compre que tem golaço e corre porque lá tem golaço de oferta te esperando na loja, no app e no site. É Tenda Atacado. A bola volta no toque de bola, tenta descer, Dieguinho vai para cima da marcação, recorre o time do Penharol. Quantos de acréscimos já temos? 6 minutos, passados 4 temos mais 2. A bola volta no toque de bola, temos mais 2 minutos de jogo, daqui a pouquinho Ana Martins vem para comandar o apito final na Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. A bola volta em lateral para o time do Corinthians, bater manual para o time corintiano cobrar. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Lançamento à frente do toque de bola contigo no setor de meio de campo, aperta novamente o time, tenta chegar, vem para a marcação, Gustavo Henrique, um gigante tira. Ele sai jogando com o Hugo rasga a jogada para o time do Corinthians, tenta o levantamento para Lingard domina para Garro toca a bola errado para Lingard, domínio do campo de defesa, apertou, o Yuri Alberto ganhou, bom, Yuri Alberto, recolhe o time do Corinthians, vem com Lingard, abriu jogada, tentou, passe de bola, se precipitou, por isso que você não foi convocado pela Inglaterra. E dá chance de contra-ataque pro Penharol, um dos últimos do jogo, Ulissi. O time dos caras é ruim, hein, velho. Domina 1-1, tá empatado o jogo. Domina o Penharol, cruzamento, vem na grande área, o toque de cabeça afasta a zaga do Corinthians mal. A bola volta, entrada da grande área, batida, gol, André escora. A bola volta pra Garro. Garro domina pro time do Corinthians, tenta o levantamento à frente pro Yuri Alberto. Domina mal, faz o giro, vai tentar o tapa na bola. Yuri Alberto passou do primeiro, passou do segundo, deixou 2 jogadores. Jogadaço, Dieguinho tá lá do outro lado, vem Corinthians, Yuri Alberto domina, bate você pro gol, limpou, vai virar o jogo, bateu pra fora! Ele bate pra fora, mas foi boa a jogada do Yuri Alberto agora! E seria um gol de placa, deixando 3 marcadores para trás e tentando bater com a esquerda. Tirou tinta da trave defendida pelo Aguirre. No primeiro ele foi mal, agora acerta a decisão. Seria um gol digno de Puskás, afirma Alexandre Pretzel nos bastidores. Não, pelo amor de Deus, foi uma loucura. Gol de placa não, pessoal, mas que o Yuri Alberto foi muito bem no lance, isso é fato, poderia ter marcado. Final de jogo eletrizante, mas, para deixar bem claro, viu? Com desorganização dos dois lados. O Corinthians já podia ter matado o jogo. No futebol da Bandeirantes, impressionante, era para ter metido uns 4 já, né, Pretzel? Sem dúvida. O segundo tempo bem melhor também pela fragilidade do Penharol. O Penharol morreu também. E tenta descer o time do Penharol, a bola quica, o Hugo pega, vai terminar o jogo. O árbitro pede a bola, o Corinthians perde a chance de golear o Penharol. Vai terminar o jogo. Ergue o braço, o árbitro, fim de jogo. Penharol 1. Corinthians também, mas o que perdeu de gol o Corinthians é um negócio de louco, velho. O que perdeu de gol o Corinthians é um negócio de louco. É impressionante. 1-1, ficou barato pro Penharol. A Ana Beatriz está chegando com o apito final. Um abraço, continuem com a gente. Penharol eliminado. Corinthians é primeiro do grupo, ninguém mais alcança o timão na classificação do seu grupo. Na Bandeirantes vem ela, vem a Ana Beatriz e bom trabalho no apito final. Valeu, Ulisses Costa. Contou esse empate aí do Penharol. Eu falei Ana Beatriz, sabe por quê? Porque minha sobrinha chama Ana Beatriz, é Ana Martins. Pois é, eu achei que você tinha adivinhado o nome da minha mãe. Da tua mãe também, outro dia você falou no ar. Você falou outro dia no ar o nome da tua mãe. Ana Beatriz Martins. Não, mas foi da minha sobrinha. Mas já homenageou minha mãe, tá Ana Martins, tá bom? É tudo e manda um beijo pra dona Ana Beatriz, eu sou a 5ª geração da minha família. É isso aí. Vamos nessa então, Aninha. Penharol 1, Corinthians 1, fim de jogo. E claro, né, o Corinthians pressionou no final, mas ficou com um empate que apesar de ser um jogo fora de casa, é um resultado bem positivo aí para a equipe do Corinthians. Já vou chamar o Luiz Fabiano, inclusive, para atualizar você, ouvinte da Bandeirantes.
Como fica a situação do Corinthians agora nessa fase da Libertadores, uma situação bem positiva, e como fica a situação do Peñarol, que hoje disputava o jogo da vida, né, Fabiane? É isso, Ana. Um abraço para você e para todo mundo que agora fica com toda a cobertura de pós-jogo aqui na Bandeirantes, pelos lados do Peñarol. Clima de velório no campeão del siglo, porque um pentacampeão da América está eliminado ainda na primeira fase da competição internacional. Portanto, eliminado o Peñarol. E o Corinthians pode jogar até com o Sub-12 na próxima semana contra o Platense, porque com 11 pontos não será alcançado por mais ninguém da chave, será líder do Grupo E, trabalha para ser o líder geral. Com o empate fica difícil a missão do Corinthians de ser o líder geral, mas líder do grupo está garantido 11 pontos o Timão, que tem pela frente o Atlético no final de semana, Brasileirão. Pois é, a situação do Brasileirão que não está nada fácil, mas a gente vai falar durante o apito final. Peñarol, inclusive, o único do grupo sem nenhuma vitória, né? A gente chama o Fabiane daqui a pouquinho para ouvir o Diniz, né, inclusive, na coletiva, para falar sobre essa partida, essa fase da Libertadores, sobre os jogos que vem aí, e a fase que não é tão positiva no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que está lá na lanterna, está encostado no Santos, que não está na zona de rebaixamento, mas está ali, lado a lado. Vou chamar o Alexandre Pretzel. Que sufoco aí no final, né, Pretzel? Foi uma pressionada boa do Corinthians, inclusive do Yuri Alberto, né? Não fez um gol de placa lá Marcelinho Carioca nos anos 90, mas ia ser muito bonito e acabar um placar bem positivo aí para o Corinthians, né? Exatamente. Como é que foi a sua análise aí desse segundo tempo e do jogo total, Pretzel? O Corinthians é melhor time que o Peñarol, e até com as reservas. Claro que melhorou demais quando entraram o Garro e o Yuri Alberto, e depois até pela mudança, com a entrada também do Dieguinho. Então ficou o Lingard também, ficou um time muito mais leve do meio para frente, dominante, atacando o Peñarol. O Peñarol cansou. E aí o Diego Aguirre encheu o time de atacantes, deixou contra-ataque aberto para o Corinthians, que só não ganhou o jogo porque o Yuri Alberto perdeu. O Yuri Alberto perdeu duas oportunidades incríveis. Uma, porque ele bateu mal em cima do goleiro. A outra, ele fez uma jogada maravilhosa. Discordo até do Fabiane, que seria um prêmio Puskás. Um pouco exagerado, mas é natural isso. Né? E aí o Yuri Alberto chegou na frente do goleiro e ele perdeu um pouquinho do ângulo, mas ele bateu bem na bola. A bola não entrou por um capricho, raspou a trave, né? Então os jogadores do Peñarol a gente está vendo na saída de campo, né? Lamentando bastante porque o Peñarol está eliminado. Se o Peñarol ganhasse hoje, ele teria chance ainda de classificação. No máximo que o Peñarol pode conseguir é a terceira posição do grupo, indo para a Copa Sul-Americana. Então, primeiro colocado Corinthians, Platense e Santa Fé vão disputar a segunda colocação num grupo que quando foi sorteado, me lembro até do Fabiane preocupado, grupo difícil, porque o Peñarol é o cabeça de chave, um campeão da América e do mundo. O Santa Fé é um time, né, grande na Colômbia. E o Platense é uma novidade, mas o Platense é um time, por exemplo, de muita pegada. Foi campeão da Copa Argentina no ano passado. Então era uma equipe que está estreando na Libertadores, mas muito sanguínea. Tanto é que faz uma campanha até interessante. Então parecia que o grupo ia ser difícil, mas o Corinthians tornou o grupo fácil, está classificado como primeiro, com uma rodada de antecedência, Ana. A gente vai falar bastante aí durante o apito final, mas tenho duas perguntas aqui para fazer para você, antes da gente escolher o craque da partida. Você acha que o Labiá fez uma boa partida hoje? Você acha que era o momento dele ter saído, não podia ter jogado um pouco mais? Claro que saiu aos 28 do segundo tempo, no momento que ele estava bem, ele fez o gol de empate, teve alternativas para melhorar no jogo. Até, eu gostaria de vê-lo jogando ao lado do Garro, com o Yuri Alberto ao lado dele também. Acho até que ele, sabe, o futebol dele aumentaria de qualidade. Então ele fez um primeiro tempo razoável e um segundo tempo bom, onde antes dele marcar o gol de oportunista, que ele acompanhou a jogada junto com o Pedro Raul, ele também tentou o chute de fora da área e quase surpreendeu o goleiro Aguirre. Então, foi uma boa participação. A Conmebol elegeu ele como melhor em campo, mas eu não vou dar para ele a melhor colocação, né? O troféu de melhor em campo. Eu prefiro escolher um outro jogador, Ana. É isso aí. Agora, 11h31 é a nossa jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Agradecer os nossos ouvintes que sempre acompanham. Aliás, você que está em São Paulo, 107.3 é a nova frequência da Bandeirantes. Não salvou ainda aí no seu carro, no rádio da sua casa, 107.3 em São Paulo e região metropolitana. Você que acompanha a gente também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial pode curtir nosso apito final que vem aí. Antes, vamos para o craque da partida. Solta aí, Rafinha. O craque do jogo.
Comigo aqui na Jornada Esportiva, noite de Sul-Americana, Alexandre Pretzel, craque do jogo hoje, Peñarol e Corinthians. Eu vou votar no Alan. Né? O Alan, que é um jogador que veio do Flamengo, emprestado, ainda não fez nenhum grande jogo. Hoje ele recebeu a oportunidade e confirmou. Confirmou pelo menos a chance que ele teve para ser uma alternativa para o Ranieri, para o próprio Carrilho também. Então eu gostei muito da participação do Alan hoje, para mim o melhor em campo. Tá certo, então, eleito pelo Pretzel, o Alan, o melhor em campo, nosso craque do jogo aqui na Bandeirantes. E vem aí para você o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos CIO. CIO, a líder do Brasil. Se é CIO, pode confiar. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana na ESPN e no Disney Plus. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, a ferramenta do Brasil. Consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda Atacado. No Tenda Atacado, a economia entra em campo todo dia. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito final. Na Bandeirantes. O pós-jogo completo. Trindade para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Peñarol. Batendo para você ligado na Bandeirante. Trindade partiu para a bola, correu, bateu, toque de cabeça! De escanteio perfeita, perfeita, perfeita! Levantamento do Trindade, a bola sobrou na cabeça do Oliveira, para meter no fundo da rede, fazer o gol do time do Peñarol, o capitão do Peñarol. Ele desvia na primeira trave, a bola dá na bochecha, passa na frente do Hugo. O Hugo não pega a bola e ela morre no fundo da rede. Maximiliano Oliveira faz 1 para o Peñarol, 0 para o Corinthians, Fabiani. Jogador com passagem pelo futebol europeu, um dos mais experientes da equipe do Peñarol. 34 anos para ele e marca o gol que acende a festa no campeão del siglo. Afinal, essa bola na rede mantém o Peñarol vivo na Libertadores. Aos uruguaios nada interessa além a vitória. 1-0 Peñarol em Montevidéu, Ulisses. A abertura foi feita para Caio César, domina pelo setor de ponta, vai para finta, limpou, cruzou, levantou na boca do gol, vai fazer Pedro Raul, sobrou na cara do gol, bateu! O Zacaria, gol do Corinthians! Lábia, o cruzamento veio pro Pedro Raul, o Pedro Raul tentou tocar a bola morre no fundo da rede depois do toque do Lábia. O Corinthians empata o jogo. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Zacaria, que você proporciona a fiel torcida corintiana. André toca na bola, mas estava atrás da linha da bola, ele toca na bola, a bola volta, Pedro Raul tentou bater, bateu na bola, em cima do goleiro, ele chutou, mas a bola sobrou para ele, para Lábia, Zacaria meter no fundo da rede, empatar para o Timão. Eu estou dizendo, Corinthians quer o gol de empate, Tá então com os 2
gols da partida à noite de Libertadores. A gente começa o nosso apito final, edição aqui na Bandeirantes. Agora 11 horas mais 36 minutos para você que nos acompanha tanto na Rádio Bandeirantes quanto no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Gol do Peñarol, primeiro que surgiu do escanteio, né? Foi sobrar ali na cabeça do Oliveira, abriu o placar para o Peñarol, que foi crescendo na partida, e no segundo tempo a história foi diferente. O Corinthians teve um empate com o Zacarias Labiá, e aí no final pressionou bastante, a gente achou por aqui, né, na nossa equipe, até que ia sair um gol do Yuri Alberto, mas acabou no empate. O Peñarol, que foi a 3 pontos, o único do grupo sem nenhuma vitória. E aí a história ficou bem ruim para o time que tinha o jogo da vida, né, depositado nessa partida em casa, acabou eliminado nessa fase da Libertadores. Comigo aqui no apito final, Alexandre Pretzel e o Luiz Fabiani, que está acompanhando aí toda essa expectativa, né, para a gente ouvir o Diniz daqui a pouquinho. Eu vou chamar, inclusive, antes de chamar o Lucas Bueno, que está no nosso plantão esportivo, eu vou chamar o Fabiani para perguntar dessa falta, né, o quanto é importante essa falta do Bidu, que claro vai voltar, né, na próxima partida, deve voltar no final de semana, mas acaba refletindo e fazendo muita falta nesse time do Corinthians, Fabiani. Boa noite para você, no apito final mais uma vez. Assim, Ana, vamos então no apito final aqui da Bandeirantes, mais uma vez boa noite para você. A situação do Bidu é muito clara, ele teve um trauma no jogo contra o Botafogo, uma pancada na altura do tornozelo, ainda no primeiro tempo da partida, numa dividida com o Medina, jogador do Botafogo, que foi amarelado até pela jogada temerária para cima do Matheus Bidu na primeira etapa. Ele não participou dos treinamentos da semana e já estava fora dos planos para o jogo de hoje. Sendo assim, ele permaneceu em São Paulo para dar andamento a esse tratamento de um trauma no tornozelo, e há uma expectativa para que ele retorne no final de semana contra o Atlético. Porque se hoje o Corinthians teve 8 reservas, certamente no final de semana vai ser carga total pelo time do técnico Fernando Diniz, que precisa vencer para sair do Z4 do Campeonato Brasileiro e ver o Atlético como um concorrente direto nessa faixa da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Bidu deve voltar, não só ele, mas o Memphis também, hein, Ana? Não joga desde o dia 22 de março. Ontem foi a primeira atividade no CT que ele trabalhou integralmente. Não teve limitações para trabalhar o holandês Memphis Depay. Assim, pelo menos no segundo tempo, ele deve entrar no jogo contra o Galo no final de semana. Não, e o Memphis não tem nenhuma partida pela Libertadores, né? Não jogou nenhuma partida, né? Tá na expectativa aí dessa convocação ou não para a seleção, para servir a sua seleção. E o técnico já deixou claro que gostaria de ver mais minutos, né, do Memphis. Você acredita, Pretzel? Boa noite para você aqui no nosso apito final, mais uma vez, né? Você acredita, sim, você crava essa convocação aí do Memphis para servir a seleção dele? Não, porque o Ronald Koeman deu entrevista na imprensa holandesa dizendo que se o Memphis não jogar essas 3 partidas que faltam 3 jogos para o Corinthians, né? Se ele não jogar 2 jogos, pelo menos, ele não será convocado. Palavras do treinador, que é a linha dura, conhecido, foi um baita jogador, o Ronald Koeman, líbero espetacular, jogou demais no Barcelona, na seleção holandesa também, campeão em 88, disputou a Copa de 90, e de 94 estava naquela derrota para o Brasil por 3-2, mas ele é um treinador linha dura, é bem o perfil dele, então ele já disse, se o Memphis não jogar, não irá ser convocado. Acho que a Holanda divulga a lista dia 1º de junho, eu acho que é por aí, né? No dia 27, o site oficial da Federação Holandesa diz que no dia 27 de maio haverá a divulgação da lista e o início dos treinos. Então está marcado para o mesmo dia. É possível que os convocados já tenham sido informados de maneira privada, mas ao contrário do Brasil, que fez um show, a Holanda vai fazer uma notinha oficial e olha lá. Notinha, né? Portugal também só divulgou uma nota no Instagram, né? Sim. Só o Brasil é que ficou com esse negócio, né? Hoje a Inglaterra também, post também no Instagram. A França também fez aquele filme, né? Enfim. A única confederação que fez a cerimônia que acabou fazendo foi a CBF, que nem precisava tanto, né? Mas o evento foi muito bom em relação a serviço, né? Um dos melhores eventos que eu já vi da CBF de maneira surpreendente. Agora, sobre o jogo, o Memphis Depay faz falta ao Corinthians? Claro que faz. Mas a escolha do Fernando Diniz, estou vendo aqui, ó, como o Fernando Fogaça. Ridículo entrar com o time reserva, por isso merecem ser demitidos. Pô, mas eu sou um cara que eu defendo a força máxima em campo sempre, Ana. Eu acho que não tem que poupar jogador. Mas o Fernando Diniz também tem essa ideia. Só que eu imagino que ele tenha visto o seguinte: o Corinthians tem cansado. O jogo de domingo contra o Botafogo determinou isso.
O Corinthians foi amassado no segundo tempo, perdeu por 3-1 natural e poderia ter perdido por mais. Então, como a prioridade é o brasileiro para escapar da zona de rebaixamento, imaginem você se o Corinthians ficar 45 dias na zona de rebaixamento. Isso aí é um saco isso. A torcida fica pegando no pé, né? O próprio time fica um pouco tenso, você já volta também com uma pressão gigantesca para sair do Z4. Então esses jogos contra o Galo aqui, contra o Grêmio, na última rodada em Porto Alegre, lá, última rodada dessa parada, no próximo sábado, então esses jogos são fundamentais. Então o Corinthians tem, hoje foi um jogo protocolar, deveria ter ganho. Não ganhou por falta de eficiência ofensiva no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito ruim, mas com o time em reserva. E no segundo tempo, quando entraram o Lingard, o Yuri Alberto e o Garro, o Corinthians mandou no jogo. E só não ganhou porque chegou na frente do gol e não fez o gol. Apenas era para ter terminado 3-1. O Peñarol não teve nenhuma. O Peñarol ficou muito tempo perto da área do Corinthians, mas não teve nenhuma chance criada. O Hugo Souza não fez nenhuma defesa no segundo tempo. Então era para o Corinthians ter ganho o jogo, né, para ter aumentado a sua possibilidade de ser a melhor campanha na primeira fase. Acho que isso não vai acontecer mais, porque o Rosário Central tem 13 pontos, tem tudo para chegar a 16. Eu acho também que o Rivadavia hoje foi a 13 também. Sim. É isso? Com a vitória sobre o Laguaira. O Mirassol com 12. O Rivadavia agora vai pegar o Bolívar fora. O Bolívar jogando a classificação. Então a gente vai ter que esperar. Mas então o Corinthians queria terminar em primeiro, mas acho que não vai conseguir terminar em primeiro no geral. Mas já está classificado, né, num grupo que, de novo eu repito, teoricamente era um grupo chato. O Corinthians fez esse grupo ficar fácil, passou de uma maneira natural. E tem o Fernando Diniz, que é um técnico campeão da América. Talvez isso possa fazer a diferença a partir do mata-mata depois da Copa do Mundo. Mas olhando para a Série A do brasileiro, será muito ruim se o Corinthians entrar na zona de rebaixamento e ficar na parada para a Copa do Mundo. Eu já vou pegar carona aqui nesses resultados e chamar o Lucas Bueno para trazer para a gente essas informações de rodada de Libertadores hoje, dos demais jogos e também da Sul-Americana, né, Lucas? Vamos lá, Aninha, trazendo os resultados da Libertadores, porque o Independente Rivadavia, como já foi falado aqui, ganhou mais uma hoje, chega a 13 pontos, ganhou pelo placar de 4-2 do Laguaira. A Universidade Católica ganhou de 2-0 do Barcelona do Equador e o Peñarol empatou em 1-1 com o Corinthians. Esse jogo escutamos na voz de Ulisses Costa. Com isso, a fase de grupos da Libertadores está da seguinte maneira. No grupo A, o Flamengo em primeiro com 10 pontos, seguido do Independente de Medellín com 7 e o Estudiantes em terceiro com 6. Já no grupo C, o Independente Rivadavia está com 13 pontos, acompanhado do Bolívar com 5 e o Fluminense também com 5 pontos em terceiro lugar. No grupo D, a Universidade Católica ganhou do Barcelona do Equador por 2-0, agora com 10 pontos, o Cruzeiro em segundo com 8 e o Boca Juniors em terceiro com 7 pontos. No grupo E, o Corinthians em primeiro com 11 e o Platense em segundo com 7 pontos. No grupo F, o Cerro Porteño com 10 pontos é o primeiro lugar. Em segundo, o Palmeiras com 8, em terceiro, o Sporting Cristal com 6. No grupo G, o Mirassol é o primeiro colocado com 12 pontos, seguido da LDU de Quito com 9 pontos. E no último grupo, o grupo H, o Rosário Central é o primeiro com 13 pontos, seguido do Independente Del Valle com 10 pontos. Na Sul-Americana, hoje tivemos Puerto Cabello 1, Juventude do Uruguai também 1. Atlético Mineiro venceu por 2-0 o Cinciano. O Racing empatou em 2-2 com o Caracas. O Carabobo ganhou de 2-0 do Blooming. E o Macará vai empatando neste momento em 0-0 com o Alianza Atlético, Ana. Tá certo. Obrigada, viu, Lucas, pelas informações. Você está curtindo o apito final, faltando 15 minutos para meia-noite. Você curtindo aqui todo esse retrospecto do jogo, que acabou num empate, né? Peñarol 1, Corinthians 1. Pretzel, você acha que... Diniz. Vamos lá, então, para a coletiva do Diniz, que vai falar sobre a partida de hoje. Muito bem. O Peñarol não teve uma chance clara de gol, nem o gol foi uma chance clara, que foi uma bola raspada ali de primeiro pau, que eles tiveram a felicidade de bater bem. E se tinha uma coisa para lamentar no jogo, foi a quantidade de gols que a gente perdeu, que a gente era para ter vencido o jogo hoje. Dos jogos fora, com certeza, foi um jogo que a gente teve mais chance de vencer, mais do que contra a Platense, mais do que contra Santa Fé. Então, assim, teve um volume de chances criadas muito bom e defensivamente voltou a ter um comportamento muito bom também. A gente ofereceu praticamente nada de chance ao Peñarol. Diniz, aqui ó,
Matheus Pojoli, Portal Meu Timão. Queria te ouvir um pouco sobre o Memphis Depay. Durante parte da semana a torcida estava com a esperança até de, quem sabe, vê-lo hoje em campo. Ele acabou não viajando, o contrato dele está chegando ao fim. Tem mais 3 jogos até a parada da Copa. Eu queria te escutar um pouco sobre o camisa 10 da equipe, se você ainda vai contar com ele antes da Copa do Mundo e se conta com ele de alguma forma para o segundo semestre, já que o contrato está chegando ao fim. Não, ele tem chance de jogar. Ele está num processo de transição. E eu conto com ele. Eu tenho um desejo muito grande da permanência do Memphis. É um jogador extremamente diferenciado, já falei mais de uma vez. E eu espero, de fato, que ele fique para nos ajudar. Senhor aqui, Matheus Quintino, Rádio Craque Neto. Eu queria que você falasse sobre como é que foi a escolha para você colocar esse time reserva hoje em campo, pensando que você estava com uma sequência muito grande, né, colocando o time principal. Como que foi essa avaliação, essa escolha? Foi dada, você sentiu algum cansaço da equipe no último jogo? E também que você falasse do Zacarias Labiá, né, esse gol dele, fazer uma avaliação, são 10 jogos agora à frente do Corinthians, primeiro gol, como é que você acha que ele pode desempenhar melhor no Corinthians nessa função que ele atuou hoje, ou tem outra função que você também entende que ele pode jogar melhor? Obrigado. Em relação ao eu trocar o time, vinha numa sequência de fato desgastante. Jogar lá no campo do Botafogo é um campo que judia muito dos jogadores e ao mesmo tempo a gente ia ter muito pouco tempo com a viagem para o jogo do Atlético Mineiro e a gente estava classificado na Libertadores. Você está curtindo aí a coletiva do Diniz, falando sobre esse empate do Penharol 1, Corinthians 1, rodada 5 da Libertadores. O Corinthians, que tem como próximos desafios agora o Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Atlético Mineiro em casa, domingo às 6h30. Agora não, acho que é do Barra, depois a minha ideia era dar uma sequência para ele, ele teve um probleminha no joelho que já está legal. Então foi muito bom ele ter jogado, já respondendo a tua segunda pergunta. É um jogador que eu tenho muito técnico e eu estou conhecendo ele agora, mas eu acho que ele é um jogador que ele pode jogar certamente mais de uma posição. Ele pode jogar nessa posição que ele jogou hoje, ele pode jogar de 10, ele pode jogar de segundo volante. Então é um jogador que eu fiquei muito contente com a participação dele e por ele ter feito o gol. Diniz aqui, Vinícius Lúcio, Central Timão. Olhando os números da sua equipe hoje, 65% de posses de bola e 21 finalizações. Ainda assim, faltou mais um golzinho para uma vitória épica aqui diante da equipe do Penharol. Por que o Corinthians produz tanto e acaba deixando a desejar nesse último terço, na finalização, na hora do momento do gol? Então eu acho que hoje nem deixou a desejar no último terço. Deixou finalizar só na hora de fazer o gol. E é muito difícil você falar por que não são os gols. O mais difícil é criar chances, né? A gente teve chances claras, teve chances de tudo quanto é jeito. Teve chance de contra-ataque, teve chance de bola em movimento, de cruzamento, chute fora da área. Eu gostei muito da produção ofensiva do time e mais ainda da maneira como a gente soube se proteger. Jogar aqui é difícil, vocês sabem que aqui é difícil, sempre difícil jogar aqui. Botafogo em 2024 fez uma goleada em casa, enquanto veio jogar aqui no Uruguai, teve muita dificuldade de perder o jogo. E eu já vim jogar aqui outras vezes, é sempre muito duro. Então é uma partida que a gente tem que ter uma avaliação bastante positiva. Diniz, Felipe Velho, Portal SCP News. E o Corinthians na Libertadores segue invicto, só que o Brasileirão é uma cena um pouco diferente, o time está no Z4. O que você diferencia o time que joga essa competição internacional com o time que joga o Campeonato Brasileiro? Obrigado. Bom, é também um pouco assim, acertar na mosca a sua pergunta. Se eu soubesse, já tinha resolvido o problema. Eu acho que a gente tem que deixar de oscilar. Acho que em casa uma coisa que melhorou de quando eu cheguei aqui em casa, a gente está conseguindo produzir muito nas duas competições e fora de casa a gente teve problemas de pontuar, né, por motivos diferentes. Achei que no jogo do Botafogo a gente faltou um pouco de intensidade, a gente tomou gols muito evitáveis e agora é pensar no Atlético Mineiro. A gente tem uma decisão pela frente, os jogadores, a gente vai estar com um time com bastante energia para poder fazer o nosso melhor e procurar subir na tabela. Professor, boa noite.
Caio Alves, agência e o Timão. Eu queria perguntar sobre o Hugo Souza. Como é que ele está depois de não ter sido escolhido como um dos 3 goleiros pelo Ancelotti para a Copa do Mundo? E qual a importância do Fernando Diniz nesse momento de um atleta? Claramente ele estava com uma expectativa muito alta de ser convocado. E qual que é a importância do Fernando Diniz nesse momento? Obrigado. A expectativa era dele, era da nossa também, da comissão, dos jogadores, acho que da torcida. Infelizmente ele não foi. Eu acho que o que fica bom, o lado bastante positivo do Hugo é saber que depois que ele chegou no Corinthians, a vida dele mudou completamente. Se pegar o que estava acontecendo antes dele chegar aqui, ele virou de fato um goleiro de seleção brasileira. Ele foi extremamente decisivo nas conquistas de título que o Corinthians teve recentemente. É um dos nossos líderes. E é um goleiro muito jovem. E eu acho que ele tem que botar na cabeça agora que o próximo ciclo tem que ser dele. E obviamente que o Bach, acho que nos primeiros dias ele sentiu mais, mas ele acho que fez uma partida bastante segura hoje. Fez os treinamentos também, foi muito bem nos treinamentos. Eu acho que ele conseguiu dar uma resposta positiva. Aqui Diniz Henrique Manff, agência IDC. Você fala muito da questão do jogador ser forte mentalmente, do raciocínio, de estar atenção a todo momento. Queria que você falasse um pouquinho sobre o jogador André hoje, que estava sendo questionado em alguns momentos, e hoje a partida dele, por favor. Não, o André jogou muito bem, principalmente no segundo tempo. Ele ajudou muito na parte defensiva, jogou muitas vezes no ataque. E o jogo, quando fica mais aberto, favorece muito o André. Ele é um jogador que tem muita energia física, tem muito boa técnica. E está aprendendo a jogar quando os espaços estão mais reduzidos. Mas eu já falei mais de uma vez, o André ele tem um futuro brilhante pela frente. É um jogador que tem um potencial muito, muito grande. Diniz, aqui. Oi. Lili Nascimento, da ESPN. Primeiro falar que, se eu não me engano, você vai para 19 jogos, né, sem perder na Libertadores, um importante número. Queria que você falasse, essa campanha do Corinthians até agora foi muito boa, né? Depois vai para a fase de mata-matas, depois da parada para a Copa do Mundo. O que te preocupa a questão da janela de transferências, né? Possibilidade de sair algum jogador? A gente sabe que por questões financeiras o Corinthians não tem como ir ao mercado, né? Tem que derrubar o transfer ban também do Martínez, mas não tem como trazer novos jogadores. O quanto te preocupa para manter o elenco agora para essa fase de mata-mata, né, de oitavas de final tão importante? Então, na janela, a minha preocupação é a manutenção do time. Eu não sou um treinador, nunca fui de ficar pedindo muitos jogadores. Eu gosto muito de olhar para a categoria de base e eu gosto muito de desenvolver quem está dentro. Eu gosto bastante do elenco do Corinthians. Obviamente que uma outra posição, um outro jogador a gente pode trazer, mas a manutenção do time eu acho que é o mais importante. Minha preocupação é a gente manter os nossos jogadores, que eu sou um cara que eu estou muito contente com o time que a gente tem, e talvez uma outra peça para a gente incrementar o time vai ser muito bom. Obrigado, Diniz. Boa noite a todos. Tá aí então o Fernando Diniz, que encerrou a coletiva de Peñarol 1, Corinthians 1 pela Libertadores. Aliás, Pretzel, ele foi perguntado, né, por que o Corinthians produz tanto e deixa a desejar. E aí falou que o Corinthians criou muitas chances, né? Só não finalizou, mas ficou muito satisfeito com a produção ofensiva, né? Com a maneira como a equipe se protegeu. Você concorda com isso? Qual a sua opinião sobre essa posição aí do Diniz em relação a essa análise aí, a pergunta do repórter? Eu acho, Ana, que ele de vez em quando exagera um pouco, né? Ele disse que o Corinthians criou muito no segundo tempo. No primeiro tempo fez nada. Primeiro tempo não tem praticamente nada. Teve uma bola do Pedro Milans, que a bola passou raspando, bateu na coxa de um jogador, mas só, foi um lance meio aleatório ali dentro da área, a bola bateu em todo mundo e sobrou para ele quase fez o gol. Agora, no segundo tempo, sim. Segundo tempo, porque o Peñarol abre o placar no primeiro tempo. Quando o Corinthians empata aos 19, o Peñarol foi pro desespero. O Peñarol abandonou a defesa, abandonou o meio de campo, o Diego Aguirre encheu o time de atacantes, e eles foram para tentar ganhar o jogo, que é o único resultado que ainda possibilitava uma classificação. E aí o Corinthians teve várias oportunidades. Quando entraram, aos 28 do segundo tempo, o Lingard, o Garro e também o Yuri Alberto. Aí o Corinthians foi outro time e perdeu muitas oportunidades. Então ele respondeu também sobre a questão do Memphis Depay, né? Que ele conta com o Memphis contra o Atlético Mineiro, que ele está sendo preparado para isso, e colocou o jogo contra o Galo como uma decisão. Colocou o jogo como uma decisão para nós. Eu achei forte isso porque se ganhar, sai da zona de rebaixamento. Até porque, se eu não estou enganado, o Galo tem 21 pontos também, né? Então, Sim. não estou enganado. Então, empata com o Galo. E está muito achatado.
O São Paulo tem 24 pontos, São Paulo joga sábado com o Botafogo, que tem 21 também. Então, São Paulo tem 24, Botafogo tem 21. É a rodada importante no E tá sábado. tudo achatado. O São Sim. Paulo chegou até 10 pontos para o primeiro rebaixado. Hoje está 6. É como era a diferença Isso. discrepante do Palmeiras para o Flamengo, Exatamente. né? E hoje é um ponto só se o Flamengo ganhar o seu jogo atrasado. Então, o que está acontecendo do quinto colocado até o 17º? A diferença ela é mínima, porque tá todo mundo embolado ali. Tu perde um jogo, tu vai lá para baixo. Tu ganha, tu vai lá para cima. Então, o Corinthians sabe que precisa pontuar nesse jogo, porque, repito, vai enfrentar o Grêmio depois, que está igual ao Corinthians com 18 pontos. Então, é uma rodada que tem Grêmio e Santos, às 7 da noite no sábado, 2 times que têm 18 pontos. E aí tu tem o Botafogo enfrentando o São Paulo, 24 contra 21. E aí tu vai ter o Corinthians contra o Galo, 18 contra 21. O Botafogo, se ele perde, ele entra no Z4, se ele ganha, ele tá no G4. Olha só, e aí tu vai ter Vitória e Inter. O Vitória com 19 e o Inter com 21. Quer dizer, tudo naquele bolo ali. Vai do céu ao inferno, Exatamente, né? eles vão se enfrentar. E tem Vasco e Bragantino também, esse jogo é no domingo. Então, acho que é domingo, acho que é isso, né? Então, Isso. Então, assim, é uma rodada que aqueles times achatados vão acabar se enfrentando e muita coisa vai mudar. Então, o Corinthians é obrigado a ganhar o jogo para depois tentar buscar um empate contra o Grêmio no ano passado. E tem uma mensagem aqui do Tom Carlos, que ele diz assim, no ano passado, antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, teve Grêmio e Corinthians também em Porto Alegre. 1 a 1. E agora se repete antes da parada para a Copa do Mundo também em Porto Alegre. E se não me engano, volta no dia 22. O Corinthians volta com o de férias Remo, né? no dia 24 de junho, volta a jogar contra o Remo, vai ser entre 20 e 22, que as datas ainda não estão definidas. Mas antes disso... Vão dar 24 dias de férias. 24 dias de férias. É O Corinthians mesmo? foi o time que menos descansou ano passado, né? O Corinthians jogou até o dia 21 de dezembro a Copa do Brasil e voltou dia 11 de janeiro. Então, pela legislação, precisa cumprir os 30 dias de férias. Mas eu acho que nenhum time vai ter 24 dias. Né? O Corinthians vai fazer um amistoso contra o Cascavel no dia 12 de julho, dia 12. fora de casa. Uma informação importante, Ana, a gente está tentando recuperar, mas o Yuri Alberto, logo depois do jogo, ele concedeu entrevista aos detentores dos direitos de transmissão e ele fala nessa entrevista, ele admite que agora o empresário dele é o pai dele. Isso é, ele rompe com o André Curi, empresário dele que tem muito trânsito no futebol europeu, entusiasta da ideia do Corinthians vender o Yuri Alberto. O André Curi é um dos maiores credores do Corinthians e por isso força tanto para que o Corinthians negocie o atacante. Na entrevista, o Yuri admite que rompeu com o André Curi. Isso pode implicar diretamente na saída ou permanência dele nessa janela agora no meio do ano. E qual, na sua opinião, Fabiane, você que acompanha esses bastidores do Corinthians full time, você acha que é uma vontade realmente do Yuri de viver uma outra história ou de continuar e terminar essa temporada no Corinthians? Não tenho dúvidas que é uma vontade dele, porque inclusive foi no jogo contra o Barra que ele marca o gol em entrevista a Bandeirantes, na pergunta da Rádio Bandeirantes, o Yuri Alberto fala, o objetivo do Yuri, o Pretzel estava acompanhando, estava no apito final nesse dia, ele fala, o objetivo do Yuri é buscar novos desafios. Então é uma vontade do atleta, mas agora com outro empresário que era um responsável também por pressionar o Corinthians nesse sentido. A pergunta repercutiu demais, parabéns. Bastante, obrigado. Na noite contra o Barra, foi, né? Contra o Barra que ele marca o gol. Mas depois na sexta-feira ele voltou atrás. Então ele tratou a gente que nem mané. E isso não dá para fazer, né? Voltou atrás via assessoria. Exatamente. 20 anos atrás, o Eto'o jogava no Barcelona, certo? Sim. Aí o jornal, acho que o jornal Mundo Deportivo, publicou uma matéria que o Eto'o estava detonando todo o elenco. Tá? E aí foi um estouro, até os outros jornalistas, quando o Eto'o chegou, as pessoas tinham mais acesso aos jogadores, né? Isso aqui é verdade? É verdade isso aqui? Porque tem jornalistas que duvidam de outra maneira. E o Eto'o é verdade. Tudo isso que tá aí eu falei mesmo, não sei o que e tal. Então é isso. Acho que o que o Yuri Alberto fez, ele deveria ter dito, não, realmente eu falei, eu tô a fim de ir embora, não tem problema nenhum. E a única coisa que eu acho é o seguinte, ó, hoje o torcedor, tem muito torcedor que torce para jogador e para dirigente. Tem que torcer pro clube. E eu não estou dizendo que é para ir contra o atleta. Não, tem que saber separar o que realmente fica, que é o clube. Porque o jogador, ele pode, alguns até podem ficar anos, né, com identificação, com idolatria, mas não é isso que se cria hoje, porque o jogador hoje, ele é dono do seu nariz, né, ele é dono dos seus direitos praticamente. Claro que, ele, por exemplo, o Corinthians é um clube hoje super endividado, né, dificilmente ele tem 100% de um jogador. Então ele sempre vai ter ele vai ser um parceiro do atleta e do empresário, sempre, infelizmente. E hoje a pirâmide, ela tem o empresário em primeiro lugar, o jogador é o segundo. Aí é que vem o presidente do clube. Depois vem, na minha opinião, o executivo de futebol, que ganhou um espaço absurdo. Sim. A torcida uniformizada está na frente do técnico. O técnico, para mim, é o sexto na hierarquia.
Hoje ele tem bem menos poder que antigamente. Então, quando o jogador chega e manifesta o desejo de sair, foi uma gritaria, quer ir embora mesmo, vai, né? Não tá afim de ficar, não é isso. Em nenhum momento ele falou assim, ó, eu não quero mais jogar pelo Corinthians. Ele só disse, pensando à frente, se houver uma proposta, eu gostaria de jogar na Europa. Qual jogador brasileiro hoje que não gostaria de jogar na Europa? Qual? Chute a primeira bola, ao invés de atire a primeira pedra, né? Chute a primeira bola, quem nunca pensou nisso? O Tite tinha uma certeza absoluta que depois que saísse da seleção brasileira ia ter uma carreira na Europa. Sempre quis trabalhar e não apareceu nenhuma proposta. Então é o seguinte, ó, qualquer jogador quer ir para a Europa, certo? Alguns até gostariam de jogar em times médios, sem nenhum problema. O Yuri Alberto, se a Roma quiser, a Roma é um grande na Itália, médio na Europa. E não é gigante na Itália, é grande, né? Gigante na Itália é Juventus, Inter e Milan. E o Milan também perdeu muito espaço, Juventus e Inter hoje. Então... Se a gente comparar a história que o Milan teve nos anos 90, Nossa né? Senhora, mas o Milan se apequenou mesmo. Sim. E perdeu até receita, né? Isso dito até pela própria imprensa. A Inter não. A Inter tinha um investidor que era o Márcio Moratti, que era o dono do clube bilionário, aí ele vendeu o clube. E até eu me lembro que os italianos reclamaram que o tailandês comprou, que o cara nunca ia a Milão, né? Ele ficava só no WhatsApp, no computador. E foi um momento que a Inter ficou meio atrapalhada na sua gestão, porque quem é que mandava realmente? O cara estava na Tailândia, lá, nem a Itália, né? As coisas mudaram. E a Inter retomou, melhorou a situação e hoje a Inter é dona, né? O Napoli chegou a ganhar o título ano passado, mas o Napoli ganha de vez em quando. O Napoli é um time quase grande, dá para ter uma baita torcida, mas quase grande na Itália. Então, sabe, qual o jogador que não quer jogar na Europa? Então, quando o jogador dá esse tipo de declaração, eu acho interessante que ele fale isso. Que ele está sendo sincero, né? Não vai tirar o pé, não vai deixar de correr. Olha hoje ele entrou e quase decidiu o jogo. Então, acho que muita calma com o Yuri Alberto, e é melhor ter o pai do que ter um empresário que só pensa em comissão. Não, eu também acho que está certo o jogador. E o Précio falou e colocou aqui no começo da jornada o quanto é importante a gente ter que os clubes tenham essa responsabilidade, porque a gente está mexendo diretamente com o sentimento do torcedor. Cada vez mais o torcedor se envolve e cada vez menos se tem essa responsabilidade em relação ao sentimento do torcedor, né? Verdade, ó, tá o Olavo Guerra na zona mista ali, meu melhor aluno, viu? Grande figura. Ou melhor? Foi o melhor cravou, aluno. Hein? Cravou. O Maurício da Band News também, tá junto com o Olavo. Segundo lugar. Não, tá empatado. Empatado? Dois são espetaculares. Ó, já que você cravou, a gente está tentando recuperar essa entrevista aí do Yuri Alberto. Eu vou para o nosso gabarito para você cravar suas notas, então. Vamos lá para o gabarito, Rafinha, solta aí. A nota do Fabiani também na reta final. Pode ir. Gabarito do jogo. Não vou esquecer da nota do Fabiani. A gente começa com o Penharol. Tem o hino do Penharol aí, Rafinha? Ah, mas lógico, né? Poxa vida. Ó, já me contaram aqui, Pretzel, sabe o quê? Que você é o que mais gosta do gabarito. É verdade? Eu adoro. É verdade? E acho que o gabarito foi uma criação bem interessante, né? E o público adora também. Então vamos lá para as notas. Começando com o goleiro Aguerre, né? Olha, até ele fez uma defesa importantíssima no chute do Yuri Alberto. E quase evitou o gol também, porque defendeu a bola do Pedro Raul. Aí sobrou o rebote pro Labiade. Eu achei ele um goleiro rebatedor. Mas hoje ele não foi mal, 6,5 para ele. Se machucou 2 vezes ali, exatamente, né? 2 vezes ali. Ficou até o fim. Ficou até o fim, segurou a onda ali. Vamos lá então, passando pro Escobar. Nossa, aí começa, 3. Maurício Lemos. Um lutador hoje, sozinho, 6. Goulart. 4. Facundo Alves. Que entrou e se machucou, entrou aos 14, saiu aos 25, uma lesão grave, sem nota, melhoras para ele. Barbosa. Barbosa entrou para fechar o meio, mas foi amassado, porque o Penharol estava todo desarrumado. Sem nota pro Barbosa. Laxalt. Laxalt, esse jogador tem um cartaz, já jogou na Inter de Milão, Laxalt. Tem um cartaz, já disputou a Copa do Mundo, tem um cartaz gigantesco, mas a caminho do fim. 4 pro Laxalt. Depois do Laxalt, Abel Hernandes. Entrou para tentar fazer uma função de pivô, ele é cabeceador, rompedor, nota 5 para ele. Autor do gol, Oliveira. Oliveira, 7. Fez o gol e um jogador de muita fibra. O que significa isso, né? Um lutador. Nota 7 para ele. Darias. Eu darias para ele uma nota 3. Quanto tu darias? Quanto tu darias? 3. 3 para ele? Isso. Quanto tu darias pro Angulo? Nossa Senhora. O Angulo era do Tajeres, né? Ele errou tudo. 3 também.
Arezzo. Arezzo. Aquela brincadeira que o Fabiano não entendeu, né? Jogador de salto alto, né? Ele pertence ao Grêmio, ele está emprestado ao Peñarol. Mas foi mal hoje, hein? Nota 4 para Arezzo. Batista. Batista entrou e não fez muita coisa, 5. Trindade. Trindade, jogador voluntarioso. O que significa isso? Brigador. 6 pro Trindade. Togni. Togni, 5. Pierres. Pierres também, batalhador, 5. E o técnico quase brasileiro? Ele tem um time horroroso na mão. Aguirre. Ele tem um time horroroso na mão. O jogo daqui foi 2-0 e foi um amasso, né? Foi um amasso, o Peñarol não viu a bola. E hoje o Peñarol hoje mostrou que é uma história maravilhosa. Um time que foi campeão na minha época, que tinha Gato Fernandes, que é o pai do Gatito Fernandes, né? Jogou no Palmeiras e no Inter. Aí a defesa tinha Montelongo, lateral direito, Oliveira, que jogou no Galo, Gutierrez, seleção uruguaia, e o lateral Diogo, que jogou no Palmeiras. Aí o meio de campo tinha Bócio, seleção uruguaia de 86, Jair, príncipe Jajá, revelado pelo Inter, baita jogador, e Saraleg, que era uma revelação. E na frente Silva, Fernando Moreno, os maiores centroavantes da história do futebol uruguaio, e Venâncio Ramos na ponta esquerda. Timaço. Que conteúdo, hein? Timaço do Peñarol. Você tirou as palavras da minha boca. Timaço agora. do Peñarol, que era treinado por Hugo Banholo. O técnico foi campeão da América e do Mundo em 82. E tem uma história que o Jair é meu amigo em Porto Alegre, viu? Baita jogador. O Jair ganhou o prêmio de melhor em campo contra o Aston Villa, que o Peñarol foi campeão. E o melhor em campo ganhava um Toyota, um carro mesmo. Ganhava um carro. Copa Toyota, né? E o carro, né? Toyota, a indústria automobilística brasileira não tinha sido aberta ainda para carros importados, né? Foi o Collor que fez isso em 92. Então, em 82, se você trazer um Toyota para cá, era uma fortuna. Então, o Mercedes estava uma fortuna para importar um carro desse. E aí, o que faziam os jogadores? Dividiu o carro com os colegas, né? O Jair chegou. Não vou dividir. Foi embora. Não conseguiu permanecer no Peñarol, porque os jogadores ficaram contra ele, que queriam a divisão do carro. Ele conta essa história até hoje. Em 83, sem o Jair, aí entrou um menino chamado Salazar, praticamente o mesmo time, enfrentou o Grêmio na final e perdeu por 2-1 no Estádio Olímpico, gol do César, centroavante. Tu contas essas histórias em casa, não? Conto. Conta, claro todas? Conto pra molecada. Eles não acreditam muito, Eles né? não acreditam A molecada nada. hoje só quer, né, TikTok e tal, como é que é? Acham que o futebol começou em 2010. Exatamente, né? Os meus filhos acham que o futebol começou em 2012, né? Eu falei o Neymar aqui... é o maior jogador da história, que eles, sabe? É um negócio impressionante. Eu falei aqui do manual do escoteiro mirim, ninguém lembrava. Eles não sabem. Tá Aliás, vendo? qual é o lema do escoteiro, meu caro Lucas Bueno? Não tenho a menor ideia. Fabiano. Eu te acompanho o Bueno. Sempre alerta, cara. Vocês nunca estão alertas, porra. Mas a piada do Sacanagem Arezzo ter prioridade, eu irmão. entendi. Entendeu a piada mas do ali Arezzo? não entendi foi- porque a minha avó compra muito sapato lá. Tá bom. Então eu tinha essa referência. Presente pra minha avó eu compro lá. Não foi questão etária da minha parte essa da Arezzo, foi questão de burrice da minha parte, de Não, fato. Porque não, eu nada refleti disso. depois. Todos Ele eu já muito tenha passado por inteligentes. uma loja no shopping, né? Com Não esse tenha nome, dúvida. né? Não, todos muito inteligentes. Mas eu falei aqui do manual do escoteiro mirim, porque no manual do escoteiro mirim, que você precisa, vinha um a cada semana na banca, você tinha que ir lá, e aí vinham todos os dribles. Por exemplo, eu aprendi o que era o drible da vaca, por causa do manual do que escoteiro legal. mirim. E aí vinham histórias de todas as copas, regras de todos os isso é esportes. legal, Era hein? muito legal. Você ia Banca de jornal colecionando, era é uma demais, delícia. era demais. Não é? Espetacular, Adoro espetacular. Era demais. Eu devo ter tido 300 edições da Placar. Placar Eu é fenomenal. A Placar foi a maior revista de esporte da história, né? Ainda é, né? Ainda é num novo formato, mas uma baita E era o revista. sonho de todo jornalista. Lá você falava assim, eu quero trabalhar no impresso, no rádio, né? E o Placar impresso e o- era a referência. Era o Jornal Placar. Lance também. O Jornal Lance foi quando veio. espetacular, cara. Sensacional. O Lance Eu comprava em Porto Alegre, chegava no fim da tarde em Porto Alegre, o seu Vilela na banca deixava guardado pra mim, eu passava lá e pegava. Aí depois, quando eu vim pra cá também, eu li o lance todos os dias. Aliás, Dissecava o lance. um dia tem a história espetacular que o Márcio Ramos, meu amigo, estava comigo, porque roubaram o meu lance na concentração do Corinthians. E eu saí reclamando, cadê o meu lance, sabia? Nessa, lá no Parque verdade? São Jorge, na sala de imprensa. Você sabe que Eu levava o lance, eu chegava sempre com o lance na mão, certo? Que eu gostava de ler. Aí eu fui fazer a entrevista e deixei o lance parado aqui. Naquela sala de imprensa menor do Parque São Jorge, sabe? Daqui a pouco eu fui fazer a entrevista, o Mário Gobi, presidente, voltei. Cadê o meu jornal? Né? Pegaram o meu Fiquei lance. olhando assim, a sala cheia, né? Criei um estrago daí, né?
Quase abriu um boletim de ocorrência no GCRIM, né? E você sabe que não tinha, né? Sumiu o lance. Sabe o que o lance fez? Mandou um exemplar pra minha casa. É sério, eu tô falando sério. Verdade. É verdade. Não, e hoje a gente quer saber dos jogos, né? Pra rodada 14, 16, a gente vai lá na internet. Antes não, vinha no jornal. Tudo. A rodada completa, a gente guardava lá pra saber todos os jogos. Enfim. Essa molecada não sabe, quando eu comecei, a gente tinha que ligar pra todo o Brasil pra fechar o placar nacional dos campeonatos estaduais. Tu ligava na redação e no estúdio das rádios. Como é que foi o paraense aí? Remo 2, Águia 0. E se ele mentisse pra você, passava batido. E aí o Tunaluz 1, Paysandu 1, sabe? Pra fechar o placar inteiro, pra depois passar. Era espetacular. Hoje com um clique tu tem tudo, né? Todas Mas as vocês não sabem o lema dos escoteiros. Eu tô indo embora, Né? Sempre alerta. Você, né? Aí, Não, vamos lá. Sobe o hino do Corinthians aí, Rafinha. Salve o Corinthians! Vamos lá para as notas no nosso gabarito aqui na Bandeirantes, edição do apito final, agora 00:11 dessa sexta-feira. Hugo Souza, sua nota, Pretzel. Eu achei ele bem, como é que eu posso, desconcentrado no jogo, viu? Eu não sei se ele tá traumatizado, ele é um goleiro jovem, né? Um goleiro que tem mais de 12 anos de carreira, sem dúvida. Acho que ele ficou muito abalado com a ausência dele na lista do Ancelotti. E o gol, eu achei que ele deveria ter saído na bola aérea, viu? Também achei. Ficou parado. Quando ele olha, a bola quica na frente dele e entra. Então, uma nota 5 pra ele. E no gol anulado também. Falhou. Foi, O anulado foi falhou. falha dele, né? Milans. Melhor jogo do Milans desde que ele chegou. Não que isso signifique muito, mas foi o melhor jogo dele. 6,5. Gabriel Paulista. 5. Pior do que o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. 6. Angileri. 4. Alan. O que aconteceu com o Angileri, hein? 4, hein? O Alan foi o seu eleito, Melhor, né? nota 7 pro Alan. Pois é. André. André, 5. Matheus Pereira. 5. Garro. Garro, 6. Labiá. Labiá, 7. Lingard. Lingard, 6. Pedro Raul. Pedro Raul, 4. Yuri Alberto. Yuri Alberto, 6. Caio César apareceu depois, né? 5. Dieguinho. Sem nota. Foi o último a entrar aos 38 do segundo tempo. Fernando Diniz. Olha, escalou um time reserva, eu não vou criticar, eu vou repetir aqui, todo mundo que nos acompanha diariamente aqui, eu sou favorável sempre ao melhor time, só que hoje tinha uma razão. O jogo de domingo é muito importante. E o time cansou demais contra o Barra e contra o Botafogo. O jogo contra o Botafogo foi uma luz. Ó, não dá pra manter esses caras jogando quarto e domingo até parar pra Copa, claramente. Não é eu que tô dizendo, é só olhar pra atitude do time contra o Botafogo. O Corinthians foi amassado no segundo tempo. E o Botafogo também joga Copa Sul-Americana. Tanto é que foi ontem a Bolívia, né? Foi a Bolívia, tocou 3-0 do Petroleiro e se classificou. É o primeiro classificado aí, já é primeiro. Então, o Botafogo amassou o Corinthians. Então, o Corinthians sabe que tem que enfrentar o Galo. O Galo jogou hoje, né? Ganhou do Cienciano 2-0. Isso. Mas é um time que dá pro Corinthians ganhar, viu? Completo, o Corinthians é melhor que o Galo. Completo, o Corinthians é superior ao Galo. Mas vai ser um jogo chato. Sua nota para a arbitragem de Piero Maza Gomes. Normal, tranquila, né? Um critério bem adotado. Pouquíssimas faltas. O jogo foi limpo, apesar do Pearol sempre ser um futebol enérgico. Uma nota 6,5 pro Piero Maza. Sua nota para Luiz Fabiani. Bons depoimentos. Né? Acho sempre preciso, um resumo né? interessante. Sempre preciso. Mas sempre de olho no lance. Não ter entendido o salto alto diminui um pouco a nota, eu acho. Então, eu acho que 7,5. Ah, tá bom. Tá maior que a nota Aceito. dos jogadores aqui, Fabiane, poxa. E a de Ulisses Costa? Não, Ulisses Costa podia ter chamado mais comentarista hoje, né? Também achei. Ficou segurando um pouco a transmissão. Chamou né? pouco? Chamou pouco. Vai ter que ser 6-1, né? Mas aí ficou... Não que seja a escala, né? Mas menos Instagram, né? Sabe, né? Mas Sim. Bons giros, né? Em cima dos 2 gols, o gol anulado também. Nota 8 pro Ulisses. Seu destaque final, meu querido. Meu destaque final é que estaremos juntos em Corinthians e Galo no domingo. Estaremos juntos, né, Fabiane? Estaremos não estarei com vocês. Estarei a partir de amanhã no Rio de Janeiro. Ah, tu já fala. Vai lá pro jogo perfeito. Vai pro confronto direto, né? Na Grande Acomaria. Mas a maneira como ele falou, né? Ele me olhou assim, né? Não estarei junto com você. Vou pro Rio de Janeiro. Pensa que é só, sabe, pensas que é só tu? Sabe, o tom, né? Um tom meio... Meio debochado. Você né? sabe, eu falei que eu sou setorista do Corinthians e não repórter, né? Você gostou disso, então não deveria fazer a seleção, né? Grande Luiz Fabiano. Então, não estaremos juntos, mas o jogo é dramático no domingo, 6h30. Estaremos no Concentração aqui a 13h, já para projetar todo esse jogo. Porque no sábado jogam São Paulo e Botafogo às 5h
Grêmio e Santos às 7, é uma escadinha, né? Flamengo e Palmeiras às 9. Que jogo, Três Flamengo e grandes Palmeiras, transmissões né? no sábado, para domingo fechar com o jogo do Corinthians. Parabéns, Ana, pela tua condução, pelo teu trabalho. Olha, agradeço muito, foi um prazer estar junto com você aqui nessa jornada, viu? Foi uma honra. Muito bom. Sempre alerta, hein? Sempre alerta, com muito Espero conteúdo. que vocês não esqueçam, hein? Muito conteúdo. Obrigada, viu? Alexandre Pretzel aqui no apito final. Fabiane, alguma observação aí do Corinthians, jogo de hoje, próximos desafios? Vamos lá, Ana. Foco total agora no domingo, 6h30, quando o Corinthians tem pela frente o Atlético pelo Campeonato Brasileiro. Como o Pretzel disse, um confronto direto contra o rebaixamento na competição nacional. Portanto, foco totalmente em Itaquera na noite de domingo. O elenco alvinegro amanhã deve ter uma atividade regenerativa no CT. A gente ainda não teve acesso à programação do Timão. Na sexta-feira e no sábado, hoje já é quinta, um trabalho tático e aí sim, bola rolando no jogo para domingo. Corinthians é fácil prever, deve ter 8 trocas na escalação, que são os 8 considerados reservas. Então, em relação ao jogo de hoje, saem Milan, Zangileri, Alan, Matheus Pereira, André Labiá, Caio César e Pedro Raul. Entram Mateuzinho, Bidu, Ranielli, Carrilho, Bidon, Garro, Yuri Alberto e Lingard. Essa é a expectativa de um Corinthians reforçado com força máxima para vencer o Atlético no final de semana. Obrigada, meu querido. Sempre um prazer estar junto com você aqui, viu? Valeu, Ana. A partir de descanso. amanhã estarei já no Rio de Janeiro na cobertura de Palmeiras e Flamengo. Partida no sábado às 9 da noite, como disse o Pretzel. E a partir... Teremos na terça-feira o sorteio da Copa do Brasil, na sede da CBF, também a Bandeirantes estará por lá. E a partir de quinta-feira a imprensa terá acesso à Granja Comari para os treinamentos da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Ou seja, muita informação para o ouvinte Bandeirantes, né? Obrigada, Muito Fabiane. Valeu. Valeu. Você está no apito final aqui na Bandeirantes, agora 00:17. Ótima sexta-feira para você que está começando essa sexta junto com a gente. Break rapidinho, futebol é na Bandeirantes. Vamos faturar. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes. Na Soccer Hospitality você vive o futebol do jeito mais exclusivo. Camarotes Premium, Open Bar e Food. Presença de ídolos, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para levar sua família, receber clientes, fortalecer relações ou simplesmente aproveitar um jogo como você merece. Futebol, negócios e experiências inesquecíveis no mesmo lugar. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Nossa, dona Romilda, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos. Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress. Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm? Ah, a Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões. Ah, então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né? Claro, é tecnologia, pontualidade e segurança com suas encomendas. Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Rabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900. Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia. O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. A nova temporada do MasterChef está com sabor apimentado. E cada ingrediente pode ser decisivo. Tanto para o bem como para o mal. Nossos chefes deram um recado, hein? A emoção vai ferver. Por isso, acompanhe o menu de novidades da nova temporada de MasterChef Brasil. Estreia nesta terça, 10h30 da noite, na Band.
Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. Já de volta com o apito final na Bandeirantes. Você que acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial essa reta final da nossa jornada esportiva. Você, ouvinte, sempre com a gente, agradecendo todas as mensagens, viu? Você que participa. Vocês não dá para responder todas aqui, mas a gente agradece. Você que nos ajuda a fazer o apito final e também com a gente no dial de onde estiver acompanhando o futebol na Bandeirantes. Nessa semana, os nossos repórteres aqui, Lucas Bueno, Guilherme Maciel, fizeram uma super entrevista com o Arthur, lateral do Bayer Leverkusen, que, aliás, sofreu uma lesão no tornozelo em fevereiro desse ano, reforçou os treinos em apenas 6 semanas, esteve de volta, reduziu e muito tempo de recuperação. A gente vai acompanhar essa entrevista agora no apito final. Seguindo aqui na programação da Rádio Bandeirantes, hoje a gente recebe um cara que tá, acredito que feliz por ter o contrato renovado, que já está há um tempinho na Alemanha, tem muita experiência aí no futebol europeu. Hoje a gente vai falar aqui com o Arthur. Arthur, que é lateral do Bayer Leverkusen. E aí, meu irmão, como é que você está aí hoje? Fala, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. É um prazer estar aqui. E bom, como você falou, estou bem feliz pelo momento. Recentemente eu tive a oportunidade de renovar o meu contrato com o Leverkusen por mais 5 anos, até 2031. Então, foi mais uma conquista. Eu estou muito feliz por esse momento e por mais essa oportunidade também. Cara, e são 5 anos de contrato renovado, né? Então, eu queria saber o que você espera para esses 5 anos, porque assumir um compromisso de mais 5 anos num clube, acredito que não seja uma decisão fácil. Acredito que você tenha recebido outras propostas de clubes europeus, brasileiros. Não sei se até pode revelar alguma proposta que você recebeu que deu uma mexida com você. Mas o que fez você ter esse comprometimento de ficar mais 5 anos no Bayern? Bom, eu acredito que vai muito da confiança e da relação que eu tenho com o clube. Que desde o meu primeiro dia eu fui muito bem recebido. O pessoal sempre me tratou muito bem, sempre me respeitou, sempre me ajudou. E durante esses 3 anos, né, até então que eu estou aqui, eu passei por um processo de adaptação, de aprendizado, passei por algumas lesões, mas em todo momento eu sempre tive o suporte do clube e nos momentos que eu tive a oportunidade de jogar, eu me senti bem, fui evoluindo pouco a pouco. E eu agora, com 3 anos, estou adaptado com a cultura, com a língua, com o estilo de jogo, com as competições que a gente disputa. Então, me sinto bem aqui, a minha família se sente bem aqui. E como eu falei, a relação com o clube é muito boa e isso foi algo que mexeu bastante comigo e foi algo diferencial para que eu estendesse o meu contrato com o clube, que desde o início sempre me apoiou e acreditou em mim também. Sempre tive bastante feedback do pessoal do clube e isso me motiva, me incentiva a cada vez mais querer crescer. E eu tenho um grande objetivo aqui pelo clube. O Leverkusen é um clube que muitos brasileiros passaram por aqui e eu tenho um desejo de, assim como eles, marcar a história do clube, que tem um mural aqui no clube com a foto de alguns jogadores brasileiros que eles admiram, que eles têm como referência. E eu tenho um desejo de estar nesse mural um dia, então isso é algo que reforçou mais ainda esse desejo de estender o meu contrato por aqui. Arthur, boa tarde. Guilherme Maciel aqui, repórter da Rádio Bandeirantes e parceiro aqui do Lucas. Eu gostaria de te perguntar, você chegou muito jovem aí na Alemanha e precisou lidar com uma mudança enorme na sua vida. Qual foi a sua maior dificuldade dessa adaptação e o que te ajudou a se adaptar aí nessa nova vida? Olha, eu acho que o que me ajudou bastante foi que antes de eu vir para a Alemanha, eu tinha iniciado um curso de alemão online com o professor Roberto Piantino e isso me ajudou para que eu conseguisse não estranhar tanto a língua e conseguisse me comunicar o pouco que seja nos primeiros dias, ali nos primeiros meses. E isso eu acho que foi um diferencial muito grande,
porque até no clube o pessoal brincava comigo que eu era o brasileiro que aprendeu a falar alemão mais rápido, e isso ali, por mais que seja uma brincadeira ali, eles falavam. Isso me incentivava mais ainda para que eu pudesse aprender a língua. E quando e nesse tempo que eu fui aprendendo a língua, eu fui adaptando ali no campo também. Eu senti um pouco de dificuldade no início por conta que o estilo é bem diferente do Brasil. A bola corre mais, o clima é outro. Você tem menos tempo para pensar quando você dá a bola. Os jogadores são mais intensos, é um jogo mais físico, e tudo isso, como eu cheguei muito novo, eu tive que adaptar. Mas como eu falei um pouquinho antes, eu sempre tive o apoio dos treinadores, do Xabi Alonso quando eu cheguei aqui, do Ten Hag, agora do Kasper também. Eles sempre passaram um feedback direto ali, tá aqui, ó, das coisas que eu poderia melhorar, poderia fazer para que agregasse mais ainda no meu estilo de jogo e que eu pudesse me adaptar mais ainda dentro de campo. E aproveitando um pouquinho do que você falou na primeira pergunta sobre os brasileiros que fizeram história aí no Bayer Leverkusen, eu queria saber em qual deles ali você se inspira, não só também no Bayer Leverkusen, mas no futebol europeu, um brasileiro que conseguiu se destacar no futebol europeu que você tenta levar como exemplo, pode ser do próprio Bayer, e além disso, depois desses 5 anos de contrato que passarem, se encerrando aí em 2031, qual história que você espera ter construído no Bayer? Bom, foram vários jogadores que fizeram história por aqui, e se eu for pegar, assim, por exemplo, da minha posição, eu falaria o Jorginho, que foi não só pelo Leverkusen, mas também pela nossa seleção brasileira, foi um grande atleta, um grande jogador, e ele é um cara que é muito respeitado, muito admirado aqui no clube, e eu adoraria seguir os passos dele, me tornar um grande jogador, não só no clube, mas também no futebol mundial, com a seleção brasileira. E sobre essa pergunta dos 5 anos, eu espero ter deixado um legado de superação por conta das lesões, de um cara que sempre ele entregou o máximo dentro de campo, e que para as próximas gerações, para os próximos brasileiros que vierem, eu possa servir ali de inspiração para eles, para que eles possam também alcançar grandes objetivos pelo clube, se tornar também jogadores que vão ser lembrados por muito tempo e que ficarão marcados também na história do clube. E Arthur, você citou alguns técnicos que você trabalhou e você viveu a temporada com o Xabi Alonso, aquela temporada histórica do Bayer Leverkusen. Como foi trabalhar com ele e como foi fazer parte daquele elenco que entrou para a história do clube alemão? Foi uma temporada muito mágica. Foi meu primeiro ano aqui na Europa e eu acho que nem nos melhores sonhos eu esperava que fosse tão bom como foi. Poder estar ali com tantos jogadores incríveis, com um treinador incrível e poder conquistar esse título inédito, não só a Bundesliga, mas como a Copa, e chegar também à final da Europa League, foi algo ali muito marcante na minha carreira. Eu ainda muito jovem, tendo muito a aprender, mas com os companheiros de equipe, com a comissão técnica ali, todo mundo junto como uma família. E foi assim muito incrível, que às vezes faltam palavras para poder descrever, porque foi realmente mágico tudo aquilo que a gente viveu em 2023 e 2024. Estamos aqui com o Arthur, lateral direito do Bayer Leverkusen, e continuando falando sobre essa temporada mágica, qual que é o momento que você mais lembra com carinho dela? Até quando vocês são definitivamente campeões ali da Bundesliga com o gol do Wirtz, que a torcida invade, não sei se você tem alguma história desse dia. Pra você, qual que foi o momento que tá marcado aí na sua cabeça dessa temporada? Esse dia, com certeza, porque eu via ali pela televisão e sempre imaginava o quão incrível poderia ser viver um momento como esse. E ali quando os torcedores invadiram o campo, o juiz já não tinha mais controle de nada.
E aí a gente só foi sumindo ali no meio dos torcedores, depois a gente teve que voltar correndo para dentro do vestiário. Mas foi incrível porque os torcedores, você viam ali a paixão dos torcedores, torcedores que choravam, torcedores que gritavam de alegria, te abraçavam, te beijavam, falando você é um herói, eu te amo. Então foi algo muito marcante, muito legal. Esse dia que a gente conquistou ali o título da Bundesliga. Antes da sua lesão, você viveu uma grande fase aí na Europa, acho que até uma das melhores fases da sua carreira. Essa sua lesão no tornozelo, como foi o processo mental durante o período que você ficou longe dos gramados, como você se sentia, essas coisas, e como você acha que o seu aspecto do seu jogo evoluiu desde a sua chegada na Alemanha? Bom, eu acredito que o meu jogo ele evoluiu tanto taticamente como tecnicamente, fisicamente também eu evolui bastante, consegui manter o meu percentual de gordura baixo, ali em torno de 4,5% a 5% e ganhando em torno de 3 a 4 quilos de massa magra, então eu consegui evoluir bastante fisicamente, isso que também colaborou para que eu conseguisse correr mais dentro de campo, duelar mais dentro de campo, entregar o meu máximo ali, ganhando confiança para poder trazer o meu estilo de jogo para aqui, para o futebol alemão, para agregar para o clube. Mas eu acredito que eu evoluí em todos os quesitos, né, em todas as questões. Eu acredito que nós atletas vamos ter sempre algo a melhorar. Por mais completo que nós sejamos, sempre tem algo novo ali para que a gente possa melhorar, para agregar no nosso jogo. E eu acredito que eu estou nesse processo de evolução, mesmo já melhorando bastantes coisas. E durante o processo da lesão é um período que nenhum atleta espera passar. É como um balde de água fria. Essa temporada eu vinha tendo os meus melhores números, minha melhor sequência aqui pelo clube. Infelizmente eu tive essa lesão, mas eu pude contar com o apoio da minha família, da minha terapeuta, a Camila, e também do meu gestor de performance, que hoje em dia é meu amigo, o Vitor, que ele foi diferencial nesse período. Assim que eu lesionei, eu liguei para ele e pedi para que ele viesse aqui para a Alemanha, para que a gente pudesse passar por esse processo juntos. Ele já me acompanha desde o América, ali até eu chegar aqui na Alemanha, desde então nós estamos juntos. E ele foi um cara diferencial porque ele mostrou para mim que eu não estava perdendo tempo, eu estava ganhando tempo ali para melhorar mais ainda o meu corpo, melhorar por conta da lesão, mas também para que quando eu voltasse aos gramados eu pudesse estar melhor e mais preparado do que antes. Então, a minha família, os meus amigos, todos tiveram um peso muito importante nesse processo, porque é realmente um balde de água fria para o atleta passar por um período de lesão e ficar longe ali daquilo que a gente mais gosta de fazer. Agora, aproveitando aqui, Arthur, para fazer duas perguntas sobre o que você falou. A primeira é sobre esse seu desenvolvimento. Qual que é a principal diferença que você vê, ou até a sua família, do Arthur do América Mineiro para o Arthur que hoje joga aí no Bayer Leverkusen? E a segunda pergunta é sobre a terapia. Você comentou que fez processo de terapia aí durante a sua lesão. Qual que é a importância da terapia para você? Porque muitas pessoas, não só atletas, ainda veem a terapia como algo longe, como algo não tão importante na rotina, não só do dia a dia, mas para a rotina de um atleta. Então, qual que é a principal diferença que você vê do Arthur do América Mineiro para o Arthur do Bayer, e também o como a terapia te ajudou nesse processo todo, não só de transição do América para o Bayer, mas até nessa sua recuperação da lesão, tratando mais da parte mental e não da parte física do atleta? Bom, a minha família sempre brinca, toda vez que eu chego no Brasil, eles falam que eu tô mais forte, que eu tô mais musculoso. Então eu acredito que algo mais perceptível assim, desde o Arthur do América pro Arthur do Leverkusen hoje, é sim a minha parte física.
eu cresci alguns centímetros desde que eu vim para cá, se eu não me engano, 2 ou 3 centímetros, além desse ganho de massa magra. Então, o meu corpo ele evoluiu bastante desde que eu cheguei aqui. Eu faço acompanhamento com nutricionista, então a minha alimentação ela caminha junto com o que eu gasto ali durante os treinamentos, aquilo que eu preciso. Então, eu estou sempre buscando esse equilíbrio e sei o quão importante a alimentação é para um atleta. E bom, sobre a terapia, eu já faço terapia, já tem, acho que vão fazer 4 anos que eu faço terapia. E eu acho que não só para o atleta, mas para todos, assim, a gente tem que deixar de olhar com esse olhar negativo a terapia, porque eu acredito que é um espaço ali onde a gente se abre, por mais que a gente tenha ali um melhor amigo, a nossa esposa, às vezes a gente não consegue se abrir de fato com essas pessoas com medo de talvez magoá-las, algo do tipo, mas é um espaço onde você pode se abrir, pode falar sobre os seus medos, você reconhece ali também onde você pode melhorar, porque é um momento de reflexão com você mesmo. Então, eu acho que nada melhor do que a gente se conhecer de fato. E isso foi algo que depois que eu entendi, eu consegui evoluir tanto dentro de campo, com a parte mental, com a parte física e também dentro de casa. Então, eu acredito que é algo muito importante para nós, porque hoje em dia a nossa rotina, não só do atleta, mas de todos, é muito corrida, é muita pressão. Então, quando você tem um momento ali de reflexão com você mesmo, eu acho que a gente ganha bastante com isso. Para os torcedores brasileiros que estão cada vez mais acompanhando os jogadores e até a própria Bundesliga, que mensagem você gosta de deixar para que acompanhe a sua trajetória desde o América, nas categorias de base, até esse momento que você vem se afirmando na Europa? Primeiramente, eu queria agradecer a todos, desde os torcedores do América ali, até quando eu fui crescendo de pouco em pouco, que sempre me apoiaram, que sempre torceram para mim. Eu agradeço por esse apoio, é algo muito importante para mim, que estou longe de casa. Então, receber esse carinho da torcida brasileira é muito importante, é motivador. E também é um reconhecimento que nós atletas às vezes buscamos. Então, quando isso acontece, quando isso chega, isso motiva mais ainda a gente. Então, o que eu tenho para dizer é muito obrigado a todos os torcedores brasileiros que estão aí acompanhando, não só eu, mas os outros brasileiros que também estão na liga. E agradeço pelo carinho e torcida de vocês. Falando da torcida brasileira, você saiu muito jovem aqui do Brasil. Eu queria que você falasse para o nosso público, para toda a nossa audiência, quem que é o Arthur, porque assim, é muito difícil, apesar de hoje em dia a gente ter muitos meios de acompanhar os campeonatos europeus, ainda é uma barreira aqui no futebol brasileiro, para o público brasileiro acompanhar o futebol europeu. Eu queria que você falasse pro público quem que é o Arthur, que posição que você joga, contar um pouquinho dessa sua trajetória, o seu início no futebol ali nas categorias de futsal do América Mineiro, até chegar no Bayer Leverkusen, contar um pouquinho dessa sua história, contar um pouquinho de quem é o Arthur pro público brasileiro que ainda não te conhece e que vai conhecer depois dessa entrevista. Bom, meu nome é Arthur Augusto de Matos Soares, eu sou natural de Belo Horizonte, tenho 23 anos de idade, eu estou indo para o meu 3º ano aqui na Europa, no Bayer Leverkusen, mas eu comecei a minha trajetória com 6 anos de idade jogando futsal em uma escolinha no meu bairro, que é o bairro Serrano, onde eu cresci em Belo Horizonte, na escolinha do Seno. Desde lá com meu pai, ele sempre foi... Meu pai e meu tio, eles foram os meus principais... Assim, acredito que o meu principal pilar no futebol, porque eles sempre me apoiaram, me incentivaram, eles também já jogaram bola. Então, desde pequenininho eles me incentivaram, me colocaram para treinar. E aí eu comecei com 6 anos essa trajetória.
Jogava futsal durante a noite e durante a tarde. Eu jogava campo também no bairro, no Clube 7. Depois passei pela sede campestre do Cruzeiro e jogava na sede campestre de tarde, ali de 1 até as 3. E aí depois eu ia para casa, descansava um pouco, lanchava. E de noite eu atravessava a cidade para ir lá para o bairro da Serra, treinar futsal no Olímpico. E eu fiquei nessa rotina até os meus 13 anos de idade, campo, futsal. E com os 14 anos eu entrei para as categorias de base do Cruzeiro. Em 2017 passei um ano lá nas categorias de base e ao fim do ano eu fui dispensado. E em 2018, com 15 anos, eu fiz um curto torneio com o Dinamo Araxá, onde tinha um olheiro do América lá, chamado para as categorias de base do América. Joguei 1 ano e meio ali dos meus 15 aos 16 no América, quando eu assinei o meu primeiro contrato profissional com a América, e dali eu fui emprestado para o Flamengo. Joguei 1 ano e 8 meses nas categorias de base do Flamengo. Foi ali um período onde eu amadureci bastante, porque foi a primeira vez que eu saí de casa, fiquei longe da família, então eu amadureci em várias coisas dentro de campo e fora de também. Ao fim desse empréstimo, eu optei por voltar para Belo Horizonte, optei por voltar para o América, onde eu terminei o ano disputando o Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20 pelo América e sendo campeão mineiro, com um gol na final, um gol e uma assistência. E foi ali onde que eu encerrei o meu processo de base, porque no próximo ano, em 2022, eu subi para o profissional da América, e foi onde eu realizei mais um grande sonho, que era me profissionalizar, estrear como profissional ali, tendo minha família me apoiando e podendo acompanhar os jogos também. Ao fim de 2022, eu tive a oportunidade de representar a seleção de base em um torneio no Uruguai com o professor Ramon Menezes, e desde ali eu comecei a minha trajetória com a amarelinha. Depois disputei mais um curto torneio de preparação no Chile, ainda em 2022, e em 2023 eu tive a oportunidade de ser campeão sul-americano depois de um longo período, campeão sul-americano sub-20, jogando, participando ativamente ali dessa conquista, que foi mais um grande sonho. Em 2023 foi um ano muito abençoado, porque eu tive a conquista do sul-americano no início do ano. Em março, próximo ao meu aniversário ali de 21 anos, eu pude ter a minha primeira convocação para a seleção brasileira principal em um amistoso no Marrocos, onde foi mais uma grande realização, um grande sonho poder representar a amarelinha. E no meio do ano, quando a janela de transferências abriu, eu me transferi aqui para o Bayer Leverkusen, onde eu estou desde então, onde eu amadureci bastante, taticamente, tecnicamente, e eu acredito que essa é um pouquinho da minha história, assim, bem resumida, até então. Você falou da sua trajetória na seleção brasileira. Eu vou emendar 2 perguntas para você. Agora que você está com um contrato renovado, chegou muito jovem aí na Europa, qual é o seu grande sonho? Jogar uma Copa do Mundo, jogar uma Champions League? E outra, a gente está chegando próximo à Copa do Mundo de 2026, eu quero saber o que você acha sobre a convocação ou não do Neymar. Ele que é uma grande referência para nós, agora jovens, até outras coisas. O que você acha dessas 2 perguntas? O Neymar tem que ou não para a Copa, e qual é o seu grande sonho agora? Bom, a pergunta do Neymar, ela é bem difícil de ser respondida, mas eu tenho certeza que o que o professor Ancelotti escolher vai ser o melhor para a seleção. O Ancelotti, nós conhecemos a trajetória dele,
um treinador super vitorioso, com muita experiência em competições grandes, comandando grandes equipes. E eu tenho certeza que o que ele escolher, se o Neymar vai ou não para a seleção, eu tenho certeza que vai ser a melhor opção que ele vai tomar por ser um treinador sábio. E eu tenho certeza também que ele vai estar querendo o melhor para a seleção brasileira. Então, a decisão que ele tomar vai ser a que eu vou concordar. Vou continuar torcendo com o Neymar estando na seleção ou não. E eu tenho sim o sonho de disputar uma Copa do Mundo. Essa temporada eu vim em busca dessa meta, em busca de uma convocação, mas infelizmente eu passei por um processo de lesão recentemente que atrapalhou um pouco os planos, mas eu não deixo de sonhar, não deixo de acreditar nisso ainda. Então, caso não seja nessa Copa do Mundo agora, eu vou trabalhar para participar de um novo ciclo de Copa do Mundo, para quem sabe em 2030 estar lá. E eu acredito que esses são os grandes sonhos que eu tenho. Alguns eu já realizei, como disputar a Champions League, que você comentou, mas disputar a Copa do Mundo é sim um grande sonho que eu tenho e poder representar muito bem a nossa amarelinha. Seguindo aí no assunto de seleção, Arthur, eu queria saber, você já está há um tempo aí na Europa, já tem uma bagagem no futebol europeu e falando de seleção, já passou pela sua cabeça jogar em outra seleção, caso fosse receber o convite, por exemplo, da própria Alemanha, com algo de naturalização? Não sei se esse convite já foi até feito, porque com os bons resultados, com os bons números, sendo campeão pelo Bayer Leverkusen, não duvido que esse convite já tenha sido feito para se naturalizar alemão. Em algum momento já passou pela sua cabeça isso, ou o seu foco é realmente seleção brasileira, quero ser o lateral da seleção brasileira e levar títulos para a seleção brasileira? Outra seleção nunca passou pela sua cabeça? Eu nunca parei para pensar nisso, mesmo estando aqui há um tempo, mas é exatamente isso que você falou. Eu tenho o sonho, o objetivo de ser o lateral da seleção brasileira, ser referência para as novas gerações, me tornar referência na posição mundialmente. Estou muito novo, tenho muito a melhorar e aprender. E só de eu estar aqui na Europa disputando um campeonato tão competitivo que é a Bundesliga, eu acredito que eu estou em um caminho positivo. Tem muita água para rolar ainda, mas é um sonho, é um objetivo que eu quero alcançar e trazer muitas alegrias para os torcedores brasileiros. Você falou em se tornar referência. Você no início da entrevista falou que você tem muitos ídolos no futebol, muitas referências, mas qual é o seu maior ídolo assim no futebol, tanto atual, que você se inspira muito, quanto até de antigamente, aquele jogador que já se aposentou? Bom, de antigamente, não é da minha posição, mas é um cara que eu admiro muito dentro de campo, pelo que ele fez com a bola, é o Ronaldinho Gaúcho. Acredito que é referência para muitas pessoas também. O grande atleta que ele foi, o que ele fazia ali no campo era algo assim, às vezes inacreditável. Você conseguiria marcar ele, pode falar. Difícil. Bem difícil. Mas atualmente eu também tenho grande admiração pelo Neymar dentro de campo, porque eu cresci ele assistindo ele jogar bola, cresci ele naquela época mágica no Santos, ele indo para o Barcelona. Então eu sempre admirei ele ali pelo que ele faz dentro de campo, que é um grande jogador, um grande atleta também. E da minha posição como referência, eu posso falar o grande Cafu, que não tem palavras para descrever, campeão com a nossa seleção, a história que ele tem aqui na Europa também. E um jogador que atua hoje em dia, eu tenho ali o Arnold, que hoje em dia está no Real Madrid, que é um jogador que eu vejo que algumas características são similares. É um jogador muito técnico, muito inteligente com a bola no pé.
E essas são algumas das referências que eu tenho no futebol. E quem foi o jogador mais difícil que você enfrentou até hoje na sua carreira? Quem foi o mais difícil de marcar, que deu mais trabalho? Cara, tiveram muitos jogadores bons, mas é difícil. Tem a Kvaratskhelia do PSG, tem o Olise, que tá jogando muita bola essa temporada. Escolhe um, vai, um dos dois. Eu vou no Kvaratskhelia, então. E Arthur, pra gente já ir encerrando esse nosso bate-papo, sei que seu tempo é curto, que é muita correria aí no futebol, ainda mais com o encerramento da temporada europeia, já tá começando a tudo encavalar. Eu queria te perguntar, porque você foi a venda mais cara do América Mineiro. Que peso que isso tem pra você ser a venda mais cara do América Mineiro? E se num futuro, a gente não tá falando agora, você ainda tem 5 anos de contrato, tem muito tempo aí de futebol europeu. Se você pensa em voltar pro futebol brasileiro, pensa em voltar pro América ou até para outro clube no futebol brasileiro, que clube seria? Então eu queria que você falasse um pouquinho do peso de ser a maior venda da história do América Mineiro e se existe a possibilidade da gente ver de novo o Arthur no futebol brasileiro. Bom, eu fiquei muito feliz com essa valorização, com esse reconhecimento de ser a maior venda do clube. Eu fiquei muito feliz porque o América foi um clube que me acolheu ali em um momento importante da minha trajetória, onde eu também, desde os primeiros dias, eu fui muito bem recebido. Eu tenho um carinho enorme pelo clube, e poder fazer parte da história do clube com números positivos, de poder ter participado de temporadas mágicas do clube, onde a gente disputou Libertadores, fizemos boas campanhas no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Mineiro também. Eu fiquei muito feliz, fico muito feliz de fazer parte dessa história, e eu ainda estou muito novo. Eu comentei sobre os objetivos, os sonhos que eu tenho de conquistar aqui na Europa, de me tornar um jogador referência aqui. E no momento eu não penso ainda em quando eu vou voltar para o Brasil, para onde eu vou voltar no Brasil. Eu estou focado aqui na Europa, no Bayer Leverkusen, em fazer grandes campanhas e grandes temporadas aqui. Tem muita coisa para acontecer, estou com 23 anos, a gente sabe que a carreira do atleta é curta, então eu estou focado aqui no agora para que eu possa aproveitar o máximo possível esse momento. E Arthur, só para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho pro Arthur de 14 e 15 anos, que você tinha falado que foi dispensado da base do Cruzeiro depois de um ano. O que o Arthur, de 23 hoje, morando na Europa, jogando no futebol alemão, sendo campeão com o Bayer Leverkusen em uma temporada histórica, com o Xabi Alonso, com um elenco recheado de estrelas que hoje estarão na Copa do Mundo, que estão nos principais polos do futebol europeu. O que o Arthur, de 23 anos, pode falar para esse Arthur que foi dispensado da base do Cruzeiro? O que você hoje falaria para ele? Bom, eu acho que para não desistir dos seus sonhos, que isso vai ser só uma pedra no caminho, que querendo ou não, de várias que vão vir, mas que com fé, com o apoio da família que eu sempre tive, que você sempre teve, não desiste, não se deixe abalar pelo que as pessoas pensam, pelo que as pessoas falam. Acredite no seu potencial, que o futuro que te aguarda é muito gratificante e que vai te motivar mais ainda a conquistar cada vez mais. Então é isso, falamos agora com o Arthur, jogador do Bayer Leverkusen, e seguimos aqui na programação da Bandeirantes. Obrigada, Lucas. A gente acompanhou
essa entrevista aqui no Apito Final, entrevista que inclusive você acompanha na íntegra no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, que vale super a pena. O Arthur, lateral do Bayer Leverkusen. Seguinte, agora a gente vai para o Campeonato Brasileiro, porque amanhã tem rodada e tem São Paulo em campo contra o Botafogo, joga em casa, rodada 17. Quem traz as informações é o Paulo do Vale. Fala, PDV. O zagueiro Dória rescindiu o contrato com o São Paulo por um pedido do próprio atleta, que vem passando por problemas particulares, principalmente familiares, com relação a problemas de saúde também, além de ter sofrido aí algumas ameaças, não só ele, mas também os familiares do Dória por conta de falhas, do zagueiro nos últimos 2 jogos do tricolor paulista, que acabaram pesando para essa decisão do atleta, e também o próprio São Paulo não dificultou muito não a vida do Dória. E é o seguinte, o tricolor paulista pensa no Botafogo, adversário deste sábado, 5 horas, no estádio do Morumbi. O técnico Dorival Júnior poderá contar com o Arthur, que pertence à equipe do Botafogo, está emprestado ao São Paulo, assim como o Ferrarese também deve atuar contra o tricolor paulista por conta de um acordo aí entre as duas equipes, que no final da temporada também podem adquirir em definitivo os 2 jogadores. Informação importante também a respeito de Pablo Maia. Jogador deve ficar à disposição do técnico Dorival Júnior para este duelo de sábado. Passou por uma cirurgia na face por conta de uma fratura, mas se recuperou também a forma física readquirida nas últimas atividades. Lembrando que o Pablo Maia foi um jogador importantíssimo, justamente com o Dorival Júnior na conquista da Copa do Brasil em 2023. Lembrando que Bobadilla levou o 3º cartão amarelo contra o Fluminense, portanto está suspenso. Com isso, Luan pode ser titular no meio-campo do tricolor paulista, abrindo justamente essa vaga para o Pablo Maia no banco de reservas. E o Bobadilla também está de olho com relação aí à convocação da seleção paraguaia. Deve ser o único jogador do São Paulo representando o tricolor paulista na Copa do Mundo. Obrigada, PDV. Trouxe as informações do tricolor paulista. Vai a campo, então. Portanto, amanhã pela rodada 17 do Campeonato Brasileiro, com outros jogos também, aliás. Esse final de semana promete e se encerra com um confronto direto de Flamengo e Palmeiras lá no Rio de Janeiro. Jogos que você acompanha pela Jornada Esportiva da Bandeirantes, sempre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e também pelo Dial. Lembrando que você de São Paulo e região metropolitana agora em nova frequência 107.3 FM, 107.3. Você que não salvou ainda, vai lá, já salva na memória do seu rádio, já espalha para todo mundo. Agora a Bandeirantes é 107.3, a sua Bandeirantes, para acompanhar toda a nossa programação e todo o nosso futebol. Eu sou a Ana Martins, é sempre um prazer estar junto com você, levando informação, o melhor do futebol. E claro, agradecer a equipe técnica que faz tudo isso acontecer, esse estúdio maravilhoso que traz um orgulho de ser bandeirante, tá aqui e vem aí a Copa do Mundo, vai ser demais. Agradecer hoje na mesa de som, meu querido Rafael Palmeira, na central Beto Rebeck, Caiame Martins, no switcher Alan Marcel, no digital Alessandra Wad, comigo no plantão esportivo Lucas Bueno. A gente volta a se encontrar amanhã, sábado, em claro, mais uma jornada esportiva na Bandeirantes. Tchau, bom descanso. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Bandeirantes.